Fone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima tarde. Agora 4h03. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Tá no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Já. A bola rola para Mirassol e Ponte Preta e Mirassol. A rodada de número 34 desta Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca em campo para encarar o bom time do Mirassol no G4 da competição. Equipes com trabalhos distintos, né? A Ponte brigando para permanência na Série B. Já o Mirassol, ano que vem, não quer saber de Série B. Quer estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para 5 da tarde, hein? Estarei ao lado do Wendel Coral e também do Marcelo Corsato. Quem já está comigo por aqui é o grande Felipe Marques, equipe técnica de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. A partir das 4h30 da tarde, estaremos no FM 87,9. Por enquanto no YouTube, Futebol Interior, você está chegando, manda mensagem para cá. Lá no nosso chat, vai ser um prazer falar contigo. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios. Toda quarta-feira tem sorteio e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E se de repente você quer colocar, estampar a sua marca aqui no YouTube Futebol Interior, fique à vontade, tá? É só chamar no 19 989 35-26. A bola vai rolar já. O jogo marcado para as 5 horas da tarde em campo Mirassol e Ponte Preta. Eu tô dando uma olhada aqui para saber se a Ponte já saiu. Normalmente as equipes pronto. Saiu a Macaca. O Enio Coral daqui a pouco vai trazer aí as informações da Ponte, mas eu já posso adiantar, hein? Que a Macaca vem de Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Bom, até aqui, Igor Inocêncio na lateral, mas o Nenê Santana já havia adiantado que o Igor seria o lateral direito, né? Meio campo, Castro, mesmo que jogou no último jogo contra o Brusque. Emerson Santos também jogou contra o Brusque. Tem novidade? Sim. E a novidade está aqui. Ramon entra como titular no time da Ponte. Elvis, capitão do time, 2 assistências no último jogo. O ataque com Dodô e Iago Dias. O Renato
vai ficar mesmo no banco de reservas da Ponte Preta. E o Luiz Hakim tá de novo no banco, hein, rapaz? Que coisa, hein? Tá de novo no banco o Luiz Hakim, o banco com o William, Heitor Roca. Tá de volta o Roca. Sérgio Rafael, Renato, João Gabriel, Luiz Hakim, Cauã, menino da base. De volta no banco de reservas também. Everton Brito não, né? Guilherme Portuga, Matheus Regis e Hudson. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto e definido para encarar daqui a pouco o time do Mirassol. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Vou mais uma vez aqui repetir a escalação da Ponte e aí já vamos trazer também o Arthur Eugênio Matias, trazendo e falando de um jogador muito importante que jogou na equipe do Mirassol, que fez história também no time do Mirassol, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. 4 da tarde, 7 minutos, em nome de todos. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Voltamos depois do intervalo para trazer todas as emoções de Mirassol e Ponte, rodada número 34 desta Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 4 da tarde, mais 11 minutos, 4:11. Deixa eu só repetir aqui, a macaca de Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Dodô e Iago Dias, time no 4-4-2, hein? Havia um tempinho que a Ponte não jogava nesse esquema. São duas novidades do técnico Nenê Santana. Igor Inocêncio, ele já havia escalado o Igor Inocêncio já depois do jogo contra o Brusque, né? E só no meio campo que a dúvida poderia ser a entrada do Renato na vaga do Gabriel Novaes machucado, ou suspenso, ou o Ramon. Entrou o Ramon, esse é o time da macaca escalado pelo técnico Nenê Santana. 4 da tarde, mais 12 minutos. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube, já para abraçar o pessoal que tá com a gente aqui. Aliás, quero agradecer, viu? Você que tá com a gente, não esquece de dar aquele joinha na nossa transmissão, tá bom? Gustavo Carvalho, fala, Gustavo! Gustavo tá lá no Japão, rapaz. No Japão já estamos no domingo, né? 4 da madrugada, boa transmissão a toda a equipe. Se prepara para pintar a tela, a macaquinha ganha hoje. Amém, Gustavo. Amém mesmo, viu? Eu vou meter um empate aqui na nossa enquete lá no Futebol Interior. 27% Mirassol, 9% empate, o restante Ponte. 64% para nossa querida macaca. O Marco João Carvalho, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Obrigado, Marcão. Obrigado pela audiência também. Muito bem, 4 da tarde, mais 13 minutos para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vamos trazer o trabalho do doutor Arthur Eugênio Matias, que vai falar de um jogador importante que defendeu o time do Mirassol, foi importante também no Mirassol. Vai falar de um jogador das antigas. Se você de repente quer que o Arthur fale de algum jogador que você gosta, jogador do passado, é só mandar pra gente aqui no 989-89-3526, que a gente manda pro Arthur e toda a sua equipe pra falar e trazer o material desse jogador que você gosta. Beleza? Então tá, mais no YouTube aqui, Paulo Gomes tá com a gente e confesso que o outro nick aqui, Ponte Pretano, é um ser de fé, amém. Eu não vou tentar ler o seu nick porque eu não vou conseguir, vou passar vergonha no ar. 4:14, vamos trazer então o doutor Arthur Eugênio Matias para falar deste jogador importante que passou pelo Mirassol. A palavra é sua, vai, Arthur. Você que está acompanhando o Futebol Interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e Mirassol para homenagear um jogador que teve muita importância no futebol do interior de São Paulo e que recentemente faleceu. Nós vamos falar de Batata, Carlos Alberto Batata, quarto zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em importantes equipes aqui em São Paulo e justamente encerrou a carreira jogando no Mirassol em 1989. O Mirassol, à época, era uma equipe pequena do interior de São Paulo. Não tinha a expressão que tem hoje. Não é um clube emergente como é hoje. Hoje, talvez seja o clube de melhor estrutura em todo o estado de São Paulo, apesar da cidade de Mirassol não ser uma cidade grande. Mas há 30 anos atrás, o Mirassol era um clube que, quando muito, chegava à divisão intermediária. E em 1989, Carlos Alberto Batata encerrou sua carreira jogando justamente no Mirassol. Ainda atuou em equipes de expressão menor ainda, mas ficou marcado como sendo o Mirassol o último time de Carlos Alberto Batata, cuja história eu conto aqui no Futebol Interior. Carlos Alberto Batata, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de julho de 1955 e ele era filho de Baltazar, uma lenda, o centroavante corintiano cabecinha de ouro. Batata começou justamente nas categorias de base do Corinthians, chegou a estar jogando em seleções brasileiras, seleções também amadoras, seleção de base, mas não teve oportunidade no Corinthians. E foi no São Bento de Sorocaba que Carlos Alberto Batata destacou-se. Alto, canhoto,
um cabelo diferente, bigodudo, chegava junto, principalmente como quarto zagueiro, depois também como lateral esquerdo. Fez tanto sucesso no São Bento que foi para o Botafogo do Rio. Apesar de nunca ter sido titular absoluto no Botafogo, fez várias partidas na equipe carioca, disputando campeonatos do estado do Rio, campeonato brasileiro, e Batata foi um jogador importante no futebol brasileiro. Do Botafogo, ele começou a andar por outras equipes, e no Uberlândia ele foi campeão da Copa CBF, até hoje o mais importante título do Uberlândia, considerado à época como se fosse hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do extraordinário sucesso no Uberlândia, o Batata jogou no Figueirense, Santa Catarina. Ainda em Santa Catarina, ele jogou no Marcílio Dias, Caxias, do Rio Grande do Sul, Internacional de Limeira, Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, da fusão do Colorado com Pinheiros, que acabou surgindo o Paraná Clube, voltou para São Paulo. Jogou no Rio Branco de Americana, eu lembro muito bem do Batata no Rio Branco de Americana, Mirassol e Bandeirante de Birigui. Eu estou aqui com o livro História da Segunda Divisão no Futebol Paulista, um ótimo livro, escrito por Júlio Bove Diogo e Rodolfo Pedro Estela Júnior. E eu venho aqui no livro, aleatoriamente, eu vou pegar uma escalação do Mirassol, disputando o Campeonato Paulista da Divisão Intermediária em 1989. Vamos até o dia 16 de abril de 1989, 32 anos atrás. Mirassol 1 e o Preto 1. A escalação do Mirassol: Cleiton, Carlúcio, Marião, Batata e Babá, Luiz Henrique, Carlão e Edmilson, Muniz, Rudi, Gaúcho e Robertinho. Técnico: Silvio Acácio Silveira, que antes foi árbitro de futebol. Olha que interessante, nesta escalação do Mirassol, o centroavante é Rudi Gaúcho, justamente o Rudi Machado, hoje gerente de futebol, executivo de futebol, descobridor de talentos, mora em Campinas, jogou também no 15 de Piracicaba, foi treinador de várias equipes e descobriu grandes talentos para o futebol brasileiro. E olha este time do São Bento, em 1978, em pé, Tutu, João Marcos, Carlos Alberto Batata, que estamos aqui homenageando no futebol interior, Toninho Oliveira, Arlindo Nilo e Serelepe. Agachados, Altimar, Adãozinho, Tuim, Gatãozinho e Sérgio Ramos. E olha esta foto, Carlos Alberto Batata no Democrata de Governador Valadares. Fez poucas partidas por este time do interior mineiro. Olha esta foto, em pé, Carlos Alberto Batata, Pagani, zagueiro que jogou no Santos, Naves, Marreta, Sedenir, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Juventus e no Caxias, e o goleiro Zé Maurício. Agachados, Felipe, Remy, Tião Dutra, Dudu Maravilha e Giba. Este daí é o Uberlândia, campeão da Taça de Prata, 1984, aliás, corrigindo, campeão da Taça de Prata, antiga Taça CBF, em 1984. Em pé, Batista, que jogou no Guarani, jogou também no Atlético Mineiro, Moacir, Zecão, Cleiton, Chiquinho e Batata, o nosso homenageado, o último jogador em pé. Agachado, Geraldo Toro, Birubiru, Juninho, Carlos Roberto e Ney, o Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Olha esta foto de Batata. Ele está ao lado de Dirceu Lopes, um dos maiores meias do futebol brasileiro. O quarto é Moacir, que foi goleiro do Uberlândia. Esta foto foi em uma festa que o Uberlândia fez para os campeões do Brasil em 1984. E Carlos Alberto Batata morreu no dia 21 de abril deste ano. Morreu em razão da Covid, mas eu não tenho dúvida nenhuma
que a morte em razão da Covid, neste ano de 2021, a culpa é do presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque se houvesse a vacina, Batata estaria vivo. Aqui no Futebol Interior, lembrando a carreira de Carlos Alberto Batata, jogador que marcou época no interior de São Paulo, principalmente com as camisas do São Bento, Rio Branco de Americana e do Mirassol, contando a história desse jogador, aqui no Futebol Interior. Tá então o Arthur Eugênio falando de Batata, zagueiro que fez carreira em times do interior e fechou, né, a sua carreira jogando pelo time do Mirassol. Esse não jogou com a camisa da Associação Atlética Ponte Preta. Bom, o seguinte, a bola vai rolar daqui a pouco, o jogo está marcado para as 5 horas da tarde. Série B desse Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, um dos jogos foi pela rodada número 18. Por incrível que pareça, rapaz. Quase que Goiás e Amazonas se enfrentam primeiro pela rodada 36 da Série B para depois jogar o jogo do primeiro turno. Mas ufa! Deu certo. O Goiás jogou pela rodada 18 ontem contra a equipe do Amazonas e venceu pelo placar de 1-0. Agora tá todo mundo igual aí, não tem ninguém com jogo a mais, nem jogo menos, lógico. Só o Avaí e o Vila Nova, né? As equipes que entraram em campo ontem, que passeio do Avaí ontem pra cima do Vila Nova, só no primeiro tempo, 3-0, o Vila Nova que fica distante aí, né? Distante demais da vaga. O Vila Nova vai precisar muito nesse momento da Ponte Preta. E por que da Ponte Preta? Porque o Mirassol tem 56 pontos. Então, Vila Nova, confesso que a parada é dura, né? Você vai precisar da Ponte Preta, né? Ok. A parada é dura. Eu acredito, eu confio. Mas, contudo e entretanto, vamos aguardar, né? Por quê? Porque o Mirassol tem 56. Né? O Mirassol tem 56 pontos e pode, se vencer, ir a 59. Se o Mirassol vencer, já vai abrir 7 de vantagem para a equipe de Goiás, faltando só 12 para disputar, né? Aí a situação realmente vai ficar complicada para o time goiano. A bola vai rolar daqui a pouco, 5 da tarde, para Mirassol e Ponte. Também às 5 tem Ceará e Paysandu. Jogo que interessa aqui para Ponte Preta, por quê? Porque o Paysandu é o próximo adversário da Ponte. O Paysandu já tem 40 pontos na competição. Matematicamente, né, não dá para dizer que Amazonas e Avaí estão fora. Mas os matemáticos dizem que com 40 tem 45, que é o Amazonas, o outro tem 46, que é o Avaí. Então, feliz 2025 para eles, né? Do Paysandu para baixo, todo mundo ainda brigando para permanecer na Série B do Brasileirão. A bola rola hoje também às 18 horas, jogo importante na parte de baixo, Coritiba e CRB. O Coritiba ainda com chances matemáticas, mas bem longe. Já o CRB precisa vencer, precisa pontuar. Ituano e Santos aí jogam na segunda-feira esse jogo às 7 da noite. Às 9 horas da noite tem América e Sport Recife. Na terça-feira o Goiás entra em campo nessa rodada para enfrentar a equipe do Operário. O Brusque joga contra o Guarani, terça-feira também, 7 da noite. Jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Amazonas Futebol Clube contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 9h30 da noite na terça. Guarani e Novo Horizontino na terça. Guarani e Novo Horizontino com cobertura também aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, a rodada de número 34, que começou ontem, sexta-feira, e vai terminar só na terça-feira. E aí teremos um hiato aí nessa rodada, né? Porque depois teremos jogos no sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira. Por exemplo, a Ponte joga só na segunda. Atenção, Coral, o jogo é segunda, 9 da noite, tá? Então, tá tudo certo. E o Guarani entra em campo no sábado, 5 da tarde, para encarar o Goiás. Atenção, Felipe Marques, Guarani Goiás, 5 da tarde, sábado, aqui nos canais Futebol Interior. Na segunda-feira, 9 da noite, estaremos juntos, né? Então, Wendel Coral, Marcelo Corsato, Carlos Corsato, Pedro Lino e o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Bom, são
4 da tarde, mais 26 minutos, eu vou fazer o seguinte, antes até de chamar o Coral, porque eu vou entrar no FM a partir das 4h30 da tarde. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo comercial, eu já pago o intervalo comercial, e aí vou trazer o destaque do repórter, o Wendel Coral, já no FM 87,9, porque o Coral tem convidado, né, para falar com a gente, tem uma matéria especial aí com o técnico Nenê Santana, e aí vamos falar mais de Mirassol e Ponte aqui nos canais Futebol Interior. Tá combinado assim então? Você participa aqui pelo YouTube Futebol Interior, é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter a sua audiência. O Marco João Carvalho, se a Ponte jogar com garra e vontade organizada, dá para trazer um empate. O Gustavo Carvalho também tá com a gente. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela sua participação, viu? Não esquece de dar aquele joinha. O Paulo Gomes está dizendo uma coisa que todo torcedor da Ponte sabe, que o time da Ponte é ruim. Nós só não sabemos se vamos perder hoje, viu, Paulão? A probabilidade é grande. O Coral, que gosta depois de odds, ele vai passar, mas eu tenho certeza que a vitória da Ponte tá pagando uma boa grana nas bets da vida aí. 4h27, vamos pro intervalo, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 4 da tarde mais 31 minutos. Seja bem-vindo você que tá com a gente a partir de agora na Valinhos FM. Mesa de áudio na Valinhos FM da Mayla Siqueira. Querida Mayla, seja bem-vinda novamente, minha amiga. Beijo no seu coração. Bom descanso aí nesse final de semana. Para você que está chegando agora aqui na Valinhos FM, para você que está conosco na Valinhos FM, jornada esportiva, 5 da tarde, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Mirassol e Ponte Preta. Para você que estava com a gente no YouTube Futebol Interior, eu já escalei a ponte, mas agora é papo para o nosso repórter, o Wendel Coral. Deixa eu fazer uma abertura rapidinho aqui na Valinhos FM, jornada esportiva na Valinhos FM, que tem a direção, presidência do Wagner Faneco, equipe técnica com a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho. Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do nosso craque aqui, o nosso Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a bola vai rolar às 5 da tarde, estarei na transmissão ao lado do Marcelo Corsato na ancoragem e também no placar ao vivo do Futebol Interior e com a reportagem do Wendel Coral, que acaba de pentear o seu cabelo, você não viu na tela ainda no YouTube, mas agora você que está com a gente na Valinhos FM 87,9, você que está conosco no YouTube, vai ver o Wendel Coral, porque eu quero destaque das equipes. Ponte, Mirassol, Mirassol e Ponte, começando com a Macaco, destaque da Ponte, repórter Wendel Coral. Wendel Coral. E aí, Coral, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você, boa tarde. Fala, Corsato, tudo bem? Graças a Deus, e você? Maravilha, tudo certo também, graças a Deus. Um outro abraço pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha, tanto no YouTube da Rádio Futebol Interior, quanto também na Rádio Valinhos FM. Série B chegando no final, né? 34ª rodada já da segunda divisão em 2024. E a Ponte que você já trouxe a escalação com duas novidades e principalmente mudando a plataforma tática já no seu segundo jogo no comando técnico interino Nenê Santana. O Igor Inocêncio assume a lateral direita com a suspensão do Luiz Felipe e Ramon Carvalho na vaga de Gabriel Novaes, também suspenso, fazendo a Ponte pelo menos sair jogando com 4 homens no meio campo e 2 no ataque. Dodô, Iago Dias, Jé cumpre o seu segundo jogo de suspensão, volta na próxima rodada, assim como o goleiro Pedro Rocha, já no seu último jogo daquela suspensão, né, que foram 4 partidas, já tinha cumprido uma, teria que cumprir mais 3, cumpriu no derby, cumpriu contra o Brusque e agora também diante da equipe do Mirassol. A Ponte que tem 38 pontos, chega após uma vitória muito importante diante do Brusque na última rodada, mas a zona de rebaixamento está próxima. Apenas 2 pontos de vantagem para a Macaca, que precisa de pelo menos mais 2 vitórias nos 5 jogos que faltam para confirmar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo complicado, fora de casa, onde a Ponte não costuma desempenhar um bom futebol, mas quem sabe pelo menos 1 ponto trazendo de Mirassol para Campinas pode ser um bom resultado para a Macaca para a sequência da competição, viu, Corsato? Legal, Coral. Uma errata, né? Obviamente que o Matheus Silva não foi titular no jogo passado, então Joilson desfalque, Joilson saiu contundido no jogo e o Matheus Silva é o zagueiro da Ponte Preta no jogo de hoje, portanto são 3 mudanças, exato, né, em relação perfeito. ao time que venceu a equipe do Brusque. E além do Joilson, o Emerson mais uma vez ainda entrega ao departamento médico machucado o volante. O Emerson, que na minha opinião é um dos melhores volantes que a Ponte tem. Você tá gostando, rapidamente, Wendel, você tá gostando do Luan Ribeiro no gol? Você acha que ele deve permanecer como titular? Olha, Corsato, no derby tem aquelas 2 visões, né? Talvez ali o braço de jacaré, né, como a gente carinhosamente chama no futebol, para algumas pessoas, entendo que a bola era defensável, mas até lembro que na transmissão do derby 208 eu elenquei a falha defensiva do sistema de marcação da Ponte até maior do que essa possível falha do Luan Ribeiro. No jogo contra o Brusque, das vezes que precisou, fez a sua parte, mas eu entendo que o Pedro Rocha, até pela sequência e por uma experiência até maior do que o Luan Ribeiro, deva ser mantido no time titular já a partir da próxima rodada. O Luan Ribeiro, no meu entendimento, não comprometeu no gol da Macaca, mas acho que o Pedro Rocha deve ser mantido sim entre os 11 iniciais do técnico Nenê Santana ou até mesmo de um novo treinador para a sequência da competição. Já dá pra dizer que de 2019 pra cá foi o melhor ano do Luan Ribeiro jogando na Ponte. Mas jogou também, né? Já dá pra dizer isso. Claro, né, que ele não tá no banco de reservas porque quer, né? E ele gostaria de jogar mais. Eu vejo muita gente falando o jovem Luan Ribeiro. Cara, o Luan Ribeiro
eu posso estar errado aqui, mas o Luan Ribeiro tem mais idade do que o Pedro Rocha. O Luan tem 27 anos. Ele é do dia 17 de junho de 1997. O Pedro Rocha tem 27 também. Então deixa eu ver a data aqui. Eu falei 17 de junho do Luan Ribeiro, né? Isso. Pedro Rocha, dia 1º de junho de 98. Pedro tem 26. 26. Então o Luan é mais velho do que o Pedro Rocha, né? Ele chegou novo para Ponte Preta, mas ele não é... É bom lembrar que ele não é da base da Ponte Preta, tá? O Luan, ele fez base no Corinthians. Do Corinthians foi pro Bragantino, mas não esse. RB Bragantino agora. Ele jogou no Bragantino, disputa um campeonato paulista pelo Bragantino e aí vem pra Ponte Preta naquele time que a Ponte montou, ainda com a Abdala, no time Sub-23. Aí ele vem, joga aquele campeonato, a Ponte que hoje disputou. Nem tem mais, né? Não, acabou. Inclusive eu tenho informação de que a Ponte parece que tá acabando com o Sub-15 também. Depois eu vou confirmar isso. Ele jogou nesse time Sub-23. E dos jogadores do elenco da Ponte Preta, ele é o mais velho, né? Do elenco da Ponte Preta. O Pedro Rocha também estava nesse elenco. Só que o Pedro Rocha saiu durante 2 temporadas, né, meio de temporada. Ele sai um pouquinho para jogar no 15 de Jaú. Depois ele sai para jogar na Inter de Limeira, uma Série D de Campeonato Brasileiro. E aí depois ele sai pro Atlético. E aí depois volta pra Ponte Preta. Mas ininterruptamente na Ponte Preta, o Luan é o jogador mais velho desse elenco da Ponte Preta. E o adversário da Macaca, hein? E esse time do Mirassol? Rapaz, o Mirassol tá beliscando uma vaguinha para a Série A. Enquanto a Ponte quer porque quer a Série B em 2025, Coral, o Mirassol não quer saber de Série B o ano que vem não, hein? Pois é, são momentos completamente distintos e objetivos também bastante diferentes, né? O Mirassol, que você bem disse, Corsato, busca a Série A do Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado com 56 pontos e já tem pelo menos 4 de vantagem para o Vila Nova, que é o atual 5º colocado com 52. E o Mirassol, que vem de 2 vitórias consecutivas, confronto direto diante da equipe do Novo Horizontino e também no jogo passado fora de casa, no finalzinho, um triunfo importante contra o CRB. Essas 2 vitórias, inclusive com o jogo de hoje, vai ser a 3ª partida consecutiva que o técnico Mozart, no cargo desde maio do ano passado, repete o mesmo time, portanto, pela 3ª partida consecutiva, já que não tem desfalques por lesão ou até mesmo por suspensão. O único atleta entregue ao departamento médico, mas já há um tempo, é o lateral esquerdo, o PH. Fora isso, força máxima para o técnico Mozart, que o Mirassol que busca tanto hoje, mas principalmente na próxima partida, na terça-feira, diante da equipe do Coritiba, também no estádio José Maria de Campos Maia, essas possíveis 2 vitórias para chegar a 62 pontos e aí estar praticamente com um pé e meio na elite do Campeonato Brasileiro. Um jogo interessante para o Mirassol, que deposita suas forças na sua torcida e, consequentemente, na sua campanha como mandante para, quem sabe, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol em casa nessa Série B. São 16 jogos com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. São 37 dos 56 pontos conquistados dentro do Maião. Até agora, o Mirassol tem a 3ª melhor campanha como mandante, atrás de Santos também com 37 e Vila Nova com 40. Só que tanto o Vila quanto o Santos já jogaram 17 vezes sob seus domínios. E hoje, a 17ª partida do Mirassol jogando em casa. Se vencer, pode voltar ao posto de melhor mandante da Série B. O time completo do Mirassol, do técnico Mozart, vem a campo com Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Fernandinho e De La Torre. Olho no De La Torre, porque é o artilheiro da equipe na temporada. Já são 16 gols, desses 16, 9 na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma informação ainda há tempo, Corsato. O Neto Moura, que já passou pela Macaca, é um dos únicos 3 atletas ainda remanescentes do Mirassol que já possuem mais de 100 jogos pelo time. Além do Neto Moura, que completou essa marca no jogo diante da equipe do Ituano, o goleiro Alex Muralha e o atacante Negueba já tem essa marca centenária aí de passados 100 partidas. Portanto, os 3 no time titular. É o Mirassol com força máxima para, quem sabe, engatar a 3ª vitória consecutiva contra a Macaca. Corsato. E esses números que você passou do Neto Moura aí, né, diferente dos outros 2 jogadores, ele também teve uma interrupção aí no meio, né, porque o Neto Moura veio para a Ponte, da Ponte foi para o Cruzeiro. E aí do Cruzeiro
ele volta para a equipe do Mirassol. Neto Moura, jogador da equipe do Mirassol. E tem aquela história, lembra? Né? Em 2020. E ele teve uma passagem pelo Remo também. Também. Inclusive quando o Eduardo Batista estava no Remo. Foi o Eduardo Batista que levou ele, o Eduardo Batista que era técnico do Mirassol. E tem uma coisa do Neto Moura, né, com a Ponte Preta, que foi naquele Campeonato Paulista de 2020, da pandemia, que a Ponte contrata 3 jogadores do Mirassol. E o Neto Moura é um desses jogadores, né? Neto Moura, Camilo... E o Oyama. E o Luiz Oyama, o japonesinho bom de bola, né? A Ponte contrata esses 3 jogadores e desfalca o time do Mirassol e a Ponte vence o Mirassol naquela oportunidade. Neto Moura, que tem carreira, começou no Sport, começou como lateral e depois firmou como meio campo. Certa vez aqui numa transmissão, deixa eu mandar um abraço para ele, grande Israel Moreira, né? Eu tive uma DR com o Israel Moreira, porque o Israel Moreira dizia que o Neto Moura jogava mais que o Leonaldi. Ô, louco. E carcou o pé falando que o Neto Moura joga mais que o Leonaldi. Comentou do Oyama, o Oyama que tá em campo agora pelo Juventude contra a equipe do Flamengo no Maracanã, já tá 1-0 pro Fla. Sim, Oyama, volante da equipe do Juventude. Oyama ou Neto Moura, Corsato? Eu gosto mais do Oyama. Eu também. Eu gosto mais do Oyama. Mas o Neto Moura é bom jogador também, viu? A Ponte Preta que esteve hospedada, né, no Hotel Iate, em Mirassol, né? Um hotel bom, eu recebi umas fotos aqui. E mais uma coisa, ô Coral, interessante aqui. O Marco Antônio Eberlin está presente, ele está viajando com a equipe, né? Está viajando, e não é a primeira vez não, ele já está indo desde quando a Ponte Preta deu aquela embicada para baixo na Série B do Campeonato Contra o Brasileiro. Ceará no Castelão, lembro de ter visto também o presidente acompanhando a delegação. Sim. Contra o CRB ele estava lá também, né? Está bem mais presente, ele tira o time da Macaca aqui de Campinas. O Eberlin tem alguns erros? Obviamente que sim, né? E se a gente for analisar tecnicamente, em números, né? O Eberlin tem um aproveitamento muito baixo. A gente falava na transmissão passada, a Ponte tem 15 derrotas nesse campeonato. Só para ter uma ideia, um turno tem 19. A Ponte pode, a gente não quer isso, mas ela pode alcançar essa marca. Quase um turno sem somar sem nada. E só sobrando um outro turno para tentar fazer os pontos. Vejam como é difícil cair, né? Mas o Eberlin, algumas coisas, ele realmente manda bem. Por exemplo, não seria legal a Ponte ficar em Campinas depois da derrota para a equipe do Guarani. Foi para Itu, né? Jogou contra o Brusque, voltou para Itu, viajou para Mirassol, ficou hospedada lá e agora a Ponte só vai jogar na próxima segunda-feira. Até o Nenê Santana falou disso também, né, na entrevista após a vitória contra o Brusque. Ele fala que o Marquinho mandou bem, tirou o time, era bom para tirar a pressão. Bom, vamos fazer o seguinte, o Marcelo já está aqui, daqui a pouco ele vai dar o seu destaque, mas eu queria que você chamasse o seu convidado, porque é importante a palavra do técnico Nenê Santana, e só a produção está me dizendo no ponto aqui, viu, Coral, que tiramos o derby, né? E vamos focar só o jogo contra o Mirassol, beleza? Beleza, então. Bora pro jogo contra a equipe do Mirassol daqui a pouquinho. O técnico Nenê Santana, da Macaca, que é o técnico interino, inclusive após a saída do técnico Nelsinho Batista, concedeu entrevista coletiva. A gente ouve agora, portanto, o Nenê Santana falando no microfone da Rádio Futebol Interior. Bom, quanto ao próximo jogo, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado. Mas eu não descarto a possibilidade da gente conseguir um resultado positivo. Eu tenho que pensar assim, tenho que passar isso para os jogadores. Perdi jogadores importantes, mas a gente vai dar um jeito com o elenco que a gente tem. A gente pode mudar o esquema, isso daí a gente vai dar um jeito esses 2 dias. Não vamos ter muito tempo para treinar, mas vamos ter tempo para pensar, para de novo unir os jogadores e deixar ele cada vez mais leve. Essa vitória nos tirou, né, de uma zona não muito cômoda, mas agora deu uma aliviada, mas não acabou nada, né? Ainda tem muita coisa, tem muito campeonato e a gente não pode pensar que essa vitória vai resolver tudo. Não, tem muita coisa para resolver. E quanto à minha permanência, eu não penso nada disso. O Marco é meu amigo particular, eu estou aqui com ele desde quando ele assumiu e a gente sempre teve uma amizade muito restrita. Desde a última passagem dele como diretor, né? A confiança é mútua
E assim, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Ele estava com dificuldade, está com dificuldade para contratar treinador. Então, assim, enquanto ele me pedir, eu vou fazer, porque eu não posso deixar ele na mão, principalmente a Ponte Preta também. Você falasse um pouco sobre a lateral direita. Eu acredito que o Luiz foi suspenso, ele levou o 3º cartão amarelo, então o Luiz está fora. A minha dúvida seria o Igor e o João, né? Mas o João, ele mostrou em alguns jogos um desenvolvimento muito bom. Só que é um garoto, né? Um jogo difícil, um jogo pegado, e a gente talvez poupe o João Gabriel. Então a minha intenção é colocar o Igor, né? Mas o Igor também tem que ser um jogador que a gente tem que conversar, principalmente em termos de posicionamento, principalmente a hora que ele vai defender. Ele tem uma certa dificuldade, porque ele é mais ofensivo do que defensivo. Já dá para ter uma ideia do que fazer no sistema ofensivo da Ponte no duelo contra o Mirassol no próximo sábado? O Renato é um jogador que estava sendo utilizado muito pouco, mas é um jogador que tem uma estrela, né? Ele faz gol, não está muito bem fisicamente. Eu não digo que a preparação física está mal, mas ele mesmo está muito tempo sem jogar, mas ele é inteligente, é um cara que eu estou pensando mesmo em botá-lo, né? Mas aí eu tenho 2 dias, 3 dias para resolver, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso jogar talvez do mesmo jeito que eu joguei aqui, porque o Mirassol é uma outra equipe, é uma equipe que está lá em cima, e aí a gente vai ter dificuldade. Eu não posso ir lá também com o braço aberto e sendo índio, atacando. Então nós temos que ter cuidado, porque eu pretendo pontuar lá. Tá aí, portanto, o técnico Nenê Santana vai para sua segunda partida aí no comando da Macaca. Até aqui 100%, né, Corsato? Um joguinho só, mas o mais importante, conseguiu a vitória para pelo menos aliviar um pouco a pressão da Ponte para a sequência da Série B. Restam 5 jogos apenas. Tá certo. Tá aí o Wendel Coral trazendo o destaque da Ponte Preta, trazendo a palavra do técnico Nenê Santana. Se der tempo antes das escalações, a gente vai falar um pouquinho da entrevista do Nenê, né? Falando sobre o Elvis e o Elvis falando sobre o Nelsinho. O Nelsinho foi pauta dos dois, né? O Nenê falando sobre Elvis e Nelsinho e o Elvis falando sobre o Nelsinho, se não teve alguma incoerência na entrevista dos dois. Mas o Marcelo vai comandar daqui a pouco o intervalo do jogo e vai estar ligado no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Ô Corsato, e aí, o seu destaque nesta jornada esportiva? Solta a vinheta aí! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Sua expectativa para a Ponte Mirassol, Corsato, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Abraço para você, para o Coral, para o Felipe, para nossa audiência, para você que está acompanhando a gente na Valinhos FM também. Cara, o meu destaque eu gosto da montagem do time, acho que é isso mesmo, né? A gente falava na última partida de 3 volantes ou 3 zagueiros, ele optou por 3 volantes, né? Colocando o Ramon aí como volante. Só espero que o Elvis não jogue de costa pro gol, né? Espero que o Elvis ele jogue vindo buscar a bola dos 3 volantes para lançar, que ele seja o arco, né, para lançar as flechas, no caso Iago e Dodô. Mas gosto da escalação do time. É difícil ganhar o jogo? É difícil trazer ponto de Mirassol? Mas não é impossível. Quem sabe, né, Carlos? Um pontinho pelo menos eu já vou ficar contente, viu? Tá certo, tá aí o Marcelo trazendo o seu destaque rapidinho aqui, 1 minuto para cada um, hein? Antes das entrevistas, vou ficar esperto, atento, porque poderemos ter aí o técnico do Mirassol, o Mozart Santos, e também o técnico da Ponte, o Nenê Santana. Eu percebi 2 curiosidades, né, entre os técnicos. Eles não são gêmeos, mas ambos são carecas e ambos foram zagueiros, né? Não, o Mozart foi volante. O Mozart era volante? Volante. Volante, então não tem essa. Pode Mozart falando, vamos ouvir. Da Ponte, principalmente as jogadas quando a bola passa no pé do Elvis, né, que é um jogador que desenha os ataques e os contra-ataques da Ponte. Então, neutralizar bem isso daí, as bolas paradas também. Enfim, ser humilde para defender, né? A gente vem numa sequência boa de jogos sem tomar gol, né? Então atingimos uma marca importante de 20 jogos na competição sem tomar gol. Isso é uma marca bem expressiva. É importante que hoje aconteça isso de novo, e para isso nós precisamos defender bem, ser humildes para defender. E a gente tem problemas, né? Mas temos que solucioná-los
Temos jogadores no elenco capacitados para isso. Só que assim, a estrutura da equipe a gente vai ter que mudar devido a isso. Então os jogadores entenderam a proposta que a gente desenhou para esse jogo e a gente só espera que dê certo, porque o ânimo mudou, né? Saímos daquela pressão absurda que os jogadores estavam, nós conseguimos uma vitória, isso deu maior tranquilidade, não que estamos acomodados. A gente sabe da importância do jogo de hoje, mas a gente vai encarar também com mais tranquilidade e sabendo que a gente é capaz de reverter. Tá, e portanto os dois treinadores, né? O Moser já falando também humildade para defender na contramão. Ali o técnico Nenê Santana falando até também dessa mudança na plataforma da equipe com 4 homens no meio campo, justamente sabendo do poderio ofensivo da equipe do Mirassol, viu, Carlos? Legal, 30 segundos agora para cada um. Primeiro, Marcelo, foi meio estranho, né? As declarações do Elvis no final do jogo, passando, né, a mão, fazendo um afago no técnico Nelsinho, e depois o Nenê Santana nos vestiários falando que ele ficou chateado porque não jogou o derby, deu uma arrefecida e o Nenê teve que conversar com o Elvis. 2 discursos diferentes, né, Marcelo? Eu até entendo que não, Carlos. O Elvis fala que não conseguiu ajudar o treinador. Ele fala isso, né? Então, assim, eu acho que... Mais o Renato, eu acho que pegou um pouco mais firme, mas o Renato a gente entende que ele não estava tendo oportunidade, né? Mas é isso, cara. O que passou, passou. O gol é a vida do espetáculo. Vambora. A Ponte toda de branco hoje, o Mirassol todo de amarelo. Vamos ver se a Ponte consegue pontos aí. Agora, tive uma informação, você tem a mesma informação que eu. A Ponte deve terminar o campeonato com essa comissão técnica aí, não deve contratar treinador. E eu acho que tá correto, porque se eu fosse contratar um treinador, eu teria contratado para o jogo antes do Brusque. Agora, você faz 2 jogos, faltam 4. Você vai trazer um treinador até o cara conhecer o elenco, então eu acho que é a atitude correta da diretoria. Okay. Deixa só pro ano que vem. 30 segundos para você, Coral. Não foi estranha as declarações ou você achou normal de Nenê e Elvis? Não achei normal não, Corsato. Eu tô contigo e o que me chama mais a atenção, né, pelo menos na última entrevista que deu o Nenê Santana, logo depois da vitória contra o Brusque, é no momento que ele fala que o Elvis ficou muito chateado de não poder ajudar no derby. Mais do que isso, na semana do treino, quando o Elvis já sabia que não seria titular, a feição dele, o humor mudou e acabou, como disse o Nenê, afetando também boa parte do grupo da Macaca. Não achei legal não. A pessoa pode, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. No contrato não tá dizendo que o cara tem que ser titular, né? Paulo Gomes, esse time da Ponte é ruim, que todo mundo sabe, todo torcedor da Ponte, viu, Paulão? Marcos Delgado, o chute do jogador do Guarani passou no meio das pernas do Nilson Júnior. Ninguém falou da grande defesa que o Luan fez. Marcão, você não ouviu a nossa transmissão, porque nós falamos e muito. Roberto Zapiens, vamos Macaca, outro dia de exame pra saúde, tá lá na Argentina, Roberto. Carlos Lemos Matozinho, Gustavo Carvalho, DJ Digo, daqui a pouco eu leio as mensagens, porque agora tem a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. A Ponte Preta já pronta, definida e escalada para a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia. Técnico interino Nenê Santana manda a campo hoje a Ponte com Luan Ribeiro no gol número 30. Na lateral direita, hoje número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, 4 Matheus Silva e 44 Nilson Júnior. Fechando o sistema defensivo da Macaca na lateral esquerda, o 33 é o argentino Gabriel Risso. No meio campo, número 15 Castro. 8 Emerson Santos, 21 Ramon Carvalho. E o 10, capitão Elvis. No ataque, 7 Dodô. 11 Iago Dias, repeteco da Ponte Preta do técnico Nenê Santana. Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis. Dodô e Iago Dias. No banco à disposição de toda a comissão técnica tem o William, Heitor Roca, Sérgio Rafael, Renato, João Gabriel, Luiz Aquim, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga, Matheus Sestes e também Hudson. Ponte Preta é a 14ª colocada, 38 pontos em 33 jogos. Ganhou 10, empatou 8, perdeu 15, marcou 34, sofreu 42 gols. Suspenso, é o seu principal artilheiro, com 7 gols na competição. Macaca que volta a campo segunda-feira, hein?
o último jogo da Ponte no mês de outubro. A Ponte volta a campo agora só em novembro. Dia 4 de novembro, segunda-feira, majestoso, 9 da noite, contra o Paysandu. Futebol Interior. E do outro lado tem o Mirassol, quarto colocado com 56 pontos, que busca mais uma vitória para voltar a ter a melhor campanha como mandante, principalmente estar ainda mais próximo da elite do Campeonato Brasileiro. Mirassol do técnico Moser, que repete a escalação pela terceira partida consecutiva. O Leão vem a campo com Alex Muralha no gol número 23, o lateral direito número 19, Lucas Ramon, a dupla de zaga 34, João Vitor, e 4, Luiz Otávio. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, é o 37, Zeca. No meio-campo, 25, ex-Ponte Preta, Neto Moura. 8, Danielzinho, e 27, o capitão da equipe, Gabriel. No ataque, 3 homens, 11 para Negueba, 7, Fernandinho, e o 49, o artilheiro de la Torre. Repeteco do Mirassol do técnico Mozart Santos. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca. Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. Negueba, Fernandinho e de la Torre. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem 2 goleiros, Vanderlei e Tomazella. E os jogadores de linha, Alex Silva, Gasal, Rodrigo Andrade, Bruno Matias, Isaac, Chico Kim, Yuri Castilho, Christian, Marquinhos e também o Léo Gamalho. Quarto colocado na competição, Mirassol, 56 pontos em 33 jogos. São 16 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Marcou 33, sofreu 24 gols. O De la Torre com 9 gols é o seu principal artilheiro na competição. Lembrando que o Mirassol volta a campo terça-feira que vem, 9h30 da noite, contra o Curitiba. Arbitragem responsável por comandar a partida entre Mirassol e Ponte Preta, válida pela 34ª rodada da Série B, tem o comando de Matheus Delgado Candançan. Os auxiliares Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e também Leandro Matos Feitosa. E no VAR, Adriano de Assis Miranda, todos do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 4 da tarde. Pelo meu aqui, 2 minutos, hein, para começar o jogo. O árbitro da partida tá apressadinho o árbitro, hein, Corsato? Vai esperar, né? Vai esperar das 4 horas da tarde. Esse árbitro aí já apitou o jogo da Ponte nesse campeonato, viu? Já apitou. Deixa eu mandar um abraço pro nosso WS, Wagner Santos. Tá lá em Americana acompanhando você, Carlos. Legal, apita o árbitro! Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Wendel Coral, com o Felipe Marques, na mesa de som, áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, a Mayla Siqueira, lá na Valinhos FM 87,9. Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito do time da Ponte. Já o time do Mirassol, todo de amarelo. Ponte vem de vitória, o Mirassol também vem de vitória. E a Ponte vem, bola com o Iago Dias, atacando se tivéssemos no estádio Moisés Lucarelli pro gol. Ei, Igor Inocêncio, hein? Pro gol, próximo ali pro gol que está direcionado à linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, goleirão Luan, defendendo o gol que seria o gol do portão de entrada do placar eletrônico, o maior placar eletrônico do interior paulista, 14-4. Marcelo falou aí do Candançan. Eu confesso que no site da CBF eu não consegui tirar nenhuma informação, né, mas eu só tinha 3 jogos do Candançan pela Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada 5, rodada 10 e rodada 27. Paysandu 1, Goiás 1, Brusque 1, Ceará 0, Botafogo 0, Santos 1. 18 cartões amarelos, 6 em cada jogo e 2 vermelhos. Era o que eu tinha do Candançan, mas... Pode não ter sido esse ano, então. Bola para a equipe do Mirassol, trabalha a bola aqui na ponta, fez levantamento na boca do gol do Zeca, sobe a zaga da Ponte com o Nilson Júnior, virou titular nesse time da Ponte agora, hein? Chega, tira de cabeça, vem o Igor Inocêncio para tirar dali. E aí, Marcelo, a sua expectativa para Ponte Preta e Mirassol? Gostei a princípio da escalação, a minha curiosidade era para ver como é que o Elvis vai jogar. Já não tô gostando muito porque ele tá jogando mais à frente dos atacantes, né? Tá jogando como se fosse um centroavante ali, né?
E nessa posição ele não vai bem. Ele vai bem quando ele joga de frente pro gol, quando ele arma o time, né? Não sei se ele vai tentar segurar a bola para esperar a passagem do Dodô, do Iago, que nesse momento ele é o cara mais adiantado do time. Enfim, mas era o jeito que tinha que jogar mesmo contra a equipe do Mirassol, que é um time muito bom e deve subir para a Série A na próxima temporada, Carlos. Lembrando que o Elvis joga pendurado, né? É Elvis e Risso. O Risso tá pendurado há um tempão. Mas o Elvis joga pendurado. Se tomar cartão, vai ficar fora do jogo contra o Paysandu. Oi. No time titular apenas os dois, mas no banco ainda tem Sérgio Rafael, Akin e Guilherme Portuga também com 2 amarelos. Pois é, e já pensou? O Elvis toma amarelo, aí entra o Guilherme Portuga e toma então, mano. Vem o time do Mirassol, bola aqui pro campo de ataque, vai queimando ali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Foi o Fernandinho, jogada do Zeca aqui pela esquerda pro capitão Gabriel. Gabriel fez o cruzamento na boca do gol, rasteiro, o Fernandinho bateu pro gol. Ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta, quase que o Mirassol chega lá, hein, Coral? Primeira boa chegada da equipe do técnico Mozart Santos, totalmente pela esquerda, né? Primeiro o Zeca encontra o Gabriel que cruza rasteiro e de primeira o Fernandinho pega mal na bola, mas passa perto. Foi por pouco que o Mirassol não abre o placar no Maião. Segue 0-0, mas a primeira chance foi do time da casa, Corsato. Mirassol que joga no Maião, né? O José Maria de Campos Maia, capacidade para 15 mil torcedores. O terror do interior, né? Segundo a torcida do Mirassol. E ele tem um leão como seu mascote. Tem gol. A bola, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Campeonato Brasileiro, Série A é gol do Palmeiras. Rafael Veiga, agora Palmeiras 1, Fortaleza 0. E lá no Maracanã, o Flamengo empata o jogo contra o Juventude. Agora Flamengo 1, Juventude também 1. Flamengo e Juventude vão empatando pelo placar de 1-1. Marcelo tá acompanhando o placar ao vivo, Futebol Interior. Hoje também não, acho que tá tendo ainda o jogo do Barcelona contra o Real Madrid, lá no Campeonato Espanhol. Tem Sauditão também, hein? Qualquer coisa Sauditão, eu posso passar resultado aqui. Sauditão nós não vamos falar não, mas Real Madrid e Barcelona a gente vai falar sim. Sauditão, se você quiser dar uma chegadinha lá no placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo placar eletrônico do Brasil. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A televisão mostra ali o Gabriel Risso do lado esquerdo, canto alto da tela, né? Canto alto de qualquer aparelho que você esteja aí. Do lado lá da torcida do Mirassol, e o cara falando um monte pra ele, mas ele não entende, viu? Bola pra ponte, olha o Iago Dias, vem pra cima dele, Muralha. Ah, Muralha, essa Muralha pode cair, ele cai, abraça a bola, sai do gol pra ficar com ela o goleiro da equipe do Mirassol. Bom goleiro, mas chama gol. Ponte ganhou de 4-2 aqui no Majestoso. Teve um jogo contra o Guarani aqui que o Guarani ganhou o jogo com uma falha incrível do Muralha. Ele é bom goleiro, rapaz. Ele faz defesas incríveis. Ah, eu não gosto, viu, Corsato? Eu acho ele bom goleiro, mas ele falha quando ele falha pra valer, viu? Falha com gosto. Ele já foi até goleiro de seleção brasileira. Foi convocado, cara, sim, pelo Tite. Com o Tite. Tite já convocou o Muralha. Aliás, o Vanderlei também, né? Não, Vanderlei, se eu não me engano... Não, só o Tite. Eu vou pesquisar, mas eu acho que o Vanderlei já foi convocado pra seleção também, hein? O Camilo, lembra do Camilo? Também foi? Ah, sim, mas aí, deixa eu ver. Bola aqui pra equipe do Mirassol. Vem, levantamento na boca do gol. Bola passa, vai embora, linha de fundo. Cruzamento aqui da esquerda. O Zeca sempre traz a bola pra perna direita, porque o Zeca, na verdade, né? Ele é destro, né? Joga mais na esquerda. Inclusive, tem medalha de ouro no peito com a seleção brasileira jogando pela esquerda, né? O Zeca, exatamente. O Zeca, mas ele puxa pra direita, né, Coral? Sempre fazendo cruzamento com a perna direita. É verdade, o Mirassol, desde o técnico Mozart, né, principalmente nessa Série B, tem feito as suas jogadas no ataque, predominantemente subindo pelo lado esquerdo do ataque da equipe, hoje com o Zeca já nessa posição. O cruzamento era na segunda trave pro Negueba, a bola passou, foi embora, mas vem mais Mirassol, Corsato. Nilson Júnior, falha feia, a bola volta pro Zeca, aqui na ponta esquerda, trabalha a bola com a perna direita, ele vira o jogo, toca a bola pra Gabriel, Gabriel trabalha a bola pra equipe do Mirassol, tem trabalhando bola o time do Mirassol, bola lá com 34, que é o João Vitor, trabalha a bola aqui pra equipe do Mirassol, vira o jogo pra Danielzinho tem o Daniel Moura pedindo bola, o Neto Moura pedindo bola, a bola volta pra Danielzinho, saiu
Lateral para a equipe do Mirassol fazer a cobrança, lateral cobrado. Bola para Danielzinho, tá lá na ponta direita, tenta fazer o passe pro Lucas Ramon, que já passou aqui pelo futebol de Campinas, jogou pelo Guarani, a bola volta aqui pelo meio, a zaga da equipe da Ponte chega para tirar. Vem Nilson Júnior, rouba essa bola para a equipe da Ponte, jogando adiantada, toca a bola para Matheus Silva. Matheus Silva põe bola aqui na ponta direita, muito forte o passe, não tinha ninguém na ponte, a bola acaba saindo, vai para lateral. Lateral para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Torcida do Mirassol hoje tinha direito a ingresso grátis na arquibancada no setor azul. Era só levar 1 quilo de alimento não perecível que entrava na faixa, né? A arquibancada descoberta, 40 a inteira, 20 a meia. Arquibancada coberta, R$80, 40 a meia. Arquibancada visitante, torcedor da Ponte, pagou 40 a inteira, R$20 a meia entrada. Pois é, né? A gente pergunta, por que o Mirassol consegue colocar ingresso grátis e a Ponte Preta não consegue? Por que, Wendel Coral? Boa pergunta. Eis a questão. Né? Pega lá um setor do campo, né? Não precisa ser o melhor setor, como eu tenho certeza que a arquibancada azul não é o melhor setor do campo lá em Mirassol, né? No José de Campos Maia, o Maião, né? E põe pro torcedor entrar gratuitamente. Cara, eu tenho quase certeza, mas, por exemplo, o ingresso, ele sendo validado, o Mirassol vai ter que pagar esse ingresso aí. Ok, mas o Mirassol tá custeando, tá pagando o ingresso. Não sai de graça pro clube, né? Mas é um bom ponto que o Carlos traz, porque se o Mirassol, que tradicionalmente falando, não chega nem perto da Ponte, consegue, por que a Ponte não? A Ponte tá tentando sair lá pelo lado esquerdo e essa saída da Ponte não tá legal. Então tá na hora do Luan começar a pifar essa bola, né, Luanzinho, meu querido goleiro da Ponte, né? Não tá dando, o Nilson Júnior já perdeu e agora foi sair tocando de novo, tocou errado, o Risto teve que jogar essa bola para lateral. É lateral para a equipe do Mirassol que sai jogando bola aqui com o Otávio, bom zagueiro que começou na Chapecoense, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, é o Luiz Otávio, né? Ele volta essa bola para Neto Moura que passou pela Ponte, vira o jogo, trabalha a bola para Danielzinho para Ramon, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola voltou pro time do Mirassol, vai queimar dali, vem na marcação, quem tá por ali é o Gabriel, ele fez a finta, a bola volta para Neto Moura, na cavadinha pro Lucas Ramon, toca de cabeça, pra trás, chega a zaga da Ponte pra tirar, né? E os caras do Mirassol estão pedindo pênalti ali. Pra trás, ninguém marcou. A Ponte tá frouxa. Detalhe. Na marcação. Detalhe no ar. Vai, Coral. Cruzamento do Neto Moura ali pra direita pro Negueba nas costas do Gabriel Risso. A Ponte agora deu mais sorte do que juízo, viu, Corsato? Segue 0-0. Bola pra equipe da Macaca. Bola pro Igor Inocêncio. Vai ter revisão. O pessoal do VAR já deve estar revisando aquele lance lá dentro da grande área. Aí agora o toque do Iago pro Elvis. Já ficou pé da vida com ele. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola volta pra Igor Inocêncio. Igor Inocêncio pra Matheus Silva. Matheus Silva toca a bola pro Luan. Todo de vermelho, o goleiro da Ponte. Não toca pro Nilson Júnior não, viu, Luan? Perna esquerda na bola, é canhoto, o goleiro da Ponte. Ele põe bola aqui no campo de ataque. Iago Dias para brigar com o Luiz Otávio, aí não dá, né? E o Elvis segue reclamando. 3 metros do Luiz Otávio contra 1,5 metro do Iago. Aí não dá, né? Bola aérea pra ele, não dá. Bola ali pela ponta, vira a bola pra De La Torre tentou tocar a bola pelo meio, toca a bola pro Zeca. Zeca tenta sair na jogada, a bola volta pra Ponte, falta. Falta em cima do Ramon. O jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança. Falta pra Macaco. Já tava impedido lá já, né? Mas vamos ver aqui esse lance. Nada, né, velho? Nada. Primeiro que o cara tava impedido, o Neto Moura. E depois também não foi nada. Não foi nada. Caiu de maduro o Gabriel, o capitão da equipe do Mirassol. Foi nada. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos chegar a 11 minutos passados desse primeiro tempo. No regressivo aqui dos canais Futebol Interior. 34 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série EB, Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. É o segundo jogo da 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Mirassol e Ponte empatam 0-0, Corsato. Sauditão lá no placar ao vivo, tá? Pelo Campeonato Espanhol, 11ª rodada, Real Madrid e Barcelona vão empatando 0-0. Mais cedo, Valladolid perdeu em casa pro Vídea Real por 2-1. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato.
Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Quero a sua participação, seja pelo WhatsApp 989-89-3526, seja aqui pelo chat no YouTube. Quero a sua participação também aqui no nosso chat, votando na nossa enquete. Quem vence hoje? Da Ponte, Mirassol ou empate? Vivi Vicente tá mandando boa tarde pra todo mundo aqui. Eu tô bem atrasado nas mensagens, viu? O José Maduro, poxa, para de secar, tá dizendo ele aqui. Tarde, diz o Joel Silva. Sérgio Soares, boa sorte para nós, meus amigos. Bora, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Rondonópolis do Mato Grosso, junto com a equipe FI. É o João Limírio Neto que tá com a gente. Aparecido Alves, boa tarde, equipe Futebol Interior. Vem o time do Mirassol. Bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol. Lucas Ramon pra fora. Ela passa, vai embora. Ninguém marcou o Lucas Ramon ali, o risco chegou atrasado. Ele meteu um dedaço na bola ali, ela foi embora na linha de fundo, Coral. Agora é diferente, né? O Mirassol chegando pelo lado direito do ataque, não pelo esquerdo, como fez no início da partida. O chute foi pra fora. Trouxe um pouco de perigo lá para a meta defendida pelo goleiro Luan Ribeiro, que não tem pressa para cobrar um tiro de meta. 13 minutos, 0-0. Carlos, o DJ Digo tá dizendo boa noite. Boa noite, DJ Digo. Ótima, um empate seria muito bom. Vamos, nega véia. João Batista de Paula também. Chamou, falou, Corsato. O Vanderlei nunca jogou pela seleção brasileira, tá? O goleiro reserva um dos goleiros, né? Que estão no banco de reservas do time do Mirassol hoje. Ele tem 40 anos. Só o Muralha, né? Muralha Vanderlei jogou muita bola no Santos, jogou muita bola no Curitiba. E aí saiu do Santos, foi pro Grêmio. Vasco, Grêmio, Operário. Aí do Grêmio, aí a carreira dele começou a desandar, mas tá num bom time, tá no Mirassol. E quem sabe, né? Vai conquistar o acesso aí pro ano que vem, quem sabe disputa a Série A de novo. Né? Provavelmente, e quando ele tava no Santos, eu lembro que muita gente pedia ele na seleção brasileira. Sim, no Santos, ele foi muito bem no Santos. Bola pra equipe da Ponte Preta, lateral aqui pelo setor de ponta direita, torcedor da Ponte tá lá, o Batata tá lá, o Plínio também tá lá, tem muita gente, tem muito torcedor da Ponte por lá também. Vem bola pra Ponte, vem levantamento na boca do gol, Castro toca de cabeça, ninguém da Ponte chegou, ficou fácil pro Muralha, sai do gol pra ficar com ela. Eu contei 10 torcedores. Nossa, mas o Marcelo é uma mala, né, cara? Eu tô falando quantos torcedores tem lá, pô. Vem o time do Mirassol, bola pro De La Torre, tá lá na ponta direita, foi puxado. Quem tava por lá na camisa número 11, o Negueba. Foi puxado, o Candansan marca, falta é falta, foi puxado ali pelo Ramon. Ramon Carvalho fez falta, é falta pra equipe do Mirassol, Coral. A falta tá um pouco longe, mas não deixa de ser frontal, né? Tava em cima do lance o árbitro Matheus Delgado Candansan. Falta marcada a favor do Mirassol. Falei frontal, não é bem assim. Então um pouco mais lá pra ponta direita. De toda forma, o Luan Ribeiro trabalha a sua barreira porque vem bola aérea. Lá na zaga da equipe da Ponte, 2 jogadores da bola. Um deles é o Zeca, o outro é o número 11, Negueba. O Negueba tá próximo da bola, o Zeca também tá próximo da bola. É o Negueba que vai na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra trás. Chega a zaga da Ponte com o Nilson Júnior. Na verdade, o toque foi com a perna esquerda, sempre buscando o Luiz Otávio. Zagueirão que é Bitelo. Zagueirão que é Bitelo, mas a zaga da Ponte chega para tirar com o Nilson Júnior. Já volta essa bola aqui pro campo de ataque, bola para Neto Moura pro Gabriel. Gabriel faz o passe, procurava aqui o Negueba, a zaga da equipe da Ponte tira. É o Ramon Carvalho, tira para trás, vem o Nilson Júnior, tira de novo, a bola volta para Ponte, bola para Ramon, traz a bola para perna direita, toca a bola para Iago Dias. Iago Dias deixou o Zeca na saudade. Vai, Iago, meu filho, vai você, viu? Porque tem 1, 2, 3, 4 homens do Mirassol, 4 homens do Leão. Na ponta, a bola voltou pro time da Ponte, bola para Igor Inocente, tinha ninguém para ajudar ele, né? Bola volta pro Igor para Iago, tem o Dodô na grande área, Iago pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Mirassol, mete a testa na bola pro Dodô, já bola aérea na zaga do Mirassol, não sei não, Coral, acho que não vai virar não, hein, Coral? Até porque não tem as suas duas referências, né, o Gé e o Gabriel Novaes suspensos, a Ponte perde muito, e até por conta disso também, né, de não ter uma referência ofensiva, um grandalhão, digamos assim, o Nenê Santana coloca hoje 4 atletas no meio campo e apenas Dodô e Iago Dias baixinhos no ataque da Ponte. Acho que a Ponte pode aproveitar mais as velocidades, a agilidade tanto do Iago Dias pela direita quanto do Dodô pela esquerda do que na bola aérea, Corsato. O Secret Lab ou a Secret Lab escreveu vamos Ponte Preta. O Paulo Carlos, cara, eu tenho, essa inveja é boa, viu, meu amigo? Porque olha o nome dele. Futebol Interior.
Paulo Carlos Alexandre. Ele tem 3 nomes em num nome só. Vem o time do Mirassol, bola para Gabriel, perna direita vai queimar dali, bateu pro gol, Luan! E espalma o goleiro da Ponte, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pro Mirassol e deu ruim pro jogador da equipe do Mirassol, camisa número 27, o Gabriel. Tá sentindo as nádegas, ou a nádega direita, viu, Coral? É isso, já colocou a mão logo em seguida, depois ali da finalização, ótima defesa do goleiro do goleiro Luan Ribeiro. Desvio providencial, joga a bola para escanteio. Salvo engano, o primeiro escanteio da partida lá pela ponta esquerda, Zeca na bola. É o primeiro, você está sempre certo, Coral. Primeiro o escanteio no jogo. Sempre. Vem Zeca para fazer a cobrança do escanteio aqui pela perna esquerda, pela ponta esquerda com a perna direita. Vem levantamento na boca do gol, primeiro pau. Sobe Castro para tirar de cabeça, a bola volta. Elvis. Iago, meu Deus. Ali na pequena área, lá do esquerdo, canto alto da sua tela, a bola voltou para o Iago. Tudo isso aqui no campo de defesa. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Igor Inocêncio. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a Ponte invariavelmente inverte os laterais, principalmente na cobrança de escanteio. O Igor, o que ele está fazendo lá do lado esquerdo, eu não sei. Mas estava lá do lado esquerdo o Igor Inocêncio. Bola aqui na ponta, trabalha a bola o time do Mirassol. Bola para Fernandinho. Fernandinho toca a bola aqui pro Gabriel. Agora parece que tá tudo certo com ele. Fez o passe aqui no meio, tocou, bola pro Negueba. Negueba pro Fernandinho. Vem na marcação, preciso a zaga da Ponte para tirar dali. Tira a zaga da Macaca, a bola volta aqui pela esquerda. Iago, trabalha a bola para Gabriel. Risso para Ramon Carvalho. Chuteiras azuis. Vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Elvis. Elvis, o nosso camisa 10. 2 assistências para 2 gols da Ponte contra o Brusque na última vitória da Macaca. Vira o jogo, trabalha a bola para Emerson Santos, tudo isso no campo de defesa. Bola pro Risso para o Nilson Júnior. Vou dar moral para você, Nilson, Matheus, e vou chamar um teaser. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Esse é o 4º jogo entre Ponte Preta e Mirassol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos demais, uma vitória da Ponte e 2 derrotas. No total são 18 jogos entre as equipes, com 7 vitórias da Ponte, 5 empates. Macaca perdeu 6, marcou 27, sofreu 24. Último jogo, Ponte 3, Mirassol 2. Não, deixa eu ver aqui, tá errado. Ponte 4, Mirassol 2, pela rodada 15, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Dia 12 de julho de 2024, Dia dos Namorados, e a Ponte deu de presente, né, para sua torcida no Dia dos Namorados a vitória para cima do Mirassol. O primeiro jogo entre as equipes também vitória da Ponte. Em 2008, Ponte Preta 3, Mirassol 2. Campeonato Paulista daquele ano, no Majestoso, a Ponte que não perde do Mirassol há 2 partidas. Mirassol vem bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola aqui com o Zeca. Zeca virou, trabalhou a bola aqui para Gabriel. Gabriel bola, volta, bola para o Zeca. Zeca vira, trabalha a bola na ponta, bola para a equipe do Mirassol é com o Neto Moura, ex-jogador da Ponte, trabalha a bola para Negueba. Negueba trança a bola aqui para a perna esquerda, virou um pouco mais atrás. Ele volta essa bola para o 8. O 8 é o Danielzinho. Danielzinho para Negueba. Negueba no meio para Lucas Ramon. Lucas Ramon na cavadinha, chegou o Risso para tirar. Tira o Risso, aí vem o Dodô, dá um toque na bola, volta a bola aqui pro Risso. Gabriel Risso dá um bico nessa bola, põe a bola. Tem ninguém na Ponte. Ô Marcelo, 20 minutos passados do primeiro tempo. Como o narrador tem que fazer, chamar o comentarista. Tô chamando, fala do jogo aí, 0 Ponte, 0 Mirassol. Então, foi o que eu falei, né? O Elvis é o cara mais adiantado. Do jeito que a Ponte tá jogando aí, não vai funcionar esse jeito do Elvis jogar, porque a Ponte tá jogando 4-5-1. Esse lance aí, Carlos. E vem Mirassol, a bola com o Della Torre, ganhou na grande área, fez o toque na cavadinha, não tem ninguém do Mirassol, a bola vai sair, vai embora na linha de fundo, tirou de volta pra Ponte, vai Corsato. Então, a Ponte tá jogando, na verdade, no 4-5-1, né? Ela coloca 2 linhas, uma de 4, outra de 5 e o Elvis na frente. E aí, então, quando a Ponte rouba a bola, o Elvis, ele recua um pouco, mas aí até o Dodô pela esquerda e o Iago pela direita estarem à frente do Elvis para receberem a bola, demora um pouco, a Ponte tem que ficar tocando. E tem dificuldade de tocar a bola. Castro, Emerson, o Ramon, né? Enfim, a Ponte está tentando ficar com a bola, mas tem que ficar mais com a bola para dar tempo do Dodô e do Iago eles se movimentarem à frente para o Elvis conseguir dar esse passe para ligar o ataque. O Mirassol é melhor no jogo, já teve 2 boas chances, viu, Carlos?
A Ponte Preta tem uma média de 5,9 finalizações por jogo. Se eu perguntar pro comentarista, quem tem mais finalização de média, Ponte ou Mirassol, Corsato? Mirassol. Errado, a Ponte. 5,9, Mirassol vem, bola pro campo de ataque, toque de cabeça pra fora! Passe, vai embora, era o artilheiro do time, o De La Torre. Cruzamento lá da direita do Lucas Ramon. De La Torre, também o Igor Inocente pra marcar ele, aí não, né, meu filho? Mas tá errado, né? Tem que ser zagueiro. O De La Torre subiu e essa bola não entrou porque Nossa Senhora do Majestoso pegou um busão e viajou para Mirassol, quase o gol do Mirassol, Coral. Jogada que mostra a versatilidade desse elenco do Mirassol, né? Ora pela esquerda, ora também pela direita. O cruzamento na medida do Lucas Camon e o De La Torre, o 49, que já tem 16 gols na temporada, 9 na Série B, perdeu um gol feito. Perdeu um gol que, evidentemente, muita gente faria. Bobear até o Marcelo ali na área. Teria feito esse gol, mas a bola foi pra fora, segue 0-0. Vem de novo os caras, olha o Mirassol, trabalha a bola na ponta direita, fez o passe, virou, trabalhou a bola pro Fernandinho, chegou o Nilson Júnior. O árbitro tá marcando jogada pra Ponte, quem tava por ali não era o Fernandinho não, era o 11, o Negueba. A bola acabou saindo, foi embora. Pintou um clima lá. Linha de fundo, é tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Falava aqui das finalizações, a Ponte tem uma média de 5,9 finalizações por jogo. O Mirassol 5,8. Mas hoje o Mirassol tá com 10,0, a Ponte tá com 0,0. Mas você errou, a Ponte tem mais finalizações de média. Ô Carlos, esse gol aí eu faria, ia pra galera, mas contra a Ponte Preta eu ia errar. Mas é o seguinte, a Ponte precisa ficar atenta na defesa, e quem era pra estar marcando ali o De La Torre era o Matheus Silva, tanto que o Igor Inocêncio fala, ó, o Fernandinho tava atrás de mim, eu tava marcando o Fernandinho. O Matheus Silva, ele tem que prestar atenção no jogador, não na bola. Ele ficou prestando atenção na bola. E aí o De La Torre ficou na costa dele, no costado dele. Então, quem tem que marcar o centroavante não é o lateral, é o zagueiro. Ponte tem uma média de 4,4 escanteios por jogo, Mirassol 4,6 escanteios. Cartões amarelos, o Mirassol 2,1 de média, a Ponte 3,1. A Ponte já teve 9 cartões vermelhos, o Mirassol só 6. Ou 6, a Ponte 9, 50% a mais, vem de novo, olha o Mirassol, Ramon de novo, pelo jeito é lado aéreo, o Mozart estudou o time da Ponte. É bola aérea na zaga da Ponte, mas desta vez a Ponte tirou, a bola volta pelo meio, bola para Neto Moura pro Negueba, tentou fazer o passe, procurava ali o De La Torre, a zaga da equipe da Ponte tirou, a bola voltou com o Luiz Otávio lá na ponta direita, não, é o João Vitor, que é o zagueiro lá na direita, ele vira, trabalha a bola para Danielzinho volta essa bola um pouco mais atrás para Lucas Ramon vira o jogo, trabalha a bola aqui para a equipe, domina só a bola para Neto Moura para De La Torre no meio para Gabriel pro Negueba, volta essa bola aqui para Neto Moura fez o passe, é na ponta esquerda, é pro Fernandinho, vem aqui o Dodô na marcação pra cima dele, volta a bola pra Zeca vai colocar a bola na grande área, levantamento na boca do gol, Risso! E olha, foi sensacional o corte dele, porque já tinha jogador do Mirassol nas costas do Risso. É escanteio pro Mirassol, segundo do jogo, Coral. Cruzamento muito consciente, mostrando muita visão de jogo. Ali o Zeca puxa pra direita, faz o cruzamento na segunda trave, o desvio fundamental ali do Gabriel Risso, o escanteio pra equipe do Leão. Lá pela ponta direita, Carlos. 25 minutos passados deste primeiro tempo, 20 no regressivo, tá 0-0 ainda, vem Danielzinho, é o 8, ele vem para fazer a cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, Nilson Júnior sobe de cabeça, a bola volta pelo meio, Nilson Júnior de novo tira, aí vem bola pro Elvis. Rapaz, eu achei que foi falta, hein? Achei que foi falta no Elvis, mas o Candançã não deu nada. A bola vem pro time do Mirassol, bola pro Neto Moura volta essa bola aqui pela ponta, ele trabalha a bola para a equipe do Mirassol, vira o jogo, bola para Gabriel, vem o camisa número 27, trabalha a bola para a equipe do Mirassol, ele volta a bola para Lucas Ramon fez o passe na grande área para trás, era pro Fernandinho, vai chegar na zaga da Ponte, tira, mas não tira legal não, era o Iago que estava na marcação, a bola volta para Zeca, medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas, ele volta essa bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Fernandinho pro Zeca, vai queimar daí, perna direita, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pro Zeca de novo, uma bomba pra fora, linha de fundo.
partido de volta para Macaca Canais Futebol no Interior. Aqui nós vivemos e torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Falta, né, Corsato? Em cima do Elvis foi. E tem gol, hein? A rede balança, placar ao vivo Futebol Interior. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, é gol do Ceará. Resultado bom pra Ponte. Ceará 1, Paysandu 0. Paysandu que é o próximo adversário da Ponte Preta no dia 4 de novembro, segunda-feira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos chegar a 27. Chegando a 27, 4, 3, 2, 1. 27 passado o segundo tempo, agora 18 para terminar. Primeiro tempo, Corsato. Primeiro tempo, 18 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu que giro, placar do futebol para você já. Vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. De La Torre vai fazer, bateu pro gol, pega na zaga, vai embora. Rapaz, quase o gol do Mirassol pegou no Nilson Júnior, porque se não fosse o Nilson Júnior, a Cidadela da Ponte tinha ido embora, hein? Coral, escanteio. Primeiro tempo todo do Mirassol e mais uma oportunidade nos pés do De La Torre. O Nilson Júnior chega bem, com os braços para trás. A bola bate nele e vai embora. Escanteio pro Mirassol na ponta esquerda. Zeca na bola. Vem Zeca para fazer a cobrança do escanteio. Ou o Zeca ou o Danielzinho de novo. É o Danielzinho pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para trás. A zaga da Ponte chega empurrando. Jogador da equipe do Mirassol, mas o árbitro deixou seguir porque a Ponte levou vantagem. Bola pro Elvis. O Marcelo já viu. O Elvis é o jogador mais adiantado do time da Ponte. Aí vai ficar difícil, né? Bola voltou pelo meio. Seguindo no giro aqui. 28 agora. 17 para terminar o primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que giro. Placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. José Maria de Campos Maio, Maião, Mirassol, Ponte 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos que começaram às 4h30 da tarde, no intervalo, Palmeiras e Fortaleza empatam 1-1, Atlético Paranaense vai empatando com o Cruzeiro por 0-0, Atlético Mineiro joga daqui a pouquinho contra o Internacional, mas tem mais dois jogos que estão no intervalo, Grêmio e Atlético Goianiense 1-1, Flamengo e Juventude também 1-1. Ah, tem mais outro, o Vitória vai vencendo o Fluminense, hein, pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Igor Inocência agora simplesmente se livrou da bola. Meu Deus, Gorila Raiz está chamando o gol. Elvis para correr atrás da bola na frente. Boa tarde, Corsatos. Eu sabia que a Ponte iria jogar na defensiva, porém não assim, né? Rifando a bola, vai ser igual ao derby, sem chutes no gol, sem continuar assim. Vem Mirassol de novo, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Silva tira, bola volta pelo meio, Neto Moura, trabalha a bola aqui pro Danielzinho, é isso. Vamos sofrer até o final do campeonato, viu, Gorilas Raiz? Ronaldo Neto acaba, pelo amor de Deus, seria bom resultado, hein? Bola pra Ponte, bola pra equipe do Mirassol, Danielzinho, recebeu do Fernandinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Luan sai do gol pra ficar com ela. Deixa eu dar moral pro pessoal do chat aqui. João Limírio Neto, é meia linha só. Fábio Fernandes, que time horroroso. Ainda bem que faltam 4 partidas para acabar esse campeonato. Do torcedor da Ponte, ô Fabião, eu não tô criticando você, tá? Mas eu acho que falar que o time é horroroso nessa altura do campeonato, né? É tudo que a gente já sabe, né? Renata Dalgalo, nós temos que abraçar esses caras, meus amigos. Meus amigos, minhas amigas, torcedores da Ponte, nós temos que abraçar esses caras. É eles que vão fazer com que a gente dispute a Série B o ano que vem. Não tem outra coisa. Se não der no abraço, não vai ser apupando os caras, não vai ser xingando os caras, que eles vão tirar nós dessa não. Né? Sandra Zanardi, vai Mirassol, Guilherme Ponte Preta, se a gente não atacar vai ficar difícil. Bola, quem tá atacando é o Mirassol. Bola aqui pro campo de ataque, chegou o Risso, se joga na bola, tira dali, joga a bola pra linha de fundo. O Secret Lab diz que tá direto de Portugal. Obrigado, Secret Lab. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela audiência. Hudson Batagini. Boa tarde, Corsato. Vamos sair dessa de qualquer jeito. Grande Hudson Batagini. Sérgio Dias. A Ponte tem que mirar o gol. Boa, gostei dessa, Sérgio Dias. Gostei do trocadilho. O Marcelo, tem o Marcelo aqui. Esse eu tenho certeza que é mais esperto do que você, viu, Marcelo?
Valeu, Marcelo escreveu, vamos, Ponte. Bola para a equipe da Macaca, é o Dodô. Já passamos de 30, 31 passadas, primeiro tempo de jogo. Mas tá 0-0 para nós. Tá 0-0 pra nós. Bola pra Dodô. Dodô na ponta. Segunda tem Hora da Macaca, hein? Hora da Macaca, segunda, 9 da noite comigo e com o Corsato Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quero a sua participação, vai lá no nosso chat, compartilha a nossa transmissão, vai ser bom ter a sua participação. Ponte, Nilson Júnior de novo, Nilson Júnior tá bem pelo alto, tá bem defensivamente, mas não consegue acertar um passe, coisa horrorosa. Se o Nenê não mudar essa plataforma de jogo, a Ponte não consegue sair, não consegue provocar o adversário, né? Olha, por incrível que pareça, é mais fácil ele afundar ou o Emerson ou o Castro entre os zagueiros e fazer uma linha adiantada de 5 na segunda linha, com os dois laterais, do que jogar do jeito que tá jogando. A Ponte tá jogando um 4-5-1. E esse 1 do ataque é o Elvis, cara. E aí quando ele pega na bola, ele não tem pra quem tocar. Então é melhor você fazer um 3-5-2, você colocar o Elvis centralizado no meio desses 5 aí, e você deixa à frente o Iago e o Dodô. Porque desse jeito a Ponte não vai machucar o adversário. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, em campo, Mirassol, Ponte e Mirassol, você com tudo, o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. E vem Mirassol de novo, vem o time de amarelo, parece ataque contra a defesa, vem Mirassol, bola com o Luiz Otávio toca a bola aqui na ponta, é bola pro Gabriel pede a bola, fala é minha. Me dá, é o capitão do time. O Gabriel joga essa bola aqui atrás, bola na ponta direita pro João Vitor pro Ramon, Lucas, chegou o Gabriel Risso, chega pra tirar dali, ele tira essa bola, joga a bola ali pra lateral, é lateral pra equipe da equipe do Mirassol fazer a cobrança, bola pra equipe do Mirassol fazer a cobrança, tem jogador do Mirassol sentindo. Eu fui dar uma olhada aqui nos chutes a gol, tá dizendo que a Ponte tem um chute no gol. Não, tá errado, tá errado. Tá 7-0 aqui pra 7-0. Não, eu cliquei aqui no errado, né? Tô errado. A Ponte não tem nenhum chute no gol. E tem jogador do Mirassol caído ali, hein, Corsato? Mas essa não é a primeira vez, né? Tem um jogador do Mirassol caído. O Mirassol tentou bater o lateral rápido pro atacante lá, mas ele acabou sentindo. E não é a primeira vez que isso acontece. Mas hoje, eu até gostei da escalação, mas eu não gostei do jeito que tá posicionado o Elvis. Não tá legal. O Elvis é o cara que fica mais adiantado. Pode ver, quando a Ponte tá sendo atacada, a Ponte joga no 4-5-1, né? O que ele poderia fazer? Não precisava nem mexer no time. O time que tá aí, você afunda ou o Castro no meio dos dois zagueiros ou o próprio Emerson, né? E aí você faz uma linha de 3 zagueiros, deixa 5 nessa linha de segunda linha e 2 atacantes. E o Elvis, você traz o Elvis para ser o central dessa linha de meio. Porque, repito, o Elvis pega a bola e não tem para quem tocar. Para ele conseguir armar o time, a bola tem que rodar de um lateral para o outro, para o volante, para chegar no Elvis, para dar tempo do Dodô e do Iago irem à frente. Quer dizer, a Ponte não vai chutar no gol desse jeito, vai ser muito difícil. O jogo tá parado, tem jogador caído ali, né, Coral? É o Negueba, vai embora, número 11, já sentiu o músculo posterior da coxa direita. Deve entrar o Yuri Castilho, camisa 77, já conversando com o técnico Moser. Então o Negueba, número 11, vai embora por conta de lesão muscular. Yuri Castilho, daqui a pouco vai entrar na equipe do Mirassol, Carlos. Esse Yuri não é o Yuri da Isa, Sabia que ele ia falar isso, cara. O Yuri da Isa parou. Foi contratado pela Isa, vai trabalhar no time da Isa agora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa implacavelmente. 35 passados do primeiro tempo, 10 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro no Maião. José Maria de Campos Maia em Mirassol, interior de São Paulo. Mirassol e Ponte, 34ª rodada Série B, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. No Clássico Espanhol, pela 11ª rodada, 2 gols de Lewandowski. Real Madrid 0, Barcelona 2. Também tivemos mais cedo Raio Vallecano 1, Alavés 0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Eu quero que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora.
É o 77, né? Isso. Yuri Castilho, a primeira dele, cartão de visita dele no jogo, hein, Coral? É isso, entrou tem 1 minuto na vaga do Negueba lesionado e já deu seu cartão de visita. Com a perna direita recebeu o passe ali do Lucas Ramon, a bola foi pra fora, mas já em campo o 77, Yuri Castilho só dá Mirassol no primeiro tempo e tem pelo menos mais 9 minutos ainda, Carlos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Felipe Marques. Presta atenção porque agora vai ser um show de teasers. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Corsato, não parece ataque contra a defesa. É ataque contra a defesa, diz aqui o Aparecido Alves. O Joel Silva, é o time que temos. Tô contigo, Joel. Agora, cara, falar torcedor do adversário, ok. Mas nosso torcedor, nossa, que time horroroso. Caramba, vocês não estão acostumados não, velho? E vamos com isso aí, vamos sair com esse time horroroso aí. Orlez Oliveira, Elvis num jogo que a Ponte precisa empatar, jogar com 1 a menos. Discordo. O Elvis, quando ele quer jogar, ele quer jogar. Bola pro Dodô. Dodô fez o passe aqui pela ponta direita. Bola pro Igor Inocêncio. Vem o Igor, vai pro cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do Mirassol, tira Zeca. Aí, Carlos, a Ponte roubou essa bola com o Emerson, deu pro Elvis. O Elvis teve que fazer um giro, esperar alguém passar, porque ele era o cara mais adiantado. Aí o Dodô passou rápido e depois o Igor Inocêncio. Mas dá pra arrumar, a plataforma no segundo tempo vai ter que arrumar. Não não precisa nem mexer no time, mas tem que arrumar o jeito aí de jogar pra Ponte dar mais pressão no time do Mirassol. O Gorila Raiz tá dizendo que concorda com o Marcelo, como sempre atrás dele. O Gorila Raiz pegou no seu pé mesmo. Sai fora, ó. Velho. Tô fora. Grande abraço. Aumentou o número de torcedores da Ponte lá, porque eu vi uma faixa da torcida jovem. Agora tem quanto, Marcelo? Pelo que eu contei por cima, 16. Marcelo falou que ia ter 1000 torcedores da Ponte contra o Brusque. Ele tá me tirando, né, cara? Você tá me tirando, né, Marcelo? Não sabe nada, velho. Marcelo não sabe nada de torcida da Ponte. Roberto Zapians. E o Renato tá perguntando, tá no banco. Fábio Fernandes, Marcelo, Elvis cansou de ser escalado assim. Não sei onde vem essa invenção. Eu também não. Só se ele fazer 1-2 com o Muralha. Aliás, a Ponte precisa chutar, né? Porque o Muralha, ele pega bolas difíceis. Mas ele também toma gols fáceis. Boa noite, Marcelo. Diz aqui o seu xará Marcelo Borges. Aqui é a melhor equipe de transmissão. Coitado do Albert. O Guarani dele tomou 4-0. Abraço pro Furacão do Oeste. Grande Marcelo Borges, é torcedor da Chapecoense. Vou falar uma coisa pra você. Se juntar, não pela tradição. Pela tradição, pelo amor de Deus, né? Mas se juntar nesse campeonato, Ponte, Guarani, Chapecoense, acho que não faz um time. Bola pro Mirassol, que golaço! Neto Moura de fora da área pro gol do Mirassol. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Vocês vão me perdoar, mas pra mim falha do Luan. Neto Moura bate, o Luan não chega e a bola vai pro fundo da rede. Cara, não tinha marcação, mas o Luan tava muito adiantado, cara. Tava muito adiantado, não pode tomar um gol desse. Neto Moura, é aquilo, né, cara? Nosso time é tão ruim que até gol do Neto Moura toma. Neto Moura, 25. É a camisa dele, essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Maião. Na marca de 39 do primeiro tempo. 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. Goleiro Luan, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Mirassol, o gol do Neto Moura, printa a tela aí, Coral. Um verdadeiro golaço, né? O Neto Moura estava em ritmo de treino, assim como o Mirassol vem levando esse primeiro tempo, porque a Ponte Preta é inoperante no ataque e dá muitas brechas na defesa. O Neto Moura já aproveita o lançamento ali logo do lateral, após a cobrança e sem marcação. Puxa para a perna direita, olha para o gol e no canto esquerdo do goleiro Luan Ribeiro. A bola morre no fundo da rede, tá aberto o placar do Maião. Agora Mirassol com o Neto Moura, primeiro gol dele na temporada 1. Ponte Preta 0, Carlos. Vamos lá, Corsato. Gol do Mirassol. Então, o Castro chega atrasado, o Emerson não tava lá, o Ramon também não. Se bem que o Ramon marca pelo lado esquerdo de defesa da Ponte, né? O gol foi pelo lado
esquerdo de ataque, direito defensivo da Ponte Preta, foi um golaço do Neto Moura. Foi um golaço. Não dava pro Luan pegar. Se não mudar o jeito de jogar aí, vai ser só Mirassol no campo de ataque. E vem de novo, vem os caras. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Pra mim o Luan falha no gol. Bola pra equipe do Mirassol, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem de novo, vai queimando ali, o Zeca bateu pro gol pra fora. E aí eles viram que se chutar, pode ser que entre, a bola vai embora na linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa implacavelmente. 41:40, 3:20 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro no Maião. Mirassol tá na frente. Neto Moura marcou 39 do primeiro tempo. Mirassol 1, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Brasileirão Série A, 31ª rodada, segundo tempo, Vitória 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Juventude 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Wendel Coral, do Marcelo Corsato, aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM, porque aqui, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte, Matheus Silva tirou a bola e no strike meteu o pé no jogador da Ponte lá também. Finalizações 8 do Mirassol. A Ponte estava zerado, mas o Dodô tentou dar um chutinho, um traque aqui. Não, mas saiu para lateral. Saiu para lateral, então Sim. não conta, né? Não. Então não conta. Deus conseguiu do céu. acertar a linha de lateral. Deus do céu. E gente, pra pode mim... mexer antes de terminar o primeiro tempo. Pra mim, não pode mexer antes de coisar o primeiro tempo, porque perde a alteração. Faltando 2 minutos pra acabar, deixa acabar esse negócio aí. Agora, o goleiro não pode ficar adiantado como o Luan ficou. Ele fica adiantado, o goleiro tem que ficar debaixo dos 3 palmas. Não foi falha. Foi falha do Luan, foi, sim. não Foi falha do Luan, sim. Não foi. Pra mim foi. Bola defensável e ele não pega. Eu fiz um tweet do Kaique França. Se fosse o Kaique França, a Ponte não teria tomado aquele gol ali. Bola pra equipe... Eu fiz um tweet do Kaique França no jogo do Kaique França contra o Guarani. Que pra mim ele é o melhor goleiro da Série B. E se fosse o Kaique França aí, ele não teria tomado esse gol. O Luan pulou atrasado. E pode ver, toda a bola que vai no canto, no jogo contra o Brusque, teve uma bola assim que foi no canto, parecido com o chute do Matheus Bueno do Guarani, e ele não chega. Pra mim, ele falha na bola assim. Era uma bola defensável, foi com curva, mas foi fraco. E o Luan não foi pra bola, infelizmente. Mas eu respeito a opinião de vocês. Bola aqui, o goleiro tem que ficar, quando a bola tá ali, não é cruzamento, o goleiro tem que ficar dentro dos 3 paus, o mais perto dos 3 paus o possível. Isso qualquer goleiro amador sabe disso. Ele tem que ficar dentro dos 3 paus. Bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Gabriel Risso, correu para pegar 44 passados do primeiro tempo. A bola volta pro Dodô. Dodô tem o Iago pedindo bola, ele toca a bola ali pro Iago, fez a finta, é o Ramon que tá por ali. Ramon Carvalho trabalhou, bola pro Castro pro Igor Inocêncio. Quem sabe um chutinho? Quem sabe um chute, Igor? Perna esquerda, mas queimada ali, bateu pro gol, foi travado. Foi travado, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Em Ponte, de novo, bola aqui pro campo de ataque, Dodô, passe muito forte, sai do gol, goleiro. Muralha primeiro com os pés. Aí ele vem até chegar um jogador da Ponte, não chegar ninguém, ele não vai tocar não. A bola fica ali com o time do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Passamos de 45. 3 minutos. Vamos até 48. Vamos até 48, informa o Wendel Coral. Marcelo Corsato, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É gol do Flamengo, Gabigol, olha ele aí. Agora Flamengo 2, Juventude 1, vira do Mengão no Maraca. Vem Mirassol, teve falta, mas o árbitro mandou seguir, bola pro Gabriel. Trouxe a bola, perna direita, vai queimar, ele bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Tão chutando, meu filho. Viram que deu certo na primeira, estão mandando ver de fora da área. E eu falei aqui, né? O Mirassol ele tem uma média de 5,8 finalizações. Só nesse primeiro tempo já são 10, pelas minhas contas. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chegamos a 46 minutos passados desse primeiro tempo. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, aqui nos canais Futebol no Interior. Luan Ribeiro, bico na bola, põe bola aqui pro campo de ataque. Castro, sobe na bola, não pega, a bola volta para Neto Moura. Tomamos o gol do Neto Moura, que faz, hein? Bola pro Elvis, olha o 3 dedos do Elvis pro Dodô, linda jogada. Dodô trouxe a bola pra perna direita, fez a finta, voltou atrás, trabalha a bola pra Ramon, Ramon pro Elvis, o Castro pede, o Elvis vai tentar tocar a bola ali na ponta esquerda, ela pro Risso. Chegou a zaga pra tirar, canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, meia esquerda, chega o Yuri, o Castilho dá um pico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança na pela ponta. Quem sabe no último minuto de jogo, quem sabe a Ponte tá com a bola no campo de ataque, bola pro Risso. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Toca a bola pro Elvis, o capitão da Ponte. O Igor Inocêncio levanta o braço, pede a bola, ele toca. Bola pro Igor Inocêncio. Igor vai levantar na boca do gol. Sai do gol, goleiro Muralha. Fica com ela, canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado em 87.9 Valinhos FM. Roberto César Santos, uma vergonha esse time. Que tenhamos força do além para conseguir 4 pontos. 4 não dá não, viu? 4 não dá não, Roberto. Estão falando que 42 não vai cair pela porcentagem do time que está hoje na zona do rebaixamento. Né? O time que está hoje na zona do rebaixamento, se ele manter a porcentagem que ele está tendo, ele não vai fazer 42 pontos. Então, eu já vi isso daí na internet, tem gente que fala que com 42 não cai. Ah, não sei não, hein? Não sei não, hein? 42 eu não diria isso, não. Precisamos de 6 no mínimo. Aponta ao centro do gramado. O árbitro da partida, Candansan Matheus Delgado. Candansan, 26. Ele é novo esse árbitro, hein? Nasceu em 1998. Ele é estudante, rapaz, profissão estudante, é novinho. 26 anos. Aponta o centro do gramado, fim de jogo no primeiro tempo. No Maião, 0 para Ponte, 1 pro Mirassol. Gol do Neto Moura, 39 do primeiro tempo. Vai, Coral. E o Neto Moura já falando, autor do gol, vamos ouvir. Tive para se defender, praticamente não atacaram o nosso gol. Fui feliz ali no chute, fiz um golaço, mas é continuar mantendo esse ritmo aí pra gente ampliar o placar e sair daqui com a vitória. Tá aí, portanto, o Neto Moura falando em manter o mesmo ritmo do primeiro tempo e destacou, né, que a Ponte pouco assustou, não fez nada no ataque, a Ponte Preta... Isso não é problema dele também, né? Exato. Não é problema do jogador adversário. Se tivesse um cone lá no lugar do Alex Muralha, a Ponte também não teria feito o gol porque não chutou. O Dodô falando, vamos ouvir. Nós temos que ter um pouco de calma, colocar o nosso jogo em prática. Vamos continuar trabalhando aí no segundo tempo, vamos ver o que você tem para falar. E se Deus quiser, nós vamos conseguir um empate e também uma vitória. Tá aí o Dodô falando, e apenas a título de curiosidade, no ataque hoje da Ponte, a Ponte tem o Dodô de 1,70 m e o Iago Dias de 1,75 m. Aí você pode falar, mas o Elvis também tá lá na frente de vez em quando. Pois é. Com seu 1,72 m. Aí fica difícil a bola aérea, né, Carlos? No ataque a Ponte só tem o Elvis, tá? Porque a Ponte joga no 4-5-1. E o cara, você falou do Neto Moura, mas o Neto Moura resumiu o que o comentarista vai falar no intervalo. Mas não é problema a Ponte dele, veio pra defender e o Mirassol amassou a Ponte no primeiro tempo, cara. Mirassol amassou a Ponte. Era pra ter goleado, por que ele não goleou, então? Já que o time defensivo... Cara, não vou ficar aqui criticando o cara, mas também não é problema dele. Ele tem que se preocupar com o time dele. O que ele quer? Ele quer que a Ponte brigando pra não cair, quer que a Ponte vá de peito aberto lá pra jogar com o Mirassol também? Tem que jogar mais bola esse Neto Moura aí. Na Ponte não jogou porcaria nenhuma. Tá jogando bem, Ricardo cara. Foi o melhor do problema dele. Eu não sou torcedor do Mirassol. Ricardo Monteiro, esse Dodô é ridículo. Jogando faz tempo louco, Ricardo. Que isso? Não entendo, a Ponte tá com medo de perder de goleada. Colocou todo mundo lá atrás, diz aqui o Gorila. O Luan nem pulou na bola também. Diz aqui o Gustavo Carvalho. A Ponte parece que tá com a menos. Como pode o time todo recuado e dar tanto espaço para chutar? Tem que mudar. Tem que trazer um técnico para mudar essa situação. Coisa que o Pagodeiro não vai fazer. Diz aqui o Roberto César Santos. O resto tá escrito na sua mensagem aí, viu, Roberto?
Fábio Fernandes, mostrando o gol novamente, golaço, hein? Nem jogando a luva. Esse time não tem raça nem marcação. Wilson da Rocha, muda a cada rodada. 42 não vai cair, não. O problema é fazer essa pontuação. Meu Deus, esse meio campo medonho, diz aqui o Ricardo Monteiro. Boa tarde, Corsato. Boa tarde, Ricardo. Cadê o Renato? Tá no banco. Também de cartão, Você desfalque? vai apresentar Não. o intervalo também? São 6, é isso? Como pode? Diz aqui o Marcos Roberto Fonseca. Você está cornetando o seu chefe? Pô, cara, É isso? chama o intervalo. Está suspenso na volta depois do intervalo. Essa cadeira estará vazia. Faltando 10 minutos para 6. Depois do intervalo, eu vou comandar o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o Unicef a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, são 5 da tarde mais 53 minutos, vamos ter 2 minutos e meio de intervalo, daqui a pouco começa o segundo tempo de Mirassol e Ponte Preta. Ó, como o Carlos já leu as mensagens aqui da rede social, né, eu vou até antes de ir aqui no Placar ao Vivo, falei que gostei da escalação do time, então eu não vou ser contra o que eu falei aqui, só que eu não gostei do jeito que foi formatado o time, tá? Não funciona, cara, desse jeito. E a gente já fala aqui no Futebol Interior, lá na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. Quando o Elvis joga
sendo o atacante do time, não dá certo. Ele joga de costa pro gol. Não tem pra quem ele tocar a bola. É uma dificuldade pro time chegar no ataque. Deu no que deu. Aí a Ponte não tá com. A Ponte não deu um chute no gol. E olha, que eu não é ser hater, não, mas eu não sou assim. O maior fã do Muralha. O Muralha, se você chutar 4 bolas nele, provavelmente uma ele vai deixar passar, né? Então você tem que dar trabalho pro goleiro do Mirassol também. Só que a Ponte não chuta no gol, cara. E não vai chutar no gol desse jeito. Tinha que ter mudado já a plataforma de jogo, ainda não decorreu. Eu não sei se ele treinou assim. Mas ele poderia ter afundado o Castro como um zagueiro, né? Aí, feito uma linha de 5 no meio, com o Elvis sendo o cara centralizado, com o Ramon pela esquerda, com o Emerson Santos ou o Castro pela direita, ajudando na marcação do Igor Inocêncio. E aí você coloca um pouco mais à frente o Iago e o Dodô, né? Pra Ponte tentar machucar o time do Mirassol. Agora, não precisava nem mexer no time. Agora, se eu sou o Nenê e o Boaro, eu já mexo no intervalo. Eu já tiro o Ramon, já coloco o Renato no time e já muda a plataforma do time, né? Ou então, sei lá, coloca o Akin como um zagueiro, ou um lateral para fazer uma dobra, né? O Elvis eu não tiro, não. Porque é um pouco... É uma ilha no meio desse time aí de inteligência, o Elvis, né? Porque a rapaziada tem uma dificuldade pra jogar bola, meu pai amado, né? Então pra ver se os atacantes jogam, pra fazer o Iago e o Dodô jogar. Porque por enquanto eles estão sendo assessor de lateral, né? Porque eles estão assessorando um volante que tá assessorando o lateral, né? E a rapaziada tá meio perdida ali, por exemplo, o gol do Neto Moura. O Neto Moura domina a bola livre. Não tinha ninguém marcando o cara, sabe? Então assim... gostei da escalação, mas não gostei do jeito que o time foi formado. Não funciona e não vai funcionar. Se a Ponte entrar do mesmo jeito no segundo tempo, o Mirassol vai chutar mais 20 bolas no gol e a Ponte vai chutar nenhuma, né? E se você não chuta no gol, você não faz gol, né? Repito aqui, não que eu acho o Muralha mau goleiro, não é isso, tanto que ele é titular do Mirassol, mas ele é um goleiro que se você chutar 4 bolas nele, uma vai entrar, mas a Ponte não chuta no gol. Não é porque o time tá não na parte tática, mas no campo tá errado. Tá errado. Gostei da escalação, 3 volantes, mas tá errado. O Elvis tá jogando errado, o time tá jogando errado, né? Então, ou ele mexe ou ele afunda um dos volantes ali pra zaga, faz um 3-5-2 ali pra fazer esse time jogar. Porque senão a Ponte vai ter a mínima chance de fazer um gol no time do Mirassol, porque não chuta no gol. Né? Geralmente a Ponte chuta pouco no gol, mas hoje, pelo amor de Deus, fizemos cócega. O Neto Moura, que pra mim foi o melhor jogador do primeiro tempo, falou. A Ponte veio só pra se defender. A Ponte nem pra uma bola não veio. A Ponte veio pra se defender e aí não vai. Estamos jogando com um time que vai subir pra primeira divisão. Nós estamos disputando contra o rebaixamento. Eu entendo, mas tem que jogar diferente, né? Não vai colocar o Renato, não vai jogar com 3 atacantes, não vai tirar um volante, então afunda um dos volantes pra zaga. E libera os 2 laterais ali pra fazer os 5 homens no meio, né? E põe o Elvis como cara centralizado nesse meio e abre na frente Dodô e Iago. Porque do jeito que tá não vai dar. E a Ponte vai sofrer o segundo tempo. Tem que chutar no gol, gente. Mas a Ponte contra o Mirassol não tem jeito, não vai ganhar. Desse jeito não ganha mesmo. Vamos lá. Brasileirão Série A, aqui no placar ao vivo, o Vitória vai empatando com o Fluminense 1-1. O Flamengo meteu já o 3º gol lá pra cima do Juventude. Agora Flamengo 3, Juventude 1. O Grêmio virou pra cima do Atlético Goianiense. 2 pro Grêmio, 1 pro Atlético Goianiense. O Fortaleza empatou o jogo contra o Palmeiras. Ai, que saudades. Moisés foi pra rede. Agora Palmeiras 2, Fortaleza 2. Logo mais, às 18h30, teremos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Um pouquinho mais tarde, 30 minutos depois, o Atlético Mineiro pega o Internacional. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino pega o Botafogo. Esse empate do Palmeiras é bom pro Botafogo. Teremos às 9 da noite, o Criciúma pegando o São Paulo. Pela Série B, apenas um jogo junto com esse da Ponte Preta. É o jogo do Ceará, resultado bom pra Ponte. Saulo Mineiro foi pra rede 1-0 pro Ceará
para cima do Paysandu, lembrando que o Paysandu é o próximo adversário da Ponte Preta. Bom, daqui a pouco começa o segundo tempo, mas vamos para o campeonato francês, 9ª rodada. O Lens vai perdendo para o Lille pelo placar de 1-0. O Angers venceu o Saint-Étienne por 4-2. O Reims perdeu em casa para o Brest por 2-1. Campeonato alemão, o Augsburg venceu o Borussia Dortmund, rapaz, por 2-1. O RB Leipzig venceu o Freiburg por 3-1. Já o São Paulo empatou com o Wolfsburg pelo placar de 0-0. O Stuttgart venceu o Kiel por 2-1. O Werder Bremen empatou com o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-1. Vamos para o Campeonato Espanhol, tá tendo jogão lá, hein? Bom, já tivemos Valladolid 1, Villarreal 2, Rayo Vallecano 1, Alavés 0, Las Palmas 1, Girona 0. E pintou goleada, hein? Santiago Bernabéu. Barcelona 4, 2 vezes Lewandowski. Uma do Yamal e o Rafinha. Nunca critiquei. Rafinha tá fazendo gol pra caramba, hein, velho? E mudou de posição lá no Barcelona. 4 pro Barcelona, 0 pro Real Madrid. Gente, 4-0, que passeio, hein? E vamos ter alteração na Ponte Preta, número 29. Daqui a pouco o Wendel vai informar. Mas tem que mudar, né, o Nenê? É o Everton Brito. Everton Brito não era o cara que eu colocaria. Na vaga do 21. Quem é Ramon o 21? Carvalho. Então ele vai mexer na plataforma do time. 3 atacantes, né? Quem sabe agora o time funciona mais um pouco, porque o Ramon foi figura apagadíssima no primeiro tempo. Fim do intervalo FI para concessionária Sim, restaurante do Dadá e também, é claro, junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, a concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vem aí ele para brilhar muito no segundo tempo, para quem sabe a Ponte consiga reverter esse resultado. CJC na área. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar no segundo tempo pra Ponte Preta e Mirassol, Mirassol em Ponte no primeiro tempo, deu Mirassol 1-0, gol do Neto Moura, 39 minutos do primeiro tempo. Vou pedir aqui pra nossa audiência, vocês acham que o Luan falhou no gol? Eu quero ser contrariado, não pelo Marcelo, pelo Marcelo eu sou sempre, mas eu quero saber da audiência, o Luan falha no gol, sim ou não? Apita o árbitro! A bola está rolando de novo no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Macaca em campo, Macaca querida, amor da minha vida. 2 chutes a gol só da Ponte no primeiro tempo, em direção do gol, né? Contra 11 do time do Mirassol. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Time do Mirassol, foram 11 chutes do time do Mirassol, jogando todo de amarelo o time do Mirassol. Trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Nilson Júnior para o Luan trabalha todo de vermelho, com a perna esquerda, volta a bola para Nilson Júnior, ele vai tocar a bola aqui no canto, mudou, vai Coral. Só para confirmar mesmo a alteração do técnico Nenê Santana na Macaca, o 21 Ramon Carvalho foi embora, entrou o 29 Everton Brito. Mirassol, tirando a entrada do Yuri Castilho no Negueba no final do primeiro tempo, é o mesmo que venceu a Macaca de forma parcial por 1-0, Carlos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, mandando mensagem hoje. Eu teria colocado o Renato, não o Everton Brito. Gostei da alteração, da saída do Ramon, que não fez nada no primeiro tempo, mas eu teria colocado o Renato. Aliás, vamos combinar, né? No primeiro tempo, quem fez alguma coisa no time da Ponte, né? Podia escolher a dedo aí, velho, tirar qualquer um, né? Tinha que mudar a postura do time, né, em campo. Acho que não é nem nome, né? Porque tá bom, a Ponte é inferior ao Mirassol, mas dá pra jogar mais um pouco, né? Dá pra jogar um pouquinho mais de bola, né? Né, Ponte? Mas é isso, bola aqui pro campo de ataque, a bola vinha, a Ponte teve 32% só de posse de bola contra 68% de posse de bola da equipe do Mirassol. Everton Brito tá em campo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Carlos Lemos Matozinho
Tá dizendo aqui, montou o time pra empatar, perde, volantes perdidos, Elvis também, colocaram o Cauã no lugar do Dodô, Matheus Regis no lugar do Iago, nada disso aconteceu. Olha o Mirassol, saindo com a bola no campo de defesa, era o Neto Moura, sai errado, bola volta, ele tocou no peito do Nilson Júnior com a perna esquerda, ele trabalha a bola pro time da Ponte, vira o jogo, trabalha a bola pra Risso pra Dodô, Dodô passou pelo Gabriel, fez a finta na ponta esquerda, virou pra Patrão, vem na ponta, vai Patrão, vem na marcação, ele faz a finta, a zaga da equipe do Mirassol tira a bola, volta pra Macaca, bola pro Emerson Santos, trouxe a bola pra perna direita, fez que ia bater, não bateu, vem ali a zaga da equipe do Mirassol, travando a bola, voltou pra Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol Muralha. Levanta, voa e pousa com ela em seus braços, Coral. São apenas 3 minutos do segundo tempo, mas já dá pra perceber que a Ponte tá um pouco mais forte na marcação e principalmente marcando mais presença no ataque. Agora o cruzamento, primeira vez, do Risso chegando forte no ataque pela esquerda, mas nas mãos do goleiro Alex Muralha. Quem sabe uma mudança de postura para Macaca no segundo tempo que vai perdendo por 1-0. Fábio Fernandes, nem o interino tem coragem de inventar alguma coisa, sempre a mesma coisa. O Wilson da Rocha já está criticando aqui o Everton, mais um morto vai entrar. Não precisa ser treinador para saber que o Everton Brito é titular nesse time. O Wilson fala que ele é morto, né? Já o Fábio Fernandes quer ele de titular do time. Esse é o futebol. Marcos Roberto Fonseca contra o Paysandu será diferente. Todos estarão de volta, até o goleiro. Será um jogão, diz ele aqui. Rapaz, jogo de vida ou morte contra o Paysandu, hein? Diz aqui o Roberto César Santos. O Paysandu tá perdendo pro Ceará, o Marcelo tá ligado lá. Vem o time do Mirassol, 4 minutos passados, segundo tempo de jogo, 0-0. Mirassol tenta fazer o passe, chega Nilson Júnior, rouba essa bola pra Ponte, trabalha a bola lá pro Everton Brito, quem sabe bom ataque da Ponte, já trabalhou, bola na ponta, é pro Iago Dias, tá sozinho também. Vem o João Vitor na marcação, o Iago vai tocar pro Dodô, perna direita, quem sabe dali bateu pro gol pra fora! A Ponte perde a melhor chance dela no jogo. Achei que o Dodô poderia ter avançado mais. Não precisava ter chutado assim direto. Ele bateu pro gol, ela passou linha de fundo. Mas a Ponte chegou, Coral. Tô contigo, Carlos. Mas não foi fominho o Iago Dias, né? Viu que estava sozinho, esperou a chegada do Dodô. Tocou o rasteiro. O camisa 7 optou por bater direto. Pra mim, poderia ter ido um pouco mais pra frente. Invadir a área e ter batido, mas ele optou por bater com o seu pé dominante, o pé direito. A bola subiu um pouco mais do que deveria. Alex Muralha apenas acompanhou, segue 1-0 Mirassol. Ô Carlos, pode até tomar mais gols no segundo tempo a Ponte, mas vai dar mais trabalho pro Mirassol, cara, do jeito que tá jogando agora. Vai ter gente no ataque, vai ter gente, a bola vai... Quando o cara que pegar a bola aqui no campo de defesa olhar pro ataque, vai ter 1 ou 2 jogadores no ataque. No primeiro tempo não tinha ninguém. Não colocou o Renato? Como assim? Diz o Marcos Roberto Fonseca. Vivi Vicente, Ponte, Renata Dalgalo, vamos empatar. Tomara, Renatinha. Tomara que a gente empate. Bola para a equipe da Macaca. Vem o Emerson Santos. No meio campo, o Emerson Santos ganha muita bola para o time da Ponte. Parece que sentiu ali. Ele fez o passe, tocou bola para o Iago, mas o passe foi muito forte. O Iago não pegou. Ele toca a bola para Neto Moura, autor do gol do time do Mirassol. Vira o jogo para Gabriel. E Gabriel para o Delator. Matheus Silva. Foi bem agora o zagueiro da Ponte. Toca a bola vem pelo meio. Bola ali na ponta pro Fernandinho pro Gabriel, Gabriel abre esse jogo, trabalha a bola aqui na ponta direita, ele abre o jogo na ponta, vem o time do Mirassol, trabalhando bola ali com o 19 que é o Lucas Ramon pra Gabriel pra Ramon, dentro da grande área, vai queimada, ele bateu pro gol, espalma goleiro Luan, sensacional, fantástico, espalmou, aí a bola voltou pro time da Ponte, Everton Brito, o árbitro tá pegando falta em cima dele, o jogo tá parado, Luan agora fez uma defesaça, hein, Coral? Na tabelinha, entre Gabriel e Lucas Ramon, lateral direito invadiu a área, bateu bonito, bateu forte, Luan Ribeiro bem posicionado, espalmou, fez a defesa, Mirassol no ataque, mantém Luan Ribeiro, portanto, a desvantagem apenas 1, segue 1-0 Mirassol. Ponte Preta atacando, se estivéssemos no Majestoso, pro gol do portão de entrada, do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. Defendendo o gol que seria da linha do trem no Majestoso. Ponte vem, bola para Igor Inocêncio, vem o Igor, volta. O Igor não voltou sendo aquele Igor, era o Everton que estava por ali. Bola voltou pro Elvis, o Elvis vai virar o jogo, da direita para a esquerda, no pé do patrão. Vem Gabriel Risso, 7 minutos, segundo tempo. Risso pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Mirassol, tira. Aí vem o Emerson Santos, ganha, morde no meio campo. O Emerson, nessa jogada, ele é muito bom. Ele rouba a bola pra Ponte, trabalha a bola pro Dodô, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Era o Yuri Castilho. Ele que entrou no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, no time do Mirassol, a 35 minutos do primeiro tempo. O Yuri Castilho estava na jogada,
Mas o árbitro não deu bola pra Ponte, não, deu só lateral. Então a Ponte no segundo tempo. Você já vê na tela aí. Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Castro, Emerson Santos e Everton Brito, que entrou na vaga do Ramon e Elvis. Dodô e Iago. O time do Mirassol, de Alex Mulhara no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Castilho e Uri, que entrou no primeiro tempo ainda. Fernandinho e De La Torre. Agora o Matheus Silva tem que avisar pra ele que ele estava perto da linha lateral, né? Perto, ele foi dominar a bola escapuliu dele, saiu, foi embora pra lateral pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. Que pataquada, hein, Carlos? Pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa pra você, viu? Mas pelo menos a bola saiu, né? Ele não deu no pé do adversário, tá bom. E ele salvou aqui uma bola que o centroavante do Mirassol, o atacante, não o centroavante, ia sair na cara do gol, né? O sistema defensivo até que tá funcionando mais ou menos. Mas a gente sabe que eles têm muitas dificuldades, né? Agora, pelo menos, a Ponte tá dando um pouco mais de trabalho pra defesa do Mirassol, né? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fábio Fernandes, Marcelo, é sempre assim, viu? Depois que toma o gol, a Ponte vai tentar atacar. Silvana Pereira, vamos Macaquinha, vamos empatar. Vem Lucas Ramon, já deu um chute pro gol, Luan teve que fazer a defesa. Ele volta a bola para Neto Moura para Gabriel, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Nilson Júnior de cabeça, ele vai bem, cara. Aí a zaga da Ponte tira de novo o Dodô, toca a bola pro Risso, o Risso toca essa bola para fora. Almozer domina com a perna esquerda fora da grande área, fora das 4 linhas, é claro que ele não é jogador mais, né? E a bola acaba saindo para lateral. Não tivemos nenhum cartão no jogo, né? Nenhum cartão amarelo no jogo até aqui. Tá zerado o cartão. Escanteio os três do time do Mirassol. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para escanteio. Escanteio para a equipe do Mirassol fazer a cobrança, o primeiro no segundo tempo, 4 no jogo, Coral. E foi o Matheus Silva quem optou por jogar a bola para a linha de fundo para não correr perigo. Escanteio para o Mirassol que não tem pressa, Danielzinho na bola. Mirassol tá ainda 59 pontos, Danielzinho pra bola, deixou bola pro Lucas Ramon, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Luan, vai pra ela, faz a defesa, o Luiz Otávio apareceu sozinho ali, meteu a testa, Luan foi pra ela, fez a defesa, até achei que essa bola ia pra fora, mas ele pegou a bola, encaixou, fez a defesa, já toca a bola pra Ponte, tem gol, bola ali na ponta, bola pra Castro pro Elvis, olha a bola, vai tocar aqui atrás, bola pro Emerson Santos, ele balança placar ao vivo, Futebol Interior informa. Comecinho do segundo tempo lá no Ceará, é gol do Paysandu, Rafael Ramos contra, agora Ceará 1, Paysandu 1. Paysandu vai a 41 pontos, nesse momento na classificação, abrindo 3 da Ponte Preta. Elvis trabalha a bola aqui na ponta, tem o Emerson Santos pedindo bola, tem ali também o Matheus Silva, ele pede para que o time avance, o time não avança, ele toca a bola para Matheus Silva volta atrás, por incrível que pareça o Matheus estava na frente do Elvis, ele toca essa bola na ponta direita, bola para o Igor Inocêncio, Iago tá na grande área, cruzamento por baixo, chega a zaga, tira a bola, voltou pro Dodô, pro Iago, toca de cabeça, pra fora! A bola passa, vai embora a linha de fundo, mas o Iago tá sentindo a cabeça, tá sentindo a nuca, mas o Dodô fez o passe ali pro Iago, o Iago meteu a testa nela, e aí ele bate a cabeça junto com o jogador ali da equipe do Mirassol, né? O camisa de número 34, o João Vitor, tá caído, o jogador da Ponte, Coral. É isso, Corsato. O gol não valeria, porque o Iago Dias estava em posição irregular e o Bandeirinha até marcou depois da conclusão da jogada. E o replay tirou aí a nossa dúvida, né? Realmente estava um pouco impedido, mas boa jogada aí da Ponte com os dois baixinhos do ataque. O Dodô pro Iago Dias, depois a pior pro jogador da Macaca, dividiu com o João Victor. Mas a Ponte perde uma boa oportunidade. Segue 1-0 Mirassol, que não tem pressa alguma, Carlos. E a Ponte no segundo tempo, Corsato? Melhorou, né? O time melhorou. Não vou dizer que vai empatar o jogo, mas melhorou. Pelo menos tá dando trabalho pro Mirassol, né? Tá conseguindo chegar no campo de ataque. O Muralha não trabalhou ainda, porque teve essa que estava impedida. E aquela do Dodô ele estou pra fora. Mas o jeito de jogar do time agora é melhor, né? Tá melhor. Quem sabe, né? Quem sabe? A Ponte Preta não consegue um resultado melhor
consegue pelo menos um empate hoje. E vai mudar. O Mozart viu que a Ponte melhorou e vai mexer 2 vezes, hein, Coral? É isso, a primeira vai embora ao 27, Gabriel, para a entrada do 32, Rodrigo Andrade, aquele mesmo. Gabriel vai embora com a 27, o 32, Rodrigo Andrade já em campo. E o Chico Kim, número 10, vai entrar. E quem vai embora é o Fernandinho, camisa 7. Fernandinho, camisa 7, foi embora. Chico Kim, número 10, já em campo, Carlos. Ele tira um atacante e um meia, coloca 2 meias, Corsato. O Chico também joga pelos lados. Mas não é atacante. Mas são Chico é 2 meia. bons jogadores. A Ponte vai ter que tomar cuidado. Aliás, eu acho o Chico melhor do que o Fernandinho. O time do Mirassol é melhor, mas o Chico não tem nada a ver com o Fernandinho, não. O Fernandinho é atacante, né? Mas o Chico é meio campo. Não, mas ele joga de atacante também. Ele pode fazer essa função aí. Enfim, o Rodrigo Andrade vai dar força no meio campo, né? O Rodrigo Andrade, ele defende, mas ele ataca também. Vem Ponte, o Iago ganha essa bola pra Macaca, não era o Iago que tava por ali, Ponte não. tá com a menos. Era o Emerson Santos, o Iago tá ali. Voltou agora então a Ponte com 11 de novo, tentou tocar o passe pro Elvis, aí chegou a zaga da equipe do Mirassol, tirou. Bola para Luiz Otávio, toca a bola para João Vitor, vai Corsato. O Emerson Santos é o melhor jogador da Ponte no jogo, hein? Aliás, o Emerson Santos está jogando bem já há um tempão nesse time da Ponte. Uma pena que o Emerson, seu outro companheiro, se contundiu. Vem o time do Mirassol, bola na ponta esquerda. Vem trabalhando bola para De La Torre. De La Torre trouxe a bola na ponta. Quem tá por ali é o Yuri Castilho. Ele fez a finta, chega a zaga da Ponte, tira a bola com o Everton Brito. A bola volta de novo para Neto Moura. Neto Moura na ponta, vira para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade pro Chico Kim. Vem o 10 dos caras, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Silva. Foi preciso o Matheus agora, porque tinha jogador do Mirassol ali. Aí vem o Igor Inocêncio, ganha, perde, ganha. Bola volta pra Zeca. Zeca trabalha a bola ali pro Gabriel. Gabriel na ponta, volta a bola pra Rodrigo Andrade. Estava no Vitória, subiu com o Vitória no ano passado, veio pro Mirassol, trabalhou. Bola na ponta é pro Chico Kim. Gabriel Risso estica o pezão e joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Lucas Ramon, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele trabalha essa bola aqui na ponta, procurava ali o jogador da equipe do Mirassol, a bola acabou saindo. Bola sai, vai embora, porque tu tá dando escanteio, é? Deu sim. Deu escanteio pros caras, hein? É o 5º escanteio no jogo, segundo no segundo tempo, Coral. Agora pela ponta direita mais uma vez e Chico Kim, camisa 10, já que entrou, Gabriel foi embora, é o dono da bola parada a favor do Mirassol, Carlos. Vem Chico Kim, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Mirassol. O Lucas Ramon tá dentro da grande área, velho. Pra golpear de cabeça, Chico Kim pra bola, perna direita, levantou, tocou no primeiro, pau, toque de cabeça, vai embora. De La Torre testa nela, ela vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior, marcou 15 minutos, 15 passados, é segundo tempo, meia hora para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 34ª rodada no Maião. José Maria de Campos Maia em Mirassol. Mirassol tem 1 no primeiro tempo, Neto Moura marcou a 39. 0 pra Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. Bom, o Arthur Eugênio mandou mensagem, falou: Marcelo, fala do Sauditão, então eu vou falar. 8ª rodada, mais cedo o Al Feihá empatou com o Al Itifá pelo placar de 1-1 e o Al Hilal venceu o Al Taiwan pelo placar de 2-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Meu momento é agora, meu momento, meu caminho é feliz. E se há uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Cara, o Marcelo, ele tira do sério. Tem jogo da Série A, jogo da Série B, e ele falando de Sauditão. Quem é que quer saber dessa porcaria aí, Marcelo? Placar ao vivo, tá bombando o Sauditão. Vai lá no placar ao vivo pra saber, pô. Vai falar do Sauditão também não, né? Não, o ouvinte quer saber. Vai aí, Carlos. Vem Mirassol, bola na grande área, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Kim pra fora! Olha o tamanho do cara que ganhou bola na aérea, na zaga da Ponte. Passe, vai embora a linha de fundo! Meu Deus. Aí eu parei, cara. Eles não marcam. O Nilson Júnior não pegou, o Risso tava de longe e o Kim testa nela. Quase, hein, Coral? Segundo gol dos homens. Teve tudo pra fazer o baixinho Chico Kim, mas acabou cabeceando pra fora. Olha o Luan Ribeiro, meu Deus do céu. Segue 1-0 pra equipe do Mirassol. O que você ia falar, Coral? Vai logo. Já você esqueceu, né? Depois você fala, tá? Vem De La Torre e Matheus Silva. Meu Deus do céu, hein? Matheus Silva pra cima do Danielzinho, que agora virou capitão do time. O Candançan não quer dar cartão não, hein, Coral? Se quisesse, ele poderia ter amarelado agora o Matheus Silva.
Merecia sim, a falta foi pesada, a falta perigosa agora a favor do Mirassol. O ouvinte quer saber, Marcelo, você falou aí do Sauditão, Liga Nacional do Gibraltar. Sai pra lá, velho. Hoje teve College e Macpis. Sai fora. Campeonato Brasileiro da Série A acontecendo, Série B acontecendo. E o meu placar ao vivo não fala, cara, da Série B. Torcedor quer saber quanto que tá Ceará e Paysandu, velho. 1-1. Aí, tá vendo? Tá mal informado, plantão. Já teve gol, mas é que não atualizou aqui no placar ao vivo ainda. Meu plantão. É falta pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. Tem que dar uma chamada no ar, cara, pro cara ficar atento. Tá proibido falar do Sauditão. Se falar do Sauditão, vai sair da jornada. Bola pra equipe do Mirassol. É falta pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. Quem quiser saber do Sauditão, vai lá no placar ao vivo Futebol Interior. Acessa lá. É falta para a equipe do Mirassol. E é falta perigosa, hein? Depois dessa falta, Corsato. Falta muito perigosa para o time do Mirassol. O Luan tá muito no canto esquerdo. Daniel para fazer a cobrança da falta. Chico Kim também. Zeca também. São 3 homens de amarelo. 1, 2, 3, 5 na barreira. Daniel para a bola, bateu pro gol. Pegou na barreira, foi embora. Linha de fundo, escanteio pro Mirassol. Já é o 6º escanteio no jogo, viu, Coral? Danielzinho agora que é o capitão da equipe do Mirassol após a saída do Gabriel. Ele bateu, a bola resvala na barreira, sai na linha de fundo, escanteio, Zeca na bola. Escanteio para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Vai, Corsato. Série B do Campeonato Brasileiro, Eric Pulga faz o segundo para o Ceará, 9 minutos do segundo tempo. Agora Ceará 2, Paysandu 1. Fica atento nesse jogo aí. Escanteio para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Vem Zeca para fazer a cobrança do escanteio. Zeca para a bola. 6º escanteio para os homens. Levantamento na boca do gol. Primeiro pau, Nilson Júnior. Sobe, mete a testa dela, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 19 passados do segundo tempo, tá 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. 1 pro Mirassol, 0 pra Macaca. Vem Lucas Ramon, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Volta essa bola pra trás pro João Vitor. Tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte tenta dominar essa bola aqui no campo de ataque. Sobe a zaga da equipe da Macaca para tirar dali. A bola volta para Matheus Silva. Matheus Silva para o Luan. Luan vai trabalhar a bola com a perna esquerda. Ele sai da grande área. Pede a presença aqui do Nilson Júnior. Nilson Júnior vem trabalhando. Quase 20 minutos passados deste segundo tempo. Dá 1-0 para o Mirassol. Mirassol está fazendo 59 pontos. Chegando muito próximo, muito perto do acesso. O time do Mirassol. Mirassol que faz um trabalho maravilhoso, sensacional. Bola do Emerson Santos. Fez o passe pelo meio. A zaga tirou. Bola voltou pro Elvis. Elvis tem o Iago pedindo na ponta direita. O passe é pra ele. Everton Brito tá na grande área. Iago bateu pro gol. Ele não cruzou, tá? Ele bateu pro gol, foi travado na hora do agora. A bola voltou pra Igor Inocêncio. Volta a bola pro Elvis. Elvis toca a bola na ponta. A bola pra Inocêncio. Inocêncio vai cruzar pra quem? Não tem ninguém na grande área. Aí vem o Inocêncio. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Não foi falta. Segundo o árbitro, né? Segundo o juiz, não foi falta. O Ricardo Monteiro. O Herculano Nascimento. Vivi Vicente. Ricardo Monteiro, Vivi Vicente, Marcelo Borges, tá todo mundo com a gente. Emerson Santos. Emerson Santos? Isso, sentiu ali, não sei se ele sentiu sozinho ou se foi algum braço, sobrou ali do jogador do Mirassol no rosto dele, confesso que preciso do replay, mas o Emerson Santos está caído ali com a mão no queixo, né? Na mandíbula ali, praticamente com dores do camisa 8 da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ah, e como passa! E ele é implacável o tempo, hein? 21 minutos passados, 30 segundos do segundo tempo. 23h30 para terminar o jogo no Giro do Giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série EB do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada no Maião, em Mirassol. Mirassol 1, Neto Moura marcou no primeiro tempo a 39.0, placar ao vivo. Futebol Interior, vai Corsato. Abertura dessa rodada, 34ª, ontem o Avaí sapecou 3-0 para cima do Vila Nova. Bola rolando no Castelão, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 2-1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que você seja a pessoa mais feliz do mundo.
Ah, como eu espero. E vai mudar. Vai vir atacante aí no time, Coral. Matheus Regis e Renato, autor do segundo gol da Ponte na vitória sobre o Brusque na rodada anterior, vão entrar. A primeira mudança é o Iago Dias, número 11 vai embora. Entra o 19, Renato. Iago Dias saiu com a 11, Renato, 19 já em campo. E quem sai para a entrada do Matheus Regis? Vamos lá. Deve ser o Dodô, né? Mas é ele mesmo. Dodô vai embora, número 7. Entra o 77, Matheus Regis já em campo, Carlos. O técnico Nenê Santana muda lá. Meu comentarista que gosta do Sauditão fala aqui, vai Corsar. Ah, eu não teria tirado o Dodô, não. Eu teria colocado o Renato, mas não teria tirado o Dodô, não. Sei lá, teria tirado o Castro, que a Ponte precisa atacar, né? Enfim. Mas tá bom, vamos lá. Até mesmo o Elvis, acho que antes até do Dodô, viu? Teria tirado. Cara, porque a Ponte precisa ter um time mais rápido. O Elvis só vai sair do time quando ele quiser. A hora que ele chegar pro Nenê e falar assim, Nenê, me tira. Aí ele sai. Bom, mas pelo menos... O Elvis é que nem você na transmissão. Até falando do Sauditão, eu não saco você. Então, é isso. Gibraltar, você não deu o resultado Macpis, hein? Fomos surpreendidos novamente. É o terceiro gol do Ceará, Você hein? eu já não sei, viu, Carol? Falando de Gibraltão. Aí Não, eu eu não sei. vou Você não é o meu Elvis, né, cara? Vai, Carlos. Até porque eu sou pé frio, né? Seguindo o script. Vamos lá. Tem bola na rede, tem gol. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior informa. Vai, Corsato. É o terceiro do Vozão lá no Castelão, hein? Agora Ceará 3, Paysandu 1. É o jogo da Ponte contra o Paysandu. O Paysandu já tem 40, né? Mas mesmo assim, vai ser aquele jogo de 60 pontos, né? Ponte Preta e Paysandu. Esse aqui, né? O torcedor da Ponte sabe que ia ser difícil, né? Mas a Ponte no primeiro tempo poderia ter jogado mais, como tá fazendo agora no segundo tempo, né? Por que não, né? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra Ponte, Matheus Silva. Público! Matheus Silva vira esse jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pra Igor Inocêncio. Igor Inocêncio tenta fazer o passe aqui pelo meio, a zaga da equipe do Mirassol tira, a bola volta, já público com o nosso querido Wendel Coral, porque a Ponte vem, quem sabe o ataque da Ponte, bola pro Elvis, vem ali o Chico Kim, marca o Elvis pede pra tocar a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Everton Brito pra Renato pra Matheus Regis pro Elvis, o Elvis procura a gente pra tocar, ele toca essa bola pra Gabriel Risso atrás para Emerson Santos. Anulado. Emerson Santos para Matheus Silva. Oi, Corsato. O gol do Ceará foi anulado pelo VAR, então volta ao placar. 2-1 Ceará para cima do Paysandu. Igor Inocêncio trabalha a bola no meio, tentou tocar a bola na ponta, chega a zaga da equipe. Era o Everton Brito que estava por lá. E o Renato já tá ali, né? Postado como centroavante. O Renato, a bola volta pro Zeca. Zeca toca errado, a bola volta pro time da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 25 passados desse segundo tempo no regressivo 20 pra terminar o jogo. No giro do giro e o giro que gira o placar do futebol pra você. Série B, Campeonato Brasileiro. Rodada número 34, Maião, Ponte 0. Mirassol 1, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Série A, o Vitória faz o segundo gol pra cima do Fluminense, agora a Vitória 2, Fluminense 1. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta tentava uma jogada aqui pela ponta. O Everton Brito, quando foi dominar, essa bola dominou errado. Essa bola, né? Aí a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. E o Emerson Santos já devolveu, né? O soco que ele levou, né? E o árbitro também não falou nada, já devolveu, né? No camisa número 8 lá, o Danielzinho. Já deu nele também, né? O árbitro acho que esqueceu o cartão, hein, velho? Se quiser, eu empresto o meu pra ele, cara. É, e ele mando via Sedex. E ele tem uma média de 6 cartões por jogo. São 18 cartões amarelos em 3 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o gol. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior informa. No Maraca, é o 4º gol do Flamengo. Agora Flamengo 4, Juventude 2. Flamengo vai vencer o Juventude pelo placar de 4-2. Público. Série A do Campeonato Brasileiro. Vai, Coral. Vamos lá, público pagante no estádio José Maria de Campos Maia. Arrisca, Marcelo. Estava contando os da Ponte, arrisca aí, vai. 5 mil. 7 mil. Agora assustei com o Carlos. Público, 4.997 torcedores para uma renda bruta de 77.910.
Público 4.997, renda R$ 77.910. Isso é porque tinha ingresso de graça. Eu fico imaginando, cara, a ponte na primeira, entre os Fizeram 4 campanha melhores. lá, A ponte entre os 4 melhores do campeonato. Como estaria o Majestoso no jogo contra o Mirassol pela uma rodada de número 34. Mas é isso, gente. Camisa, torcida, tradição não ganha jogo, né? Então é isso. Vamos ver ainda mais times, né? E com todo o respeito, claro, né? Porque tá fazendo um bom campeonato, uma boa gestão, e é isso mesmo. Mas vamos ver mais times como Cuiabá, Mirassol, Novo Horizontino, Amazonas, em breve em Série A de Campeonato Brasileiro. Bola para a equipe do Mirassol, Vinha, bola aqui pro campo de ataque, a bola voltou pro time da Ponte. Bola pro Elvis, olha o 3 dedos do Elvis funcionando, trabalhou, bola para Matheus Regis, trouxe bola na ponta esquerda, vem ali o Lucas Ramon na marcação. Esse Matheus Regis também, o pelo amor de auxiliar Deus, número 1 tá marcando número 2, né? O auxiliar número 2 tá marcando impedimento do Matheus Regis, atacante da Ponte. E aí, Coral, tava impedido? Se tivesse era pouca coisa, porque tava impedido. o Luiz Otávio ali também tava praticamente na mesma linha, mas estava um pouco mais pra frente sim, viu, Carlos? Pô, o cara fica 70 minutos no banco de reservas, cara. Quando a Ponte tem um contragolpe, ele não presta atenção na linha de zaga. Pô, dá licença, Matheus Regis. O Leandro Matos Feitosa foi quem anotou o impedimento do ataque da Ponte. Estava impedido sim, estava um pouquinho à frente o Matheus Regis. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, tem jogador do Mirassol caído, o jogo tá parado. Acabou. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Acabou lá no Maracanã, Flamengo 4, Juventude 2, acabou também em Porto Alegre, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1 e acabou o jogo do Palmeiras, hein? O Palmeiras não venceu o Fortaleza não. Palmeiras 2, Fortaleza também 2. E que partida tá fazendo o Emerson Santos, né, cara? Que partida. O Carlos vem falando já alguns jogos, realmente ele vem fazendo bons jogos, mas hoje, cara, tá jogando um bolão o Emerson Santos, tá jogando um bolão. E agora uma chegada ali em cima do Elvis, que tá lá estatelado no chão, viu, Carlos? Cara, 110, pela imagem não tava. Deixa seguir e espera o VAR. Ele fala, o cara 110. O Bandeirinha, ele acertou, né? Mas ele não seguiu o protocolo, que o protocolo é deixar a jogada seguir. Ele não seguiu o protocolo, tá certo aqui o cara sem dessa. Bola pra Ponte, vem o Igor Inocêncio, 30 minutos passados do segundo tempo, traz a bola pra ponta esquerda, vem o Igor, vem na marcação ali pra cima dele, jogador da equipe do Mirassol tira, aí o Zeca ganha essa bola, mas o Igor fez falta pra cima do Zeca, o Zeca ficou sentindo, o jogo tá parado, falta pro Mirassol fazer a cobrança, falta pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Eu vou passar a batida essa daqui, vai. Passa. Vou passar a batida, é melhor. Renata Dalgalo, foi mais ou menos o que eu quis dizer aqui, viu, Renata? Obrigado pela audiência. Vivi Vicente, antes de ver a Ponte em campo, temos que tomar calmante. Valeu. Marcos Roberto Fonseca, gás novo no time. Dodô é jogador, faltando 5 minutos. O Marcos Roberto tá gostando aqui, gostou da alteração do Nenê. Renato e Matheus Regis. Alguém, por favor, põe despertador no banco da Ponte. Diz aqui o nosso ouvinte, o internauta, o Ricardo Monteiro. Vem a equipe do Mirassol, 31 minutos passados do segundo tempo. Menos de 5 mil pessoas para ver o Mirassol em campo contra a equipe da Macaca. Isso é porque tem ingresso grátis lá. Bola na ponta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte, tira. Bola voltou pro Matheus Regis, tentou colocar a bola aqui na frente. Vamos ver se ele vai ganhar a bola, porque ali vem o Rodrigo Andrade. Foi melhor, preciso o Rodrigo Andrade que ganhou. Tocou a bola para Lucas Ramon. Vem Ramon, cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta pro Luan Ribeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa, o tempo é implacável. 32, segundo tempo, 13 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 34ª rodada no Maião. Para 5 mil pessoas, Mirassol e Ponte. 1 pro Mirassol, 0 para Ponte. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Pela Série B, o Paysandu segue perdendo para o Ceará pelo placar de 2-1. Série A, bola rolando para Atlético Paranaense e Cruzeiro. Comecinho de jogo. Com menos de 1 minuto, o jogador do Cruzeiro foi expulso, portanto, o Cruzeiro já tem um jogador a menos em campo. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro e Internacional. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Ponte vem, Elvis pro Everton Brito, vai queimada ali, bateu pro gol, pega na zaga. Aleluia, hein? Chegando a 33, a idade de Cristo. A Ponte conseguiu escanteio no jogo, hein, Coral? No chute travado do Everton Brito, escanteio pra Macaca na ponta direita, Elvis na bola, Carlos. Caramba! 78 minutos para conseguir um escanteio. Quem sabe na cobrança do escanteio. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Vai Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou. Everton Brito de cabeça. Na verdade ele tentou fazer o passe pro Nilson Júnior, né? Mas não deu. Sai no gol, goleirão da equipe do Mirassol, Muralha para ficar com ela. Meu comentarista, 33,5. Fala, comentarista, 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. A Ponte melhorou no segundo tempo. As alterações melhoraram o time também, né? Fazer um primeiro tempo pior do que um segundo tempo pior do que o primeiro tempo, só por Deus. O melhor jogador da Ponte segue sendo o Emerson Santos, mas se o Muralha, Carlos, trabalhasse por cachê no Mirassol, ia ser o cachê mais fácil que ele ia ganhar na vida dele, cara. Ele não trabalhou no jogo, cara. O Muralha, né? Parece o goleiro do Guarani no segundo tempo. Sim. Contra a Ponte. Se tivesse eu no gol, Ponte Pretano assumidaço, né, jogando no gol do Guarani, eu não ia conseguir empatar o jogo pra Ponte, porque não teve um chute no gol. Não tem. Bola pro Nilson Júnior, trabalha a bola na ponta, a bola pro Gabriel Risso, mas no segundo tempo a Ponte tá jogando mais bola, hein? Chegou a zaga da equipe do Mirassol pra tirar, ficou pedindo falta. O Everton, o árbitro não deu, tava na frente dele. O Cadança não tá afim de dar cartão e também não tá muito afim de marcar falta, não. Aí vem o time do Mirassol, bola na ponta, aí o Castilho, vem o Yuri, pede a bola aqui na ponta, o De La Torre, fez a finta, virou, trabalhou, bola na ponta, é pro time do Mirassol. Chegou a zaga da Ponte para tirar. Nilson Júnior, todo torto, porque ele é canhoto, tá na ponta direita. Chegou mesmo assim, conseguiu dominar, ganha essa bola para a equipe da Macaca. Ele trabalha a bola na ponta direita. Escorregou ali, hein? Senão, vem bola para Macaca, bola pro Emerson Santos. Emerson Santos é o Castro que tá por ali. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui de novo pro Emerson Santos. Emerson Santos fez o passe, virou, tentou tocar pro Everton Brito. Errou o passe, o Emerson Santos, a bola voltou pro Chico Kim. Chico Kim pro De La Torre. De La Torre pro Nilson Júnior. Vem ali na marcação. Vem o Chico Kim. Ele deu passe meio que pra ele mesmo. Aí o Nilson Júnior vai deixar essa bola sair. Chico Kim tá pedindo escanteio, mas o Bandeira tá dando só tiro de meta pra Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveita porque o tempo passa e como passa. 35 e 30 passados do segundo tempo. 9:30 no regressivo para terminar o jogo. Mais acréscimos, claro, do Candançã. 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Mirassol, José Maria de Campos Maio, Maião. O Leão tá vencendo a Macaca, 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Na Arena Castelão, segue Ceará 2, Paysandu 1 pela Série B. Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória venceu o Fluminense 2-1. O Palmeiras empatou com o Fortaleza 2-2. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Agora vem o Castro com o Yuri Castilho. Ali o Candançã tá perto dos dois. Os dois foram pro chão. Se não der cartão, ele vai levantar o Castro e vai dar cartão pro jogador da Ponte, Coral? Também deu um amarelo pro Castro. Primeiro cartão do jogo. Mas se não desce agora, juizão aí, pelo amor de Deus. Amarelo pro 15. Castro da Ponte não tava pendurado. Mas joga pendurado até o final do jogo a partir de agora, Carlos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Abraçar aqui o Fábio Fernandes. O Roberto Zapiens, Vivi Vicente,
O Rodrigo Félix, vitória importante do Mirassol, verdade. Mirassol vencendo hoje, vai a 59. Tá chegando próximo do objetivo, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo não acabou, mas tá chegando próximo. Bola pro Igor Inocêncio, o Renato pede, o Igor toca essa bola pro Matheus Regis. Quem sabe, vai Matheus, tá aqui no bico da grande área, lado esquerdo do campo, campo de ataque. Ele vira o jogo, toca a bola pro Emerson Santos. Emerson Santos pro Everton Brito. E aí o Everton Brito não conseguiu dominar essa bola. A bola foi embora, linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? No YouTube, Hora da Macaca, tá? 9 da noite. Procura aí você que tá com a gente aqui no YouTube. Procura lá, Hora da Macaca. Se quiser se inscrever no canal também, fique à vontade, tá bom? Para se inscrever no nosso canal, dá lá um joinha nas transmissões, enfim. Toda segunda-feira, 9 da noite, comigo e com o mano aqui, o Marcelo, a gente fala muito de Ponte Preta. E o Léo Gamalho vem aí. Tá tendo uma demora agora porque as duas substituições já estavam certas, mas o Zeca voltou a sentir alguma coisa e é tanto que mudou a substituição. A primeira pode confirmar, o De La Torre sai e entra o Léo Gamalho com a 99. A segunda entraria o Bruno Matias com a 16, mas o Zeca não tá legal, tá cansado, pediu para sair, portanto o Alex Silva, camisa 2, já na vaga do Zeca com a 37. O Bruno Matias não joga hoje, Carlos. Deixa eu perguntar, o Zé Mário tá no banco? Não. Aí, Marcelo, o Zé Mário é lateral esquerdo, não tá nem no banco aí. Não jogou na Ponte e também parece que não tá jogando no Mirassol. Mas tá, o Mirassol vai subir, né, Carlos? Ó, e teve jogo que ele foi titular do time e não jogou mal, não. Tá bom. Vai voltar pra Ponte, né? Ele tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. É por isso que não tá jogando. Deve ser essa cláusula. Pode ser isso também. Jogar contra o clube. Porque ele sempre entra. Geralmente ele entra. entra no banco, né? E fica no banco. Sim. Então tá certo. Então Vou pegar os últimos jogos aqui, já confirmo se ele estava ou não relacionado. Obrigado você que tá conosco aqui no nosso YouTube, tá? Wilson da Rocha. Ô, Wilson, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Tonis Som também tá ligado com a gente. Valeu. Um abraço. Marcelo Borges. Tá ligado conosco também. Valeu, Marcelão. Obrigado aí pela audiência. Rodrigo Félix. Marcos Marcelo. Carlos. Tá pedindo pra Ponte ajudar o Ceará. Marcão, se você for depender da Ponte, velho, tá difícil, viu? Bola aqui pra Ponte. Já você fala, Coral, porque a Ponte vem. Quase 30, quase 40. 39 e 40. Matheus Regis passou aqui na ponta esquerda. Pediu o Gabriel Risso. O Regis toca pro Risso. Ela é na grande área, né, Regis? Vamos combinar também, né? Toca a bola pro Elvis. Elvis voltou. Bola pro Matheus Regis. Matheus Regis pro Elvis. O Emerson pede. O Elvis toca a bola pro Gabriel Risso. Aí o Risso perde a bola. Ganha a bola. Tocou. Bola na ponta. É pro Everton Brito. Everton Brito tentou fazer o passe de cabeça. A bola pega na bandeira do escanteio, vai embora. Vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Mirassol. Vai, Coral. Sobre o Zé Mário, ele já foi relacionado para 7 jogos pelo técnico Moser no Mirassol, só que entrou em campo em apenas 3 oportunidades. Titular, quando estreou contra o Goiás, jogou por 73 minutos, depois 14 minutos contra o Vila Nova e mais 25 contra o Santos. A última vez que ele foi relacionado foi para a partida contra o Novo Horizontino. No jogo passado contra o CRB, sequer viajou para Maceió. Bom, vai. Cara, a Ponte tinha um jogador que a gente até deu uma camisa, um uniforme aqui, o cara não fez gol. Agora eu não vou lembrar o nome dele, cara. Era o atacante lá. Mas o Everton Brito, cara, me lembra muito ele. É melhor tecnicamente, ajuda mais o time. Mas o Everton Brito, cara, ele tem uma dificuldade pra olhar pra direção do gol. Parece que ele tem vergonha. E o Matheus Regis, então? Matheus Regis gosta de fazer gol contra a Ponte. Não, mas o Matheus Regis ainda olha pro gol, sabe? Sabe quando você tá na balada, você tá flertando com alguém, mas você fica com vergonha de olhar pra cara de quem você tá flertando? O Everton Brito, ele tem vergonha de olhar pro gol, cara. 41, vem Mirassol. Eles erram também, ó. O passe ali que deu o time do Mirassol, a bola acabou saindo para lá. Você tem vergonha de flertar com alguém que você já tá olhando? Não, você tá olhando. Aí a pessoa passa perto de você tem vergonha. Comigo acontecia isso quando eu ia pra balada. Ai, não. Cara, o Everton Brito me parece esse tipo de coisa. Ele não consegue olhar na direção do gol assim, velho.
Bola para a equipe da Ponte, é falta para Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 42 passados deste segundo tempo. 3 mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Brasileirão, 34ª rodada. Mirassol 1, Ponte 0, vem o time do Mirassol, bola aqui pro campo de ataque na marcação, chega Matheus Silva, tira a bola, volta pro Rodrigo Andrade, falta do Matheus Silva, nossa. Amarelo pra ele, né, Coral? Amarelo pra ele, fez a falta ali pra cima do Rodrigo Andrade, camisa 32 da equipe do Mirassol. Se antes o árbitro Matheus Delgado Candansan tinha deixado passar a falta que ele fez, agora amarelou o zagueiro da Macaca, o número 4, Matheus Silva. Seguindo do giro do placar, 34ª rodada em Mirassol 1, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Lá na Arena Castelão segue Ceará 2, Paysandu 1, mais cedo pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio bateu o Atlético Goianiense de virada por 3-1. 87.9, a voz da nossa gente. Eu espero que você seja a pessoa mais feliz desse mundo. Torcida da Ponte, né, não tá feliz, né? Não tá Ali feliz. eles estavam rindo, né? A Ponte tá chegando à 16ª derrota na competição. E o Mirassol tem uma falta perigosa, hein? Chico Kim e Danielzinho. Chico Kim e Danielzinho para fazer a cobrança. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. Agora não tem ninguém embaixo, hein? E uma barreira falsa ali da equipe do Mirassol. É o Chico Kim pra bola, bateu direto pro gol, golaço. Gol do Mirassol! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, cara, se você defender o goleiro da Ponte de novo... Bateu, chutou. Chutou é gol, cara. Olha lá, ó. Chutou é gol, cara. Ah, velho, vocês estão de sacanagem, né? Gol do Mirassol. Chico Kim, printa a tela aí, Coral. Cobrança de falta, o Chico Kim bateu no canto esquerdo do goleiro Luan Ribeiro e nessa já dou minha opinião. Falhou o goleiro da Ponte, a bola passa pela barreira, é verdade, mas ele chega até a encostar. Porém, o tempo de reação um pouco mais tardio do que deveria. Mata o jogo o Mirassol com Chico Kim, 2 pro Mirassol, 0 pra Ponte. Vai, Marcelo, fala aí. Cara, eu não acho que ele falhou, porque a cobrança foi muito bem feita, né? A bola passa, a bola faz uma curva por trás do cara que estava sendo o principal ali da barreira, né? E ele estava no outro canto, ele bota a barreira pro lado esquerdo e estava na onde não estava a barreira. A bola foi muito bem colocada. Ele não pega uma bola que é chutada no canto, ele não pega. No derby ele não pegou. Contra o Brusque, as bolas que foram no canto ele não pega. Contra o Mirassol ele não pega. Ele não pega uma bola que vai no canto, Marcelo. Tá bom, poderia um outro goleiro ter pego? Acho que sim, eu acho que foi até mais defensável do que o primeiro gol. Mas o resultado é justo, o resultado até mais justo. 1-0 tava pouco, 1-0 tava pouco, o Mirassol chutou quase 20 bolas no gol, né? A Ponte melhorou no segundo tempo? Melhorou, mas não o suficiente nem para fazer. Repito, o Muralha, se ele ganhasse por cachê, ia ser o cachê mais fácil que ele ganhou na vida dele. Mais 5. Vamos até 50 canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca. Time horrível, desde o goleiro, diz o Fábio Fernandes. Olha a barreira que o frangueiro fez, diz o Ricardo Monteiro. Goleiro ruim, time sem preparo físico, diz o Orlez Oliveira. E vem mais, hein? Se chutar é gol, velho. Bola aqui na ponta esquerda, vem ali o camisa número 77, é o Ieiro Castilho. Tocou bola para Rodrigo Andrade. Andrade pro Chico Kim. Chico Kim vem cruzamento, levantamento. Não deixa chutar, hein, Ponte? Não deixa chutar. Vem bola pra grande área, ainda bem que foi pra fora do gol. Ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Mirassol fazer a cobrança. Ronaldo Neto, técnico. Não teremos técnico, Ronaldo. Acho muito difícil. A informação que eu tive antes do jogo é que o Nenê vai continuar, né? Se bem que a Ponte tem... O próximo jogo da Ponte é dia 4. A Ponte não joga mais esse mês, né? Só daqui a 9 dias. E vem o Léo Gamalho, que entrou no jogo e tá louco pra fazer gol. Bola na ponta, fez a finta, trouxe a bola, fintou, vai fazer o gol do Mirassol. Gol! Yuri Castilha do Mirassol. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
com requinte de crueldade, né? Limpou todo mundo, inclusive o goleiro. Pro fundo da rede. O terceiro gol do Mirassol. Tá escrito nas estrelas. Mirassol 3, Ponte Preta 0. Goleirão Luan, mais uma vez. Essa você só pega lá no fundo da rede. Printa a tela aí, Coral. Pode dar assistência pro Matheus Silva. Zagueiro muito desprovido de qualidade técnica. Entrega a paçoca e o Mirassol mata o jogo mais do que já estava definido. Yuri Castilho protagoniza um verdadeiro golaço no José Maria de Campos Maia. Limpa a zaga como quis e no final deixa o goleiro para trás também. Completa 3-0 pro Mirassol, mais um vexame da Ponte Preta na Série B, Carlos. Gol do Mirassol, Corsato. Então, tem que ver se não estava impedido o Léo Gamalho quando ele recebe, né? Tem que ver se o Léo Gamalho não estava impedido. Mas foi um golaço, hein? Mirassol 3, Ponte Preta 0. Segunda tem Hora da Macaca. Hora da Macaca, segunda-feira, 9 horas da noite. O juiz tá vendo isso, né? Ele tá dando uma olhada ali, tá checando o gol, né? Marcelo, eu não vi impedimento do Léo Gamalho, não. Mas o Marcelo deu uma fitada aqui, vamos ver, né? Tá vendo o do Léo Gamalho. E a Ponte vai mexer, né? O Portuga tá pronto para entrar, camisa 70, agora autorizada a substituição no lugar do Elvis. Camisa 10 vai embora, entra o 70, Guilherme Portuga, o gol aparentemente validado, Carlos. 3-0 para a equipe do Mirassol. Entra o Portuga, o Elvis não tomou cartão, né? Tava pendurado. Sai com o time perdendo pelo placar de 3-0. Quem tá pendurado é o Risso agora no campo, né? Tá pendurado. E agora o Portuga, né? O Portuga entra, tá pendurado. Vamos ver se ele tá entrando para tomar o cartão amarelo também, né? Bola pro Risso. Risso trabalha a bola aqui pra equipe da Ponte. Torcedor da Ponte. Vamos sofrer pra caramba pra não cair, pra não ser rebaixados, né? Que time horroroso, né? Que a nossa diretoria montou. Mas não é esse jogo do Mirassol, não. Pode perder de 12-0 aqui, que esse não vai fazer tanta diferença assim. Na próxima segunda-feira contra o Paysandu, jogo de 60 pontos pra Ponte. Bola na ponta, Everton Brito tenta trabalhar, bola na ponta direita, chega por baixo, a zaga da equipe do Mirassol tira. O problema, né, é que a Ponte vai tomando goleada, né, e aí vai ficando com um saldo negativo muito ruim, né, e isso aí também é o segundo critério de desempate, né, a primeira é a vitória, o segundo é o saldo de gols, e a Ponte vai tomando goleada, né, e vai ficando com o saldo muito ruim, né? Ponte que no primeiro turno venceu o Mirassol pelo placar de 3-2. É escanteio pra Ponte. Vem Igor Inocêncio pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. A bola passa, sobe, chega a zaga, tira. Aqui pra mim tá 3-2, Marcelo. Depois a gente dá uma olhada direito aqui. Bola pro Guilherme Portuga, fez a finta, passou pelo primeiro, toca a bola pro Matheus Regis pra fora. Pelo menos o Matheus Regis chuta no gol, né? Diferente do Everton Brito. Pois é, mas chutou pra fora, né? Deixa eu ver aqui, foi 4-2 mesmo, né? Série B, dia 12 de julho, é isso, 4-2. 3-2, foi o primeiro jogo, mas aí foi vitória da Ponte, primeiro jogo. E a Ponte não perdia pro Mirassol há 2 jogos, né? A Ponte não perdia pro Mirassol há 2 jogos, a última derrota foi na Série B em 2023, 3-0 em casa. E tá perdendo de novo. E o Candança não quer saber de jogo, não. Menos de 50 minutos, ele acaba com o martírio do torcedor da Ponte, faz a festa, a pequena torcida do Mirassol, né? 5.000 torcedores no estádio Maião, 5.000 torcedores comemorando a vitória do Mirassol pelo placar de 3-0, 3 para o Mirassol, 0 para a Ponte. O Mirassol vai a 59 pontos na competição. Mirassol agora é o terceiro colocado, né? O mesmo número de pontos do Santos e o mesmo número de pontos do Sport. Aqui Santos e Sport não jogaram, né? O Mirassol tem 17 vitórias, mas aí no saldo de gols ele perde para os dois times. O Santos tem 21 e o Sport 17. Olha que o Mirassol meteu 3-0 na Ponte, hein? Mas é isso, tá aí na 59, pontuação de líder. Pode perder a posição para a equipe do Novo Horizontino. O jogador da Ponte falando aí, Coral. Renato, vamos ouvir o camisa 29 que entrou no segundo tempo. A gente não jogou nada aqui. Felizmente demos muito espaço. A equipe dele aproveitou. Não tivemos nenhuma chance de gol. Isso é um absurdo. No jogo todo a gente não tem uma chance de gol. Mas fazer o quê? Vamos trabalhar agora. E tem um jogo difícil em casa contra o Paysandu. Ganhar o jogo. Tá aí o Renato falando após essa derrota 3-0. Foi sincerão. Jogou nada, né? Jogou nada. Jogou nada. A Ponte jogou nada. Primeiro tempo da Ponte foi horroroso. Segundo tempo que a Ponte tentou jogar um pouquinho mais, depois dos 39. Mas vamos combinar. A Ponte vai precisar, não sei, né? Eu tenho uma opinião do goleiro da Ponte, o titular, o Pedrão, de que ele é bom goleiro. Mas a Ponte vai precisar testar outros goleiros aí, porque o Luan hoje, né? Pelo amor de Deus, cara. Dos 3 gols, 2 põe na conta do goleiro da Ponte, infelizmente. O primeiro, então, pelo amor de Deus, cara.
Pelo amor de Deus. Segundo também, uma coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Ah, Corsato, com o Luan, sem o Luan, a Ponte ia perder o jogo, até acho que ia. Mas hoje no meu blog lá, o Luan vai ter nota 2 e olhe lá, hein? 2? Você vai dar pra ele ainda? Ó, tomou 3 gols, você vai dar 2? Ah, bom. Ponte perde o jogo pelo placar de 3-0. A gente vai pro intervalo. Na volta, o Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Fica por aí, Valinhos FM. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira, às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você, você e eu. Aquela história, aquela música do Zero, com Paulo Ricardo. Agora eu sei. Tem gente boa que me fez sofrer. Tem gente boa que me faz chorar. Ê, Ponte Preta, hein? Cê é gente boa, mas pelo amor de Deus, hein? Jesus amado! Primeiro tempo, péssimo. Segundo tempo deu uma melhoradinha, mas aí
2 gols no final. A Ponte perde mais uma no campeonato. 3 para a equipe do Mirassol, 0 para a Ponte Preta. Mirassol a passos largos para a Série A na próxima temporada. E a Ponte Preta, se não se cuidar, o ano que vem vai disputar a Série C. Mas ainda tem 4 jogos, precisamos de 2 vitórias para ficarmos livres do rebaixamento. Tem gente que fala que é até menos, né? Mas vamos aguardar. O Wendel Coral foi o repórter do jogo, Carlos Corsato transmitiu. E agora, no nosso fim de jogo, para concessionária Sim, para restaurante do Dadá e para Hipercap Brasil. Tenho que liberar o repórter, então vou fazer isso. O Wendel Coral, o seu destaque final. Mais uma derrota da nossa macaquinha. A Ponte perde, o Mirassol vence. Coral. Mais uma, né, Marcelo? A 16ª derrota da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, que tem apenas 8 empates e 10 vitórias. São 38 pontos, 2 de vantagem para a zona de rebaixamento. Porém, todo mundo ainda joga na rodada. A Chape enfrenta o Brusque fora de casa. O CRB enfrenta em 2 dias, né, na segunda-feira, o Coritiba. Enquanto o Botafogo, na terça, pega o Amazonas fora de casa. E o Ituano, que tem 34, pega o Santos também na segunda-feira. Então a Ponte, que hoje é a 14ª, pode terminar, inclusive, essa 34ª rodada da Série B na zona de rebaixamento, a depender da combinação de resultados. O Mirassol, como você disse, continua na 3ª posição com 59 pontos, só que agora tem 5 de vantagem pro 5º colocado, que é o Ceará, que agora tem 54. A Ponte tem pelo menos o goleiro Pedro Rocha, que já cumpriu seus jogos de suspensão, assim como o lateral direito Luiz Felipe e os atacantes Gabriel Novaes e Gé. Portanto, a Ponte que vai ter, pelo menos em termos de suspensão, mais reforços, ao menos 4 jogadores, e fica na expectativa de, quem sabe, da recuperação de 2 atletas que estão entregues no departamento médico, o zagueiro Joilson e o volante Emerson, e quem sabe com um novo treinador, né? A Ponte, que se reapresenta apenas na terça-feira à tarde, tem aí mais de uma semana até o próximo jogo, dia 4 de novembro, confronto importantíssimo contra a equipe do Paysandu, que com a derrota permanece com 40 pontos, é o primeiro time na frente da Macaca. Enfim, próximo jogo completamente decisivo para as pretensões da Macaca para o futuro, se vai jogar a Série B em 2025 ou se será rebaixado para a 3ª divisão nacional. De 4 jogos que agora faltam, pelo menos, sendo mais conservador, de 2 vitórias para chegar a 44 pontos, a ver se um número menor salva a Ponte Preta, mas o drama continua e mais um vexame foi registrado hoje fora de casa. Só para a gente passar também o retrospecto completo da Macaca fora de casa nessa Série B, em 17 jogos, 1 vitória, 6 empates e 10 derrotas. Sempre um prazer, viu, Marcelo? Estar ao seu lado, do Carlos, do também Felipe Marques e, claro, de toda a nossa audiência. Um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Beleza, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Bom, o Wendel volta na segunda-feira que vem, não nessa, né? Na próxima, dia 4, Ponte Preta e Paysandu. Jogo importantíssimo, final de campeonato para Ponte Preta contra o Papão da Curuzu, no estádio Moisés do Carelli. Aliás, a Ponte tem Paysandu, não sei se a ordem é essa, né? Mas Paysandu, Vila Nova, Sport e Avaí. São 4 jogos aí que a gente tem que arranjar de qualquer jeito. 2 vitórias para não sermos rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito se vamos ter treinador ou se não vamos ter treinador. Tem as notas do jogo. Eu vou dar as minhas notas aqui na transmissão. O Carlos dá as notas dele no blog, no portal futebolinterior.com.br, logo após o jogo, né? Tem a ficha técnica do jogo, tem a opinião do internauta, tá? Tudo isso para você que tá junto com a gente. E se o nosso treinador, o Nenê Santana, hablar em Mirassol e tivermos condições, a gente também vai trazer a palavra do treinador. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. O Wendel Coral falou, sim, a Ponte pode terminar a rodada, Carlos, na zona do rebaixamento. Mas eu acho improvável. É possível? É, mas eu acho improvável. Por quê? Porque, por exemplo, o CRB ele vai pegar o Curitiba. Se bem que o Curitiba também, não... O Curitiba é uma na foice, a outra na ferradura, né? Então, mas o CRB vai jogar fora de casa contra o Curitiba. E um outro jogo aqui tem Brusque e Chapecoense. Por exemplo, se o Brusque vence, ele não passa a Ponte e mantém a Chapecoense atrás. Se a Chape vence, ela passa a Ponte Preta, tá? Mas eu vou até tirar esse jogo aqui, que é um confronto direto, eu vou pro outro jogo, Amazonas e Botafogo, né? Então,
desses 3 jogos aqui... Amazonas já é feliz 2025, né? Mas... Sim, também, né? Mas assim, enfim, eu acho difícil, porque Chapecoense, se a Chapecoense empatar, ela não passa a Ponte. Porque ela tem 9 vitórias, a Ponte tem 10. São 3, na verdade é o seguinte, são 3 times, certo? Um deles não pode ganhar. Então, por isso que eu acho que... É possível que a Ponte não entre na zona do rebaixamento. É possível, mas eu acho improvável, pelos confrontos. Você acha improvável que a Ponte entre na zona do rebaixamento? Eu acho improvável a Ponte entrar no rebaixamento. Isso. É possível, tô contigo. É possível, mas é improvável. Pra Ponte entrar no rebaixamento, a Chape tem que ganhar, do Brusque. O Botafogo... CRB tem que ganhar do Coritiba, e o fora de Botafogo casa. tem que ganhar do Amazonas. E o Botafogo tem que ganhar do Amazonas. É que Botafogo... Esses 3 times precisam ganhar. É que Coritiba e Amazonas, né, Marcelo? Feliz 2025 pra eles, né? Isso é verdade. Não tem mais nada pra fazer no campeonato, né? Enfim, vamos lá, 34ª rodada então, para passar para você que tá junto com a gente. Começou ontem com o Avaí 3, Vila Nova 0. Hoje, o Carlos narrou, a Ponte foi sapecada pelo Mirassol 3-0. E o Ceará no Castelão, às duras penas, tá, gente? Às duras penas. Diferente da Ponte, não fez nem cócega no Mirassol hoje. O Paysandu, às duras penas, vendeu a derrota pro Ceará. O Ceará venceu por 2-1. Olha só quem que a gente vai pegar na próxima rodada. É o Paysandu que tá 2 pontos à frente da Ponte, mas que tá negociando demais, tá jogando muito e tá perdendo, sim. Mas tá perdendo, tá dando dificuldade pro adversário. A Ponte não. A Ponte quando perde, a Ponte perde com gosto, com louvor, como foi hoje, né? Na segunda-feira, porque como teremos o segundo turno em algumas cidades, né, do Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, na região de Campinas, a gente vai ter, não aqui em Campinas, mas em Sumaré, Limeira e Piracicaba. Então, vamos lá, segundo turno das eleições amanhã, então não teremos futebol no país, mas na segunda-feira, às 18 horas, tem Coritiba e CRB. Às 19 horas, na segunda-feira, o Ituano pega o Santos. Também na segunda-feira, às 9 da noite, o América pega o Sport. Na terça-feira, o Goiás pega o Operário às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, na terça-feira, também Brusque e Chapecoense. Às 9h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o Guarani pega o Novo Horizontino. E às 9h30 da noite também, Amazonas pega a equipe do Botafogo. Então a gente só vai saber mesmo se a gente vai entrar na zona do rebaixamento ou não na terça-feira. Na terça-feira vamos saber se vamos entrar na zona do rebaixamento, porque a gente precisa do resultado da Chapecoense e do resultado do Botafogo. Na segunda-feira a gente vai ficar ligado no jogo do CRB. Quando tivermos no ar na hora da macaca, já acabou o jogo do CRB contra a equipe do Coritiba e a gente já vai poder prospectar esse jogo. Por exemplo, se o CRB não vencer o Coritiba, a gente já vai saber que a Ponte não vai para a zona do rebaixamento. Tá certo. Ô Corsato, daqui a pouco o Nenê, viu? Vamos ter aí a palavra do técnico da Ponte Preta, só esperar ali o Felipe Marques ajeitar as coisas. Beleza. O Nenê Santana vai falar aí após a derrota da Ponte 3-0 para a equipe do Mirassol. Tem muita gente pedindo treinador, né? Essa informação do Coral de que a Ponte vai só se apresentar na terça-feira, né? Hoje é sábado, né? Os caras vão voltar, tal. Os caras vão voltar, com certeza no domingo seria folga, né? Mas a Ponte dá um dia a mais de folga, né, para os jogadores. Cara, eu não vou criticar. Não é por isso também, né? Por essa folga a mais ou a menos que a Ponte tá nessa situação. Mas mesmo porque também o jogo é na segunda-feira, os caras vão treinar sábado, no próximo sábado, Marcelo, vão estar concentrados trabalhar, no domingo. Não, precisa trabalhar, mas, cara, o time é inimigo do gol, inimigo de chute, o time não chuta no gol. Cara, não é sendo repetitivo, mas se o Muralha ganhasse por cachê, ia ser o cachê mais fácil que ele ganhou na vida dele hoje, ele não trabalhou, cara. A Ponte não consegue chutar nos paus, nos 3 paus ali. Tem atacante na Ponte Preta que tem vergonha do gol, cara. Falar aqui que o time é ruim é chovendo molhado, né? Eu acabei de fazer um tweet aqui. A Ponte, cara, é incrível isso aí. A Ponte tem 16 derrotas, cara. O ano passado, se eu não me engano, a Ponte teve 19, né? Não, depois eu vou confirmar. Um turno inteiro, pô. A Ponte teve um turno de derrotas no ano passado. Não, a Ponte não perdeu tudo a Ponte já vem tendo bastante derrotas há algum tempo. Agora, a gente sabe tudo isso, a gente sabe que o time é fraco, mas, pô, a gente não consegue chutar no gol, cara. A gente não consegue dar trabalho pro goleiro adversário, sabe? Contra o Brusque no primeiro tempo foi parecido. A Ponte não conseguia chutar em direção ao gol. A Ponte não consegue chutar em direção ao gol.
né? Precisa melhorar isso aí, cara. Precisa treinar, ó. Na terça-feira vai se reapresentar. Vamos botar os meninos pra chutar no gol, cara. Vamos chutar no gol. Na quarta-feira, vamos chutar no gol. Na quinta-feira, vamos chutar no gol. Vamos fazer treinamento de gol. Ponte teve 14 derrotas na temporada passada. Ponte teve 9 empates, 9 vitórias, 15 empates. A Ponte empatou demais. 15 empates e 14 derrotas. Temporada passada a Ponte fez quantos pontos? 42. Então, dizem que com 42 pontos o time não vai ser rebaixado. Eu acho complicado. Eu acho que 43 não vai ser rebaixado. Mas não tem como a Ponte fazer 43 com 2 vitórias. Ela pode fazer 43 com uma vitória e 2 empates. A Chape perdeu 16 jogos e não caiu o ano passado. Mas não caiu por aquilo, né? 1 ponto na frente do Sampaio Corrêa, que teve 15 derrotas e caiu. É muita derrota. É muita derrota. O time tá perdendo muito. Não, perde demais, cara. É assim, a gente tem 4 jogos ainda, 2 em casa, 2 fora. E tudo jogo, pra falar pra você, tudo jogo difícil. Contra tudo o jogo que o adversário é favorito. Todos. Só que, por exemplo... Eu acho que o mais equilibrado é contra o Paysandu. Equilibra porque tá jogando em casa. Porque se fosse na Curuzu, pra mim o Paysandu era favorito. Sabe qual que é o meu... Qual que é a minha esperança? E também não significa que vai ganhar por isso. Sim. Tá? Mas a minha esperança é Vila Nova e Avaí. Por quê? Eu entendo que esses times já vão estar felizes em 2025. O Avaí já está, né? O Avaí já está feliz em 2025. Tava, mas ontem enfiou 3 no Não Vila Nova. Tava, né? Não tava. Tinha 43. A pontuação é 44, não tava ainda, né? Ah, cara, tem gente falando que 42 não vai cair. Tá, mas eu acho que com a 42 vai ter nego rebaixado sim. Se já estamos falando que a Ponte pode entrar na zona do rebaixamento com 38, Marcelo? É improvável. É possível, mas é improvável. Cara, ó, pra entrar na zona do rebaixamento tem que fazer muita força. Eu acho que esse ano com 42 cai. É a minha opinião. Eu acho que pra segurar... 43 pra cima. 43. 43 acho que não vai cair, mas 42, dependendo do número de vitórias, pode ser que caia. Dependendo do número de vitórias. Mas assim, a Ponte perde demais, cara. Se for... gente, vamos esquecer, viu? Porque de 12 pontos, são 50% de aproveitamento, 2 vitórias para chegar a 44. A Ponte, em momento nenhum no campeonato, teve 50% de aproveitamento. Momento nenhum. Você pode fazer recorte aí do que você quiser aí, ó. Não dá 50% de aproveitamento em nenhum recorte. Pode fazer, né? Dá sim naquelas 6 vitórias com o Nelsinho. Só naquelas 6 vitórias. Se você for pegar... É claro, você tem que pegar aquelas 6 vitórias com o Nelsinho que foram em casa. Sim. Mas só que... Não. Se você pegar mas vai recortando que no meio a Ponte perdia, empatava. Não dava 50%. A Ponte perdia, empatava, mas chegou a dar mais de 50% de pontuação sim. Mas só nesse momento, quando a Ponte sobe para a 10ª colocação no campeonato. É improvável acontecer isso. A Ponte não vai ter 40% de aproveitamento de 12 pontos. Vamos fazer a conta aí, 40%. 4 pontos. 4 pontos e alguma coisinha. 5, vai. Cara, vamos ter que rezar muito. É torcer contra os adversários. É mais até contra, porque se depender da Ponte Preta, é uma dificuldade pra chutar no gol. A Ponte é inimiga do gol. Tem atacante aí que tem vergonha, não olha pro gol, cara. Eles têm vergonha de olhar pro gol. A gente tem um alento que vai voltar o Gabriel Novaes e vai voltar o Gé a ficar à disposição aí, né? Que são caras que gostam mais do gol. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Técnico da Ponte Preta, Carlos? Sim, Nenê Santana falando em entrevista coletiva após o jogo da Macaca, após a derrota da Ponte pelo placar de 3-0 para a equipe do Mirassol. Vai, Nenê. Oi. Nenê, queria que você fizesse uma avaliação dessa partida hoje em Mirassol. Nós começamos o jogo bem, tínhamos uma proposta de jogo para ter cuidado, não tomar gol, né? E a gente estava indo bem, a gente conseguiu bloquear as melhores jogadas do Mirassol, mas o cara pegou um chute lá que indefensável, né? Então, aí nós voltamos para o segundo tempo, ajustamos, melhorou muito, a equipe melhorou, conseguimos criar mais, conseguimos não passar susto, e aí veio o gol de falta, bola parada, que isso aí não dá pra gente prever, mas eu acho que a equipe foi bem. Nós enfrentamos uma equipe muito qualificada, que está pronta para subir de divisão, sem a pressão que tem do nosso lado, né? Eles estavam leves, o nosso time com pressão pela situação que a gente está passando. Mas eu computo que nosso time foi bem dentro daquilo que foi proposto. Falando, inclusive, disso que você está dizendo, né, a respeito dessa sequência de pressão que a Ponte tem,
Como é que você enxerga esse resultado para essa sequência de que está acabando o campeonato? Na verdade, esse resultado não pode abalar os jogadores nem a instituição. Porque é um resultado, não vou dizer que a gente veio aqui sabendo que ia perder, não. Mas é um resultado que a gente pode descartar. E nós temos em casa 2 jogos ainda para fazer. E acredito que com 2 vitórias, uma vitória e empate, a gente consegue sair dessa zona. Então, dessa zona não, dessa condição. Nós temos um jogo decisivo na próxima semana, aliás, na outra segunda-feira. E é matar o Paysandu e seguir, como sempre, a gente tem certeza que a Ponte vai continuar na divisão, na Série B. Em relação à mudança, antes do jogo a gente até conversou, pelos desfalques que você tinha, você mudou um pouco a característica, a formação da Ponte para o jogo de hoje, mas logo na volta do intervalo você já muda de novo. Você não gostou? Você acha que não funcionou muito bem? O que aconteceu? Não, estava funcionando, até que a gente não estava sofrendo muito. Se não fosse o gol tomado, a gente ia virar o intervalo empatando. Mas eu precisava mudar, porque a gente estava perdendo, e precisava ter mais chegada na frente. E aí eu coloquei o 4-4-2, coloquei o Iago mais na frente para pressionar um pouco mais a saída e nós conseguimos. Só faltou a gente ter mais coragem para finalizar. Péssima entrevista. A entrevista do técnico Nenê Santana. Eu vou deixar Péssima. você comentar, depois eu vou comentar. Vai lá. Péssima entrevista. Ele só acerta a última frase dele. Faltou finalizar no gol. Mas o time não entrou bem. O primeiro tempo a Ponte foi dominada pelo Mirassol. A Ponte tomou mais de 10 chutes no gol. Aí no segundo tempo o time melhorou um pouquinho. Até concordo com ele. Melhoramos muito. Pelo amor de Deus, Nenê. Pelo amor de Deus, Nenê. Com todo respeito, com todo o carinho que eu tenho pela sua pessoa, Nenê Santana. Você montou o time certo, né? Você formatou o time certo só quando você coloca o Elvis de atacante para jogar no 4-5-1, aí você errou, mas você coloca o time teoricamente com 3 volantes. Mas péssima entrevista e a Ponte não pode descartar resultado nenhum. A gente poderia descartar, os caras não estão jogando sem pressão. Como assim? Sem pressão? Os caras estão lutando para subir para a primeira divisão. O Mirassol nunca disputou a Série A na próxima temporada. Pelo amor de Deus, péssima entrevista. Eu tô contigo também. Assim, o que eu entendo que nessa hora você não pode ser tão morno assim, né? E agora, você vir e falar que é um resultado não que poderia descartar, né? Eu aqui, o Marcelo, né? Nós, nas nossas simulações, nós podemos descartar. Mas a Ponte em campo hoje foi o reflexo da entrevista do Nenê. Foi. A Ponte foi no campo, a Ponte foi isso aí. A Ponte entrou sabendo psicologicamente que ia perder o jogo. Só faltava saber o placar. O José Maduro tá péssima criticando entrevista. aqui a entrevista, né? Tá criticando o jornalista. Zé, não vamos criticar, né, cara? Não dá pra criticar a imprensa, né? O cara fez as perguntas que tem que fazer. Imagina, né? Eu achei boas na sua opinião. Perguntas. Então, eu não vou criticar o trabalho, não. Imagina. Olha a pergunta, olha só a entrevista que o Nenê deu pro cara, que me parece que é o repórter da TV Globo, da IPTV. Olha só a entrevista, ele falou um monte de coisa que não deveria ter falado. Eu, se sou o presidente, falo pra ele, Nenê, pelo amor de Deus, né, cara, me ajuda a te ajudar, né? Já na entrevista na vitória contra o Brusque, ele já desmentiu o Elvis, parece que eles não estavam falando a mesma coisa. E agora fala isso, Ponte jogou bem no primeiro tempo, que isso, Nenê, não demos um chute no gol direito, cara. A Ponte foi... Essa entrevista do Nenê foi o reflexo da Ponte no campo. Agora, o que me dá... O que me preocupa, e eu estou preocupado mesmo, é que vem aí um jogo contra o Paysandu, que é um jogo que é decisivo sim, um jogo onde a Ponte não é favorita, o Paysandu tá jogando muito mais bola que a Ponte já há um tempinho, né? E com essa vontade aí, né? Com essa, vou usar uma palavra aqui que vocês vão entender, com essa parcimônia aí, não vai dar. Não vai dar, né? E tá tranquilo, né? Precisamos de 2 vitórias em 4 jogos. Marcelo falou aqui, a Ponte não tem 50% de aproveitamento e não tem. A Ponte já tem 16 derrotas na competição. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou perguntar só para seguir meu raciocínio. Você sabe quantos jogos tem um turno? 19.
A Ponte perdeu 16 e não vai parar por aí, pelo jeito, né? Não, a Ponte vai ter mais derrotas no campeonato. Então, esse que é o problema. Ano passado a Ponte teve 14 derrotas em 38 partidas. A Ponte já tem 16 derrotas em 34 jogos. Cara, que horror essa entrevista do Nenê Santana, com todo o respeito que tenho pelo Nenê. Ponte Preta volta a trabalhar na terça-feira. Não vou ficar criticando folga aqui para profissional, para jogador de futebol. Não é o normal era a apresentação na segunda-feira à tarde, né? Mas não vou criticar. Agora, não sei, cara. Eu, se sou o presidente, eu não deixo essa fogueira na mão do Nenê. Tem que trazer outro treinador aí. E eu espero que o cara já tenha visto esses 2 jogos, inclusive. Eu espero que a nossa diretoria tenha sido, sagaz, né? Sagaz. E já contratado o treinador, ele tá ali no come quieto, entendeu? Já foi lá, ninguém viu ele. Ele colocou aquela máscara 3D, ninguém sabe quem é o cara, porque eu também não sei. E viu os 2 jogos da Ponte. A informação que eu tenho, e você tem também, é que não tem nenhum nome em vista. A Ponte não tá no mercado, a Ponte esteve, mas se assustou com os valores. Isso até terça-feira parou, abortou a missão. E eu vou aqui falar uma coisa, e agora acho que eu vou mudar de opinião, porque eu não sou poste, né? Mas eu entendia que para contratar um treinador, teria que ter sido contratado antes do jogo contra o Brusque. Não vai treinar o time contra o Brusque, não, mas hoje tem que estar no banco de reservas. Hoje ele teria que estar no banco de reservas, porque ele teria 5 jogos. Agora, para contratar um treinador para esses 4 jogos aí, até essa entrevista do Nenê Santana eu era contra. Não, tem que contratar. Agora eu sou a favor. Não dá, cara. Pelo amor de Deus, Nenê Santana, repito, com todo respeito, não te conheço pessoalmente, mas você jogou muita bola, foi um dos maiores zagueiros da história da Ponte Preta, com todo o carinho que eu tenho por você. Cara, o mais lúcido foi o Renato. Falou que não jogou nada. Jogou nada. Foi o mais lúcido. Foi o Renato. Pelo amor de Deus. Cara, a gente não tem um minuto de sossego. É atacante que é inimigo do gol. É atacante que tem vergonha do gol. É volante que não sabe passar. É zagueiro que não marca. É goleiro que não pega a bola defensável, né? Aí o treinador vem e fala: o time jogou bem. Que a Ponte poderia descartar o resultado. Que a Ponte... O Mirassol tá jogando sem pressão. A Ponte não, com pressão. Peraí, como que o Mirassol não tem pressão, cara? O Nenê deixou a torcida da Ponte mais pé da vida ainda. Gente. Ainda, o Gorila Raiz tá dizendo: Carlos, pode dar folga até sexta. Esses caras tiveram um ano inteiro para trabalhar e não conseguiram fazer nada. 2 a mais de folga não vai mudar nada. Roberto César Santos: se fosse para falar isso, nem entrevista deveria ter. Osmar Dangá: tem que contratar sim, lógico que sim. O elenco não ajuda, mas o novo treinador motiva, renova os ares, o ambiente. Imagina o Nenê dando palestra antes do jogo. Se falou isso no microfone. Eu vou dizer aqui, a Ponte, falei aqui do Elvis e não falei brincando não, tá? O Elvis só sai do time quando ele pedir. O problema também hoje não foi o Elvis, tá? Também não foi o Elvis hoje. Difícil, o problema é o presidente, Corsato. O que você defende, diz aqui o Wilson Correia. Mano, quando que eu defendo o presidente? Eu só não ataco o Wilson Correia. Mas quando que eu defendo, cara? Quando que eu defendo falar a verdade? Falar que tá tentando arrumar as contas da Ponte Preta defesa. E isso é verdade, ele tá tentando. Falar a verdade, eu falo que no trabalho dentro, fora do campo, essa diretoria tá tentando. Mas não vou ficar explicando aqui, né, Wilson? Porque se você não quer entender o que eu tô falando, né? Eu falei aqui já, e acho que isso você não ouve, né? Você não ouve, né? E surdo você não é, né? Então você não ouve ou você faz de conta que não ouve. Porque eu falei aqui que ele vai conseguir ser pior que o Tiãozinho, pô. Onde eu defendo, cara? Pô, Wilson. No futebol, sim. Pô, Wilson, sim. Peraí, né? Cara, Pô, você só escuta o que você quer, né? Quando eu saio de casa, eu peço a Deus pra não ser injusto. E você tá comentando uma injustiça, Wilson. Não coloca eu lá no centro, não, velho, pra você meter bala em mim, não. Tá? Presta atenção no que eu falo. Né? Eu vou falar aqui o que eu falo em casa. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você aí quer que eu fale. Falar que eu tô defendendo esse ou aquele. Pô, imagina o Eberlin
Não, às vezes que eu falo com ele, você é corneta, hein? E aí pra você vir aqui falar isso pra mim, tá entrando na história, futebolisticamente falando, pior que o Arcanjo, Sebastião Arcanjo. E isso é defender? Carlos Lemos Matozinho, eu colocaria o Cauã no lugar do Renato, entrou cansado. Elvis não foi problema hoje? Não foi, Nelson. Não foi. Entra, jogando errado. O Elvis, Vitor, quando ele joga desse jeito, não funciona. Aí, ó, Corsato, melhor amigo do Eberlin, ô louco. É bom, tá bom, vai. O problema então sou eu, né? Sou eu o problema. Fábio Fernandes, muitos vão criticar o Valentim, seria uma opção. Pelo amor de Deus, Fábio. Você tem estratégia, o Carpini tirando outro time do rebaixamento, mas muitos não quiseram. A Ponte não tem condições de contratar o Carpini, Fábio. O Carpini tá em outro patamar, e eu também não quero ele aqui não. Pessoal, Nenê Santana estava fora do futebol desde 2005, 2006. Em Berlim as coisas evoluíram. Essa diretoria pode estar tentando, mas a posição dele exige ação, não lamentação. Fora a Eberlin, MRP, diz aqui o Alexandre. Carlos Matozinho, Elvis junto. Elvis morto. Nada, era para ter saído. Dodô que jogava bem. Nessas duas últimas não foi bem. Era para ter saído no primeiro tempo. Esses jogadores não vão conseguir tirar a Ponte dessa situação, diz aqui o Victor. Eu acho que vão, mas nós vamos sofrer. Imagina o Nenê dando aquela palestra. Ele diz aqui, eu já li essa, né? Foi o Gorila Raiz quem falou essa mensagem aqui. O presidente técnico, o técnico e o time, pior da Série B, disparadamente. Teve um aqui, Carlos, disse agora, o Paysandu tá jogando melhor que a Ponte. Tem alguém que esteja jogando pior? Cita um apenas, Corsato. Cara, a Chapecoense não tá jogando bem. Brusque não tá jogando bem. O Brusque não tá jogando bem, tanto que a Ponte ganhou do Brusque, né? O Avaí também não tava jogando bem. Cara, a minha vantagem agora, né, e o que eu coloco aqui pra gente ganhar alguma coisa, é os Feliz 2025. Amazonas, Avaí, o Vila Nova nessa rodada não, mas na próxima talvez. Não, então o problema é que a gente no Feliz 2025 só vamos pegar o Avaí na última rodada. E o Vila Nova. Não sei, cara. O Vila Nova dependendo... Na penúltima rodada. Pode ser, mas por enquanto não é feliz ainda. Sabe, assim, cara, eu me surpreendi com essa entrevista coletiva do Nenê, viu? Então, até o começo do jogo, eu entendia que a Ponte deveria tocar o barco do jeito que tá. Mas parece que o Nenê não entendeu, não. Ele viu outro jogo hoje, cara. E quando ele fala, eles não têm pressão, gente, eles estão lutando pra subir, cara. Eles estão medindo forças aí com equipes tradicionais do futebol brasileiro, cara. Sabe? Cara, tem pressão sim. Tem pressão sim. Eu fiquei preocupado agora. O Wilson Correia está falando agora isso porque a vaca já foi pro brejo. Não foi ainda. Isso é opinião sua, Wilson. Como torcedor da Ponte, lamento você ter essa opinião, tá? No passado você defendeu sim essa diretoria. Cara, eu não tô aqui pra atacar e nem pra defender diretoria, não. Não é esse o meu papel. Não é esse o meu papel. Meu papel não é atacar nem defender diretoria, Wilson. Você tá redondamente enganado, tá? Não queria agora pular do barco. Não queira agora pular do barco que está afundando. Meu Deus do céu. Então, mas você vai ficar tretando com ele? Vamos fazer Wilson. O seguinte, vamos tomar um café, vai a gente treta no... vai Wilson, pra começar, pra você ter uma ideia, cara, nem votar eu votei nos caras, velho. Eu não tô aqui pra defender nem pra atacar a diretoria, não. Eu tô aqui pra olhar a diretoria, os números dentro do futebol. E no futebol, os caras são pior que o Tiãozinho. Osmar Dangar, Fábio Fernandes, a entrevista do Nenê é de dormir às 8 horas da noite. Aí o Dangar concorda. Passa a borracha, esquece esse ano, Joel Silva. Não dá pra esquecer, né, Joel? Tem mais 4 jogos aí, né? A gente pode salvar esse ano. Então, por isso que eu falo, aí é você tá na função de comandante, é você analisar a situação. Você tem, e pior que a situação, o vento, né, Carlos? Ele muda de direção a cada momento, a cada segundo. Então, você tem que estar atento, você não pode ser letárgico. Você não pode acompanhar e deixar o tempo passar. Sabe? Porque às vezes é num piscar de olhos que você perde a situação. E a Ponte tem que trazer um treinador urgente. Roberto César Santos, volta a dizer, rezar para vencer o Paysandu e empatar com o Avaí. Aí escapamos. Você tá colocando 42, né, 42, Roberto? Tomara que então, né? Aí fica melhor pra gente. Tem um monte de confronto direto aí tomara, também, né? Tomara. Osmar Dangar, que os piores continuem piores. O Gorila Raiz, eu sempre digo, o Eberlin para a administração vai bem.
Ah, Gorila, então você vai ser trauletado agora. Agora, para montar time, tem que esquecer. Ele é teimoso demais. Não percebeu que não está funcionando as ideias dele. Não perdi nenhum jogo no Majestoso esse ano. Não perdi nenhum jogo da Ponte esse ano no Moisés do Carelli. Super difícil, azia e gastrite em todos os jogos, diz o Matozinho. Amélia Reste, o que ele quis dizer é que a torcida do Mirassol não faz pressão. A gente entendeu, mas como o Neto Moura tem que se preocupar com o time dele, o Nenê Santana tem que se preocupar com o nosso, né? E não ficar falando dos outros. E cara, como não tem pressão... Tá certo que são jogadores experientes, mas, pô, o Mirassol pode disputar pela primeira vez na história uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas isso não é problema do Nenê, cara. Tá, mas falar que isso não tem pressão... Eu critiquei aqui o Neto Moura, que falou que a Ponte não jogou nada no primeiro tempo, ele foi cirúrgico, mas não é problema dele isso, né? Vou criticar o Nenê aqui agora. O Nenê não tem que ficar olhando pra conta do outro time. Não, o Neto Moura não falou que a Ponte não jogou nada, ele falou que a Ponte veio pra se defender. Deram um ataque, ele falou. Acertou. Mas é problema dele isso aí. Ele acertou, Como o Neto Moura, o Nenê Santana também. Neto Moura cuida do time dele, Nenê Santana cuida do nosso. Nem isso você tá fazendo direito. O que... Osmar Dangar, Matozinho, você está tentando suicídio? Ô, louco. Eu não vou nem terminar aqui. Luiz Soares, esse time do Nenê é a cara dele, covarde. Hoje o time foi a cara dele, Luiz. Não sei se covarde, mas foi a cara dele. Insolente, né? Inerte, né? O Alexandre pergunta aqui, pessoal, e os gols? O Luan falhou? Alexandre, eu falei aqui na transmissão que pra mim ele falha no primeiro e falha no gol de falta. Já o Marcelo tem outra opinião, vai, Marcelo? No primeiro gol eu entendo que ele não falhou, não. Foi um golaço, uma bola bem colocada. O segundo gol, a falta foi bem cobrada. A gente também tem que dar a César o que é de César. A qualidade dos jogadores que fizeram os gols, né? A bola, ele poderia ter pego a bola? Poderia, mas eu não coloco na conta dele, não. Eu acho que se fosse o Pedrão também tinha tomado os gols. Tá certo, então. Marcelo Roberto, César Santos, o Mirassol nem em Novo Horizonte, jogam sem pressão. E 2026 estarão na B novamente. Eu não acho não, viu, Roberto? Eles têm estrutura. Defendi o Cauã para jogar, mas na entrevista o Nenê já demonstrou que ia jogar recuado para empatar. O Cauã tava no banco hoje? Tava no banco. Vai, Marcelo. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, que é mais um intervalo aqui, o último do programa, do fim de jogo, e depois a gente volta com os quadros, Carlos. Aí a gente faz os comentários, tem ficha técnica do jogo, tem a nota... eu vou gabaritar os jogadores da Ponte no jogo de hoje, né? Dá nota aí pra eles que fizeram um excelente trabalho. Derrota 3-0 pro Mirassol. A gente vai pro intervalo. Excelente trabalho. Segundo o técnico. Vamos lá então, para Restaurante do Dadá e Percap Brasil, concessionária assim, a gente volta daqui a pouquinho. Aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu e você e eu aqui nos canais Futebol Interior, o nosso fim de jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Corsato. 7h35. Vai, Carlos. Bom, a primeira entrevista que a gente recebeu, a gente tem que dar o crédito aqui, ele deu para Sport TV Globo, IPTV, que estava lá com o repórter. E depois tem mais 2 minutos e 40, mas eu juro por Deus, cara, é melhor não, viu? Principalmente hoje, tá? Essa é pior que a outra. Eu prometo que na hora da macaca eu vou colocar essa entrevista, dando os créditos pro pessoal da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, né? Mas se você não ouviu, na hora da macaca eu vou colocar. Se você acha que o Nenê foi mal nas primeiras respostas, cara, essa segunda parte aqui, que coisa horrorosa, cara. Olha, eu vou poupar o torcedor da Ponte disso. No sábado, final de semana já foi pra casa do caramba, né? Algumas frases pode identificar a Ponte Preta. Hoje, por exemplo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Cara do céu. Cara, vamos lá, o Nenê não poderia ter falado isso. A gente pode falar aqui, né? Esse jogo contra o Mirassol, tá bom, a gente já tinha... Poderia descartar, né? Mas a Ponte joga um jogo covarde no primeiro tempo contra a equipe do Mirassol. Não, e o pior é que ele fala que foi covarde. Bom o jogo. E aí, por exemplo, se você tá errando e você não consegue, você admitir o erro, fica difícil. A Ponte fez um jogo covarde. Que a Ponte é inferior tecnicamente que o adversário, ok, nós sabemos. Mas abdicar do jogo e abdicar do resultado desta forma, aí não, né? Aí não, pô. Rapaz, Eberlin, pensa amanhã, cara. Procura um treinador aí. É um treinador que conheça a divisão. Um treinador que tenha um estilo assim, pra dar uma motivada nesse elenco aí. Porque até o começo do jogo eu era contra a contratação de um treinador. Agora eu já sou a favor depois dessa entrevista coletiva. Repito, respeito muito o Nenê Santana, tenho um carinho enorme por ele, mas pelo amor de Deus. O Fábio Almeida, valeu, Fabião. Cara, corneta, eu sou corneta, né? Acho que não tem problema a gente ser corneta. Eu acho que a oposição, ela faz parte, né? Você ter uma opinião diferente. O duro é você taxar alguém que não tem essa, cara. Não tem essa, eu não tô aqui pra defender ou atacar ninguém, não. Eu vou dar meu voto lá, ganhei isso porque comprei, né? Ninguém me deu de presente, pago até hoje, né? O direito de votar nas próximas eleições e vou, como todo conselheiro, votar em quem eu quiser. Agora aqui no microfone eu não tô aqui pra defender nem atacar ninguém, não.
sabe? Agora, ser corneta faz parte, né? Fábio Fernandes, nosso time não sofre nem falta pro Elvis cobrar. Não. Pois é. Não sofre. Enquanto o velho e conhecido Matheus Silva erra em todos os jogos, o Hakim fica no banco. Bom, pelo menos agora tá no banco, né, mano? Roberto César Santos, hoje infelizmente o time entrou derrotado, como sempre. Osmar ainda pergunta, tem alguma lógica o Hakim ficar no banco? Paulo Roberto Colombeira, boa noite. Sinceramente hoje eu tinha esperança, mas infelizmente não deu. O Nenê escalou errado novamente. Ô Pedro, eu não acho que a escalação foi errada, não. Pelo contrário. A formatação tática foi errada, eu não acho que a escalação, porque senão a gente vai contra o que a gente falou aqui. Mas os caras não jogaram nada, pô. Não, mas a formatação tática foi errada, né? Ele monta o time com 3 volantes, com o Elvis, tá? Que a Ponte jogasse no 4-4-2, não foi isso que aconteceu no primeiro tempo. A Ponte jogou no 4-5-1. E com o Elvis de atacante... E foi covarde, a Ponte não jogou nada. A Ponte jogou no 4-5-1 com o Elvis de atacante. O Elvis de costa pro gol não funciona, gente. O Carcem 10 está dizendo, fala pro Nenê que tem que treinar muito mais em Itu com o novo técnico, porque com ele não adiantou nada. Né? Mas ele não teve tempo pra treinar, né? Na verdade foi só pra apagar um incêndio lá, mas agora tem que trazer o treinador. Cara, na apresentação na terça-feira, na quarta, não, na tem que quinta, anunciar. na Ó, sexta... pra torcida ficar um pouquinho melhor no final de semana, tem que anunciar um outro técnico. Ó, mas não era isso que eu ia falar. Na apresentação na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, se pá no domingo e na segunda-feira de manhã. O jogo é segunda-feira à noite. Bota esses caras na frente da grande área e vamos chutar no gol. Gente, vamos ver quem acerta pelo menos 3 bolas naqueles 3 paus ali. Porque olha que horror, cara. O Roberto César Santos, nota para todo o elenco, técnico e principalmente para o presidente e sua administração pífia. 0. Wilson Correia, corneta? Por falar que o culpado é o presidente, corneta é quem está criticando o treinador interino. Ah, não pode criticar porque ele é interino? Não, eu tô criticando a entrevista que ele deu. O Oineg Dutra, ou Rutra, tá perguntando aqui, que nome tem no mercado? Eu acho que a gente não tá aqui pra ficar dando nome de treinador, mas, por exemplo, Daniel Paulista. Ah, não tem dinheiro pra contratar, não é problema meu. Eu não tô pedindo aqui o Rinos Mitchell, não tô pedindo o Dorival Júnior, tô pedindo o Daniel Paulista. O Daniel Paulista provavelmente não vem. Não, mas eu tô falando o nome aqui. Não, mas a Ponte Luizinho Vieira. Luizinho Lopes. Luizinho Lopes, A Ponte buscou pelo menos... Um abraço pro Eneg. A Pirra Saúde. A Ponte buscou... vamos lá, que a gente tem essa informação. Não vou dizer que a Ponte fez uma proposta, mas a Ponte procurou o staff do Daniel Paulista. E o Daniel Paulista, pelo que eu entendi do que a gente viu aí, ele pediu uma luva que a Ponte Preta não tem condição de pagar, cara. Pra ele assumir o time, ele pediu uma luva que a Ponte não tem condição de pagar. Depois, é claro, acho que ia ser diluído no salário, mas pra assumir ele pediu isso. Tá, mas quer ver, ó, traz alguém, por exemplo, eu vou dar nomes aqui, o pessoal pode até criticar, mas, por exemplo, tem que trazer um técnico. O cara tem que olhar lá e saber que o cara é o técnico. Ó, eu não vou criticar aqui o Elvis de novo, mas tem que ter um cara acima do Elvis no time. Porque você viu o que o Nenê falou na entrevista passada? Ah, o Elvis isso, o Elvis aquilo, enquanto ele tiver condições ele vai jogar. Ok, eu não tô reclamando do Elvis. Pelo contrário, até acho que ele tem que ficar no time aí. Ok, mas tem que ter um cara acima do Elvis. E o Nenê não é esse cara acima do Elvis. O Nenê é... Não, eu não vou usar essa palavra. Mas o Elvis, na hierarquia ali, parece que tá acima. Então tem que trazer... Gente, ó, nem que for pra falar pro... E ele não vai vir porque o Marquinhos não gosta muito dele. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Nem que fosse pra trazer o mesmo do mesmo. O Gilson Kleina. É algo diferente, né? Vai chegar e vai falar, não, peraí, ó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Nem que se fosse pra trazer esse cara. Mas treinador tem. É Luizinho o quê mesmo? Luizinho Lopes. Luizinho Lopes. Tava no Vila Nova. Tava no Vila Nova. Traz o cara. E começou o campeonato no Brusque. O Vila Nova não foi lá buscar o técnico Thiago. do Ipiranga? Isso. Né? A torcida da Ponte, alguns queriam o Roger. Né? Não precisa pagar a multa lá não, se bem que o Roger deu entrevista falando que não tem multa porque ele não tem contrato ainda com o Atlético. Pergunta pra ele, você não quer os 4 jogos aqui? Vem aqui. O Roger vai ter pelo menos mais história do que o Elvis na Ponte Preta. Não que o Nenê não tenha mais história do que o Elvis na Ponte Preta. Você que conhece mais a Ponte Preta do que eu, Carlos, qual é eu também acho que não é um nome indicado.
tá? Eu acho que no momento não é o nome indicado, por quê? Porque não tem experiência na Série B ainda. Eu acho que ele vai treinar a Ponte Preta mais cedo ou mais tarde. Daqui um ano e meio, ele vai treinar a Ponte, o Roger. Mas qual a relação, assim, do Roger com o Eberlin? Boa. Boa? Cara, não é o perfil de técnico que eu traria, tá? Assim, no mercado hoje... E nem acho que seria bom pro Roger. O cara fez um baita ano, né? Ele tem que pensar nele também um pouco, né? Assim, os que estão no mercado aí, eu só vejo uma solução. É o Luizinho Lopes. Porque é um cara... Ele é meio que um brigate pequeno. Ele joga com o time, ele corre pra lá, corre pra cá. E é um cara que vai chegar conhece aqui... a divisão, conhece os adversários. Mas é um cara que vai chegar aqui que não conhece o presidente da Jovem, não conhece o presidente da Serponte. Conhece o Vila Nova. Sabe, não conhece a gente aqui da imprensa, né? Não sabe que os caras da imprensa aqui são corneteiros, apesar de muita gente achar que a gente passa o pano, mas não sabe que a imprensa é corneta. E graças a Deus nós somos corneta, porque quem é que fica feliz em perder 16 jogos? E o treinador em vai falar 34. que o time jogou bem. E o treinador vem na entrevista coletiva e fala que o time jogou bem e na segunda que eu vou poupar você aí, mas na hora da macaca na segunda eu vou colocar, né? Ele fala um absurdo, cara. Ele fala um absurdo, Carlos, na segunda. A gente tem que terminar às 8 horas, né? São 7h44. Então vamos fazer o seguinte, eu quero agora, Carlos, que você fale o nome dos jogadores, porque eu vou gabaritar os jogadores da Ponte Preta que jogaram, fizeram um espetáculo. Vitória do Mirassol, 3-0. Vamos então com as notas, gabarito do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Luan. 2. Ué, você criticou. Você é corneta, hein, velho? Tô dando 2 porque... Você criticou minha nota, pô. Ele deu uma segurada numa bola lá. Mais 2. Cara, o time perde 3-0 jogando desse jeito. Só um jogador vai ter nota 5. Igor Inocêncio. Igor Inocêncio. Não foi o pior dos piores, não, do time, tá? Mais 3. Matheus Silva. 3. Nilson Júnior. 3. Jogou mais que o Matheus, mas tá bom. É a sua nota, eu respeito. Gabriel Risso. 3. Castro. 2. Tomou cartão amarelo. Emerson Santos. Esse é o único jogador da Ponte que vai ter nota 5. Ramon. Nossa, 2. Elvis. Peraí, você tá falando muito rápido, eu tô anotando aqui pra gente comentar na hora da macaca. Elvis. 3. Entrou o Guilherme Portuga. Nossa, sem nota, não. O Portuga eu vou deixar sem nota. Mas coitado, não teve tempo. Não, ele entrou faltando 40 segundos pra terminar o jogo, pô. Se eu sou ele, eu me recuso a entrar. O Everton Brito, eu esqueci aqui, entrou na vaga do Ramon. No intervalo. No tempo inteiro, hein? Nota 2 pra ele também, viu, Carlos? Jogou nada, né? Dodô, saiu a 22 do segundo tempo. Tenta um pouquinho, faz uma fumacinha aí. 4 pro Dodô. Entrou na vaga dele o Matheus Regis. Matheus Regis, hein? Que horror. Não é inimigo do gol igual o Everton Brito. Tem vergonha do gol, o Matheus Regis. Ele tenta alguma coisinha, cisca. 3, vai. Iago Dias. 3 também. E o Renato, que entrou 22 do segundo tempo. Cara, pouco pegou na bola. Mas ele tenta chegar na área, mas a bola não chega, né? 3. Nenê Santana. Nossa senhora. Cara, ele não escalou mal o time. A substituição... O time era até o que a gente esperava, né? E as substituições ele tinha que fazer. Mas eu não vou dar nota aqui pelo que ele fez em campo, tá? Eu vou dar a nota pela entrevista coletiva que a gente ouviu. 2. E ele fez 4 alterações só, né? Morreu com uma alteração. Nota 2 pro Nenê Santana. As notas do jogo: Mirassol 3, Ponte Preta 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Nada tão ruim que não possa piorar. Eu acho que o Luizinho aceitava o desafio, cara. Então, eu não sei. Buscar, cara. Eu não tenho essa informação. Se a Ponte buscou o Luizinho Lopes. Não, também não tem. A informação que a gente tem é que um treinador foi contactado e eu tô achando, tá? Aqui é um achismo, que é o Daniel Paulista, que pediu 500 pau de luvas. Eu acho que não e eu vou explicar por que não.
Quinhentão. Porque a Ponte Preta, você lembra que quando... Deixa eu lembrar aqui. Se bem que o Daniel Paulista recusou um time aí. Recusou Vila Nova. Os dois recusaram Vila Nova. Dizendo que tá de férias e que queria só treinar pra próxima temporada. Esses dois aí que foram cogitados na Ponte, né? Só que o que me chama a atenção é que Qual foi o outro mesmo? Barroca. O que chama a atenção é que parece, e assim, eu não falei com o Eberlin, também não sei se ele chamou, né? Mas você lembra que quando a Ponte perdeu, quando saiu o... Ele chegou no... Quando saiu o Felipe Moreira. Ele veio no Moisés Zucarelli. Não, mas não era com o Eberlin, já era? Não era com o Eberlin. Era com o Tiãozinho ainda. Mas teve na saída do Felipe Moreira, quando a Ponte Preta contrata o Hélio dos Anjos... Não foi o Hélio, cara. Depois do Hélio, hein? Foi depois do Hélio. Não foi o Brigatti que veio? Não, o Brigatti veio... A Ponte contrata o Gilson Kleina, cara. O Barroca vem num dia, o Barroca conhece o estádio, conhece o clube. Sim, isso lá atrás. Isso lá atrás a Ponte contratou o Gilson Kleina. E o Barroca vem um dia antes do estádio. Isso foi no Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Isso, e o Barroca vem um dia antes. Tô falando agora com o Marquinhos Eberlin. Ah, tá. Porque o Barroca, se eu não me engano, já havia sido contactado pelo Eberlin que a gente fala antes do Nelsinho. Não, eu tinha essa informação, depois disseram que não. Então, mas assim, se isso é verdade, né, e ele tentou 2 vezes, sinal de que o Barroca tá no radar do Eberlin. Brilha os olhos do Eberlin. Eu não vejo nada demais. Nada demais. Mas é um treinador que conhece a Série B. Sim, mas conhece os adversários que a Ponte vai ter aí. Vem fazendo campanhas pífias. Sim, mas... né? Diferente do Daniel Paulista. Largou o CRB na zona do rebaixamento. Mas só que você tem que ver o ano do Daniel Paulista e o ano passado que ele fez com o CRB. Ele não largou na zona do rebaixamento. Não largou na zona do rebaixamento. Quem deixou na zona do rebaixamento foi o treinador que assumiu depois dele, o Pivete. Isso. Mas também acho que não deixa na zona do rebaixamento. Deixa próximo. Já estava na zona do rebaixamento. Não sei se deixa na zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento. Mas, então tem aí, nesse caso, o Daniel Paulista. Mas eu não sei se o Daniel Paulista é esse cara que pediu 200 mil de salário e 500 mil de luvas. Não sei se ou o Daniel Paulista ou o Barroca. Um dos dois, um deles aí pediram. Mas, por exemplo, o Luizinho Vieira... Lopes. Eu não vou aceitar o nome desse cara nunca. O Luizinho Lopes, né, é um cara que fez um bom trabalho no Vila Nova. E acho que o Vila Nova errou na hora que trocou ele. Eu também acho. Tô com você nessa. Cara, primeira vez que eu concordo com você hoje, hein? Mas também acho. Só que o Luizinho Lopes faz um trabalho muito ruim. Monta o time do Brusque. Ele montou o time do Brusque. Mas ele, assim, o que eu vejo hoje de treinador que pode chegar, além de conhecer os times que a Ponte vai enfrentar ainda... Mas não é um problema nosso também aqui ficar procurando o técnico, né? Não. A gente só tá falando os nomes que tem no mercado aí. Eu falo da característica. É um cara que joga junto com o time, ele sai suado do campo. Tem que ser um cara assim, cara. Tem que pôr pilha nesses caras, velho. Porque senão você vai... Brigatti, não. Não, já falei aqui. Sou amigo do Brigatti, tá? Acho que pro Brigatti e pro Roger, nesse momento... Não foram eles que... Se bem que no caso do Brigatti eu não posso dizer isso, né? Porque esse time tem um pouco dele. Mas eles não estão aí, né? Se eu sou o Roger e eu não tenho contrato firmado ainda com o Atlético e não tenho nada definido, se a Ponte chegar com uma proposta, o clube do coração, do meu coração, eu ia analisar a situação. Peraí, dependendo do que acontecer, eu tô mantido na próxima temporada? Lamento, Marcelo. São 4 jogos só. Por que eu não era a favor de um treinador? Eu era a favor de um treinador de contratar antes do jogo contra o Brusque. O Nenê ia ser o auxiliar, porque não ia ter condição, tempo hábil do cara assumir, beleza. Mas aí ele já ia trabalhar o time pro jogo contra o Mirassol e todo mundo ia saber que o treinador era ele e ele ia ter esse tempo para trabalhar o jogo contra a equipe do Paysandu, né? Então, aí não contratou pro jogo do Brusque, eu falei, não, peraí, então vamos deixar do jeito que tá, toca o barco. Mas essa entrevista do Nenê Santana tá me fazendo mudar de ideia, cara. O Wilson Corrêa tá dizendo que ele acha que o Eberlin vai manter o Nenê Santana. Eu também acho, cara. Eu também acho. Cara, eu acho que depois de hoje ele vai mudar de opinião. Não, eu também acho. E a Ponte tem 9 dias pra treinar, Marcelo. Dá pra fazer alguma coisa. Eu também acho não. A informação que a gente tinha... a informação que a gente tinha antes do jogo... É que não ia trocar. É que não ia trocar. Ia com a comissão técnica que tá até o fim do campeonato. É que, assim, ó, a ideia não é fazer o Nenê ser técnico no Campeonato Paulista. Não é essa. A ideia seria o Eberlin estar mais próximo do futebol, tanto que ele estava lá hoje em Mirassol,
mas manter aí essa dupla Edson e Nenê. Mas, cara, eu acho que a Ponte precisa de algo mais. A Ponte precisa de um ânimo, né? E talvez um treinador novo ia mudar isso aí, cara. Cara, eu sei que não dá pra Ponte, né? Mas, cara, eu acho que a Ponte precisava de um técnico estilo Luxemburgo. Não dá pra pagar? Não dá pra pagar, né? Mas precisava de um técnico estilo Luxemburgo. Não o Luxemburgo, né? Porque o Luxemburgo não conhece a Série B, né? Bom, mas esses caras iriam correr. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que terminar o programa aqui, o fim de jogo na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Transmitimos a derrota da Ponte, mais uma no campeonato, 16ª, né? No campeonato? 16ª. 3 pro Lembrando que Mirassol, ano passado 0 a pra Ponte não caiu, fez 42 pontos, mas perdeu 14 vezes só. Só 14 vezes. Vamos então, a gente tem as notas do jogo. Não, desculpa, as notas do jogo não. A gente tem o comentário final pro YouTube e pro Instagram e temos também a ficha técnica do jogo. Então, entre um comentário e outro vai ter a ficha técnica do jogo. Então a gente vai fazer o seguinte, com o comentário final do jogo lá pro YouTube. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comentário final. Você tá vendo o resultado na tela aí, né? Não deu pra Ponte, 3 pro Mirassol, 0 pra Ponte. A Ponte chega a incríveis mais uma ticada aí pro futebol da Ponte Preta, né? 16 derrotas na competição, lembrando que o turno tem 19 partidas, quase que um turno inteiro de derrotas. Pobre torcida da Macaca, nós estamos sofrendo. Marcelo, aquela pergunta que eu faço todos os comentários finais aqui no YouTube do Futebol Interior. Mirassol 3, Ponte 0, justo o resultado? Justíssimo resultado, mas justíssimo. A Ponte não consegue acertar o gol, Carlos. A Ponte não consegue acertar o gol e no primeiro tempo quase que não chutou pro gol, né? Não, se o Muralha, a gente falou na transmissão, ganhasse cachê por jogo, ia ser o cachê mais fácil que ele ganhou na vida dele. Ele não fez nada no jogo. Malemar bateu tiro de meta. Ponte que volta a campo agora só na segunda-feira, dia 4 de novembro, para encarar a equipe do Paysandu, hein? 9 da noite no Majestoso. A torcida da Ponte tem que se movimentar, né? Tem que fazer uma pressãozinha lá, colocar gente no estádio contra o adversário. Pressão no adversário, tá? E não pressão na Ponte Preta. Nesse momento é hora de ajudar, porque é com esses caras que nós vamos tentar sair dessa zona perigosa da competição. Ponte que vai ter a volta do Gé, vai ter a volta do goleiro o Pedrão e do Gabriel Novaes. Boas notícias para Ponte Preta, né? Ah, pelo menos, não. Vamos ter 3 boas novidades aí. São jogadores que são titulares do time, né? Legal. Tá aí o comentário final, Mirassol 3, Ponte 0. Comentário final. É aquilo, né? Situação complicada, mas... E o jogo contra o Paysandu numa segunda-feira, 9 da noite, para judiar ainda mais o torcedor da Ponte, mas vamos ver se o torcedor apoia, né? Se vai depois do jogo, mas a torcida da Ponte vai precisar ajudar muito aí, porque os caras, olha, que dificuldade para jogar bola. O Alexandre, o outro nick, eu confesso que eu acho que eu preciso trocar meu óculos, eu não consigo ver o que tá no final aqui. Mas é Alexandre seu nome, né? Eu tô mais ou menos igual a tia aqui, viu? Traz qualquer pinganhada aí. É tipo assim, traz qualquer um, mas traz um técnico, né? Tô contigo, Alexandre. Acho que é bem isso mesmo. Vamos fechar? Wilson Correia, o Gilson Klein, o Eberlin mandou embora no derby. Osmar Dangar, Parraga, Carcem 10. Por esse valor, melhor o Guto. Cara, não sei, viu? Vocês viram o trabalho do Guto aí, como é que tá? Fábio Fernandes, o Luizinho vai correr mais que os atacantes. Acho que eu vou chamar ele só de Luizinho, fica mais fácil, né, Fábio? Do que os atacantes da Ponte na lateral. Eu traria esse Luizinho hoje já. Osmar Dangar, Sérgio Guedes, ou o técnico sensação da C, o técnico do Volta Redonda. Ninguém fala dele também, né? O Maurício Roberto. Pessoal, pode trazer até Jesus Cristo, que não vai resolver. O que temos que fazer é rezar bastante. Tem que jogar, Mauricião. Fábio Fernandes, Nenê é muito parado e não é momento para deixar essa bucha para ele. Que vergonha, 16 derrotas. Felipe Moreira seria o caos do caos? Pergunta o Osmar Dangar. Felipe Moreira entregou o pedido no ano passado, fez 22 pontos. Lembrando que a Ponte só fez 20 pontos no segundo turno do ano passado. Felipe Moreira fez 22. Fábio Fernandes, cada ano
O time cada vez pior. Carcem 10. Pedrão pegou 3 ou 4 jogos? Pegou... Foram 4. 4, mas ele já havia cumprido 1. Então esse hoje foi o terceiro. Esse foi o terceiro, ele já pode voltar. Ele cumpriu contra o Guarani. O Não, Brusque esse foi... hoje. E agora, E hoje ele cumpriu contra o Guarani o segundo, Mirassol. que havia cumprido o primeiro, né, contra o Avaí, depois da derrota para o Sport. E aí cumpriu Guarani, Brusque e agora. Então o Pedrão já pode voltar. Pegou 4 jogos. Faz falta um diretor, gerente de futebol. A Eberlin não sabe montar elenco, diz aqui o Osmar D'Angaro. É isso. Bom, na Valinhos FM até as 8? Isso. Então, porque a gente tem a ficha técnica do jogo e mais um comentário final ainda. Então vamos fazer o seguinte, pra rapaziada que tá na Valinhos FM, valeu. Lembrando que os jogos da Ponte Preta e do Guarani também, a maioria deles você acompanha com a equipe dos canais Futebol Interior na Valinhos FM em 87,9. Jogo do Guarani é segunda ou terça, Carlos? Terça-feira. Terça-feira, né? Então também você vai acompanhar aqui na Valinhos FM. Agora vamos fazer o seguinte, então vamos para ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 34ª rodada Série B do Brasileirão, deu Mirassol 3-0. Ponte de Luan, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Risso, Castro, Emerson Santos, Ramon, depois o Everton Brito, Elvis, depois Guilherme Portuga, jogou pouquinho, Portuga jogou 4 minutos. Acho que se foi isso, 4 minutos de jogo pro Portuga. Dodô, depois Matheus Regis, Iago Dias, depois Renato. Nenê Santana, o treinador. O Mirassol de Muralha no gol, trabalhou praticamente. Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca, depois Alex Silva. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, depois o Rodrigo Andrade, Negueba, depois o Chico Kim, Fernandinho, depois Yuri Castilho, De La Torre, depois Léo Gamalho, Mozart Santos, o treinador do Mirassol, que vai a 59 pontos, próximo da Série A o ano que vem. E a Ponte Preta segue o seu calvário, 38 pontos ganhos na competição. Os gols do jogo, Neto Moura, Chico Kim e Yuri Castilho tomaram os gols. O Gabriel Risso e o Elvis estavam pendurados e também o Portuga. Eles entraram, mas não tomaram cartão. Quem tomou cartão na Ponte Preta foi o Castro, que tomou aqui um cartão, e o Matheus Silva. Portanto, 2 cartões no time da Ponte. Final de jogo, a renda, 4.997, o público pagante para uma renda de 77.910. Mirassol que deu até ingresso grátis, né, no setor azul lá. 1 quilo de alimento não perecível, o torcedor entraria na faixa só levando esse 1 quilo de alimento não perecível, mas colocou aí 4.997 torcedores. Fim de jogo, 34ª rodada Série B Brasileirão, Mirassol 3, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. A Ponte Preta mais uma derrota, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca perdeu para o Mirassol, que está muito perto do acesso para a Série A na próxima temporada. Ponte Preta 0, Mirassol 3, tivemos pela 34ª rodada. Ontem o Avaí batendo o Vila Nova por 3-0, são 2 adversários da Ponte ainda no campeonato. E o Ceará hoje bateu o Paysandu, próximo adversário da Ponte, pelo placar de 2-1. Na segunda-feira tem Coritiba e CRB às 18, às 19 Ituano e Santos, às 21 tem América e Sport. Na terça, o Goiás pega o Operário às 7 da noite, o Brusque encara a Chape também às 7 da noite. No Brinco de Ouro, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o Guarani encara o Novo Horizontino e também na terça às 9h30 da noite tem Amazonas e Botafogo. A Ponte, neste momento, ela é a 14ª colocada, 38 pontos, zona do rebaixamento. Botafogo, 36, ainda joga, 17º. Ituano, 34, ainda joga, 18º. Brusque, 33, 19º, ainda joga. E o Guarani, lanterna, 31, também joga na rodada. No G4, Santos 59, ainda joga. O Sport 59, ainda joga na rodada. O Mirassol bateu a Ponte Preta, tem 59, é o terceiro. E o Novo Horizontino é o quarto com 57, ainda joga na rodada. O Ceará já jogou, tem 54, é o quinto colocado. Agora vamos passar a régua com um comentário final lá pro Instagram. Solta a vinheta, Felipe! Agora o comentário final.
Arrasta pra cima no Instagram dos canais Futebol Interior, Mirassol 3, Ponte 0, transmitimos no YouTube Futebol Interior. Resultado justo, Corsato. Justíssimo. Ponte perdeu para a equipe do Mirassol 3-0, volta a campo agora dia 4 de novembro para encarar o Paysandu, jogo importante para a Ponte, que tem 38 pontos na competição. Comentário final. O Corsato, o Fábio Fernandes está dizendo aqui que o banco de reservas do Mirassol já ganharia da Ponte. O time do Mirassol é melhor, né? O Wilson Corrêa está perguntando aqui, Corsato, sobem 3 paulistas? Caem 3 ou 4 paulistas? Ah, é uma boa pergunta. Sobem, Mirassol, Novo Horizontino e Santos. Estão encaminhados, né? Sim. Eu acho que Novo Horizontino e Lembrando Santos que vão estamos subir. na Valinhos FM ainda, tá? Vão subir. Agora, o Mirassol praticamente Mirassol com tem acesso. 59 agora, tem 59, tá abrindo Mirassol distância, sobe, né? tá. Por exemplo, o Ceará jogou, tem 54, são 5. 5 pontos de 5 diferença. pontos de diferença, Faltando só 12. né? 4 jogos, quer dizer, fica... Agora, quanto a cair... Cair eu vou esperar mais um pouco, viu? Mas eu acho que vai cair 3. Eu acho que caem 3 Não, 3 paulistas. paulistas caem. Caem 3 paulistas. Caem 3 paulistas. Resta saber se... quais serão os 3 paulistas, mas 3 paulistas vão cair, viu, o meu querido? Aí, se caírem 3 paulistas, né? Por exemplo, temos aqui os 3, são 7 paulistas, né, no Campeonato Brasileiro hoje. Isso. Né? Vamos lá, então. Temos Santos, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, aí a Ponte, Botafogo, Ituano e Guarani. São 7. Então sobem 3, ficaram 5. Né? Não, ficaram 4. Né? E aí, Guarani, pra mim já caiu. Brusque, 33. O Brusque joga contra a Chape. Eu acho que o Brusque é o único time que não vai ser paulista que vai ser rebaixado. Mas tá com a pontuação baixa. Mas se o Brusque ganha da Chape, ele vai a 36. E aí ele empurra a Chape pra esse negócio aqui. Não sei. Mas o outro time é o Botafogo. E se nós estamos dizendo que vai cair 3 paulistas, né? Que irão cair 3 paulistas, a Ponte tá nessa seara aí. A Ponte tá, pô. Você acha que há a possibilidade de 4 paulistas serem rebaixados, Corsão? Não. 3 paulistas vão cair. Você acha que não há possibilidade de Ponte, Botafogo, Ituano e Guarani serem rebaixados? Porque você acha que o Brusque já caiu? Não é que o Brusque já caiu. Eu acho que no meio desses paulistas, vai ter um time de Santa Catarina. Ou um time de Alagoas. Vai ter um que não é paulista. 3 serão paulistas. Vão subir 3 paulistas e vão cair 3 paulistas. E aí vai ficar só um paulista e mais a Ferroviária, que subiu da C para B. E aí vamos aguardar para ver se o Corinthians vai querer fazer parte dessa Série B o ano que vem, né, Marcelo? Provavelmente. É isso. Muito bem, já fizemos o comentário final pro YouTube, pro Instagram, ficha técnica do jogo. Agora vamos fazer o seguinte, Carlos, vamos agradecer a nossa audiência e você traz o seu destaque final. Destaque final que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube Futebol Interior. Vamos falar aqui do jogo da Ponte. No YouTube Hora da Macaca. O que eu falei? YouTube Futebol Interior. Você tá parecendo um amigo aí que não é mais meu amigo. Corneta e critica antes de eu terminar de falar. Então vamos lá. No YouTube, Hora da Macaca. Sim. Tá? Segunda-feira, 9 da noite. A gente vai falar da Ponte Preta, né? Não tá bom? Não tá legal. Já não tava depois do derby. Ganhou do Brusque, tá bom. Tem que ganhar do Paysandu. E aí, buscar mais 2 pontinhos aí para não ser rebaixado para a Série B. Mas é isso. Vamos até o final nesse martírio aí. 16 derrotas, né? Eu no meu Twitter, eu tiquei aqui algumas conquistas da diretoria de futebol da Ponte. E agora eu vou atualizar com mais essa conquista. 16 derrotas em Série B de Campeonato Brasileiro. Olha que é uma conquista do caramba. Eu vou ticar mais essa aí para a diretoria de futebol da Ponte. Isso. Cara, eu tô na retina, até antes de você dar tchau, que teve uma Série B que a gente teve quase um turno de derrotas. Agora eu não vou me lembrar qual foi a Série B. 2023 foram 14, Corsato. Não, 2023, mas... Tá, vai falando aí que eu já vou pegar. Não dá tempo, você tem que dar seu tchau. Dá depois no Twitter você vê isso aí. Não, mas tá bom, vai. Chama a pessoa pro seu Twitter. Vai falando aí. Mas teve uma Série B aí que a Ponte teve mais derrotas do que tá tendo hoje. Em 2019, foi aquela do Gilson, né? Não tivemos. Quantas foram? Não, peraí que eu tenho que procurar aqui. Não, 2019 a Ponte emplaca um monte de vitórias. Isso, né? não tivemos. Então 2019
né? Passa. Agora eu vou pegar aqui... Vai marcando aí, que eu deixo... Enquanto isso eu vou me atualizando aqui na Série A, que assim a gente já termina mais rápido a parada. Vamos lá, 31ª rodada, Série A Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1, Vitória bateu o Fluminense 2-1, Flamengo venceu o Juventude 4-2, Palmeiras empatou com o Fortaleza, hein, 2-2. O Atlético Paranaense, cara, tá ganhando do Cruzeiro. Está péssimo pra rapaziada lá embaixo, hein. 2 pro Atlético Paranaense, 0 pro Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro teve um jogador expulso com 1 minuto e pouco de jogo. O Galo tá perdendo pro Internacional pelo placar de 2-1. Que campanha do Inter depois que o Roger Machado chegou, hein? No Nabi Abichedi, por enquanto, o Red Bull Bragantino vai empatando com o Botafogo. O Botafogo não vai se aproveitando aí do empate do tropeço do Palmeiras, mas vai ficando na frente do Verdão. Teremos hoje ainda 9 da noite Criciúma e São Paulo. Segunda-feira, 7 da noite, na Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians. Na segunda-feira, 9 da noite, o Vasco pega a equipe do Bahia. Eu tava vendo aqui, cara, o artilheiro do campeonato é o Pedro. Faz quase um ano que ele não joga. Tem 11 gols. O segundo colocado é o Estevam, que fez gol hoje no jogo do Palmeiras. Classificação, o G4 tem o Botafogo por enquanto 62, o Palmeiras 61 é o segundo, Fortaleza 57 é o terceiro, o Flamengo 54 é o quarto. Se os times empatarem aí, tanto o Palmeiras como o Botafogo, o Flamengo tem 54, ele tem um jogo a menos, se ele vence ele vai a 57, hein? Vai dar uma diminuidinha aí, 5 pontos. Hoje ele está a 8 do Botafogo, né? Mas com um jogo a menos ele ficaria a 5 se ele vencer o seu adversário. O Internacional tem 52, também tem 30 jogos, né? Mas está mais longe, iria a 53 se vencer o seu jogo. No momento, zona do rebaixamento. Olha só o Juventude, hein? Juventude, numa certa hora do campeonato, praticamente estava salvo do rebaixamento. E não é que já foi para a zona do rebaixamento, 34 pontos. A vitória do Atlético Paranaense está colocando ele na zona do rebaixamento, apesar do Atlético Paranaense ter 34. O Corinthians está ficando com 32, vai jogar só na segunda-feira, né? É o 18º, o Cuiabá é o 19º, 27, e o Atlético Goianiense é o lanterna com 22 pontos. O Carlos está fazendo o levantamento aí. Tô pegando aqui, ó. Pra concessionária Sim, restaurante do Dadá e Percap Brasil. Vai, Carlos! 2020, a Ponte terminou na 7ª colocação. 57 pontos. 13 derrotas. 2021, a Ponte Preta terminou na 11ª colocação. 49 pontos. 13 derrotas. 2022, a Ponte terminou na 12ª colocação. 49 pontos. 13 derrotas. 2023, a Ponte terminou na 15ª colocação. 42 pontos. 14 derrotas. Então, eu acho que se a gente for ver a Série A no Campeonato Brasileiro, que a Ponte foi rebaixada, então. Eu acho que é esse que eu tenho na retina aí. É isso que eu tenho na retina, que a Ponte foi rebaixada, ela teve um turno de derrota. 2020, a Ponte terminou na 5ª colocação. 2019, a Ponte termina na 5ª colocação, lembra? Que foi a do Gilson Kleina. A Ponte termina, não sobe por um ponto. A Ponte foi a 5ª colocada em 2019. A Ponte caiu em 2017. Então vamos 2018, a Ponte Preta disputa a Série B. Então vamos pegar o Campeonato Brasileiro Série A de 2017. Vamos ver se a gente consegue pegar aí. Eu acho pega essa daí que eu vou pegar 2019 aqui. Tá. Vamos ver aqui. Que eu tô achando que foi nesse campeonato aí que a Ponte teve um turno de derrotas. 2017, né? 2017. É isso, no Série A. Série A 2017. Série A. Que a Ponte já vou falando aqui, ó. 2019, a Ponte também teve 13 derrotas. A Ponte ficou na 11ª colocação. Com 47 pontos, 13 derrotas. Né? Isso 2019. Aí agora faltou só 2018 pra gente fechar aqui. Então fecha 2018. Então em 2017 a Ponte cai com 19 derrotas. A Ponte fica com 39 pontos em 38 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 19 derrotas. Então a Ponte perde um turno inteiro no ano que ela é rebaixada. E não tá difícil dela perder um turno inteiro. Só que se ela perder um turno inteiro, gente, ela vai ter uma vitória desses 4 jogos finais.
São 41 pontos. 41 pontos não é suficiente para salvar do rebaixamento. Em 2019, que foi aquele campeonato do Gilson Kleina, a Ponte termina na 5ª colocação. Subiram Fortaleza, CSA, rapaz, Avaí e Goiás. A Ponte termina na 5ª colocação com o mesmo número de pontos do Goiás, 60 pontos. Aí a Ponte teve 16 vitórias contra 18 do Goiás. Foi isso que fez com que o Goiás subisse, né? 6 empates. Não. Ponte teve 12 empates e 10 derrotas. 12 empates e 10 derrotas. Detalhe, o Goiás subiu com 14 derrotas. Só que o Goiás teve 18 vitórias e 6 empates. A Ponte teve 16 vitórias, 12 empates e só 10 derrotas em 2019. Ó, em 2017 caem Curitiba, 17 derrotas, Avaí, 15 derrotas, Ponte Preta, 19 derrotas e Atlético Goianiense, 20 derrotas. Pois é. Então foi 2017, né, que a Ponte perdeu 19 vezes. 19 vezes. Na Série B do Campeonato Brasileiro, esse aqui já é o campeonato de mais derrotas. E mais um dado aqui, que é um dado preocupante, que o Marco Eberlin assume em 2023, né, Corsato? Isso. 2023? Não. 2022. Não, ele assume no final de 2022, Carlos, não é? Não, a Ponte é... Não, em 2000... a Ponte é rebaixada no Paulista 2022 com o Marquinhos já, pô. Ah, é? 2022, 2023, 2024, 2025, 4 anos ele tem. 2022 foram 13 derrotas. 2023, 14 derrotas. 2024, 16 derrotas. Sabe lá Deus em 2025. Só tá aumentando. A régua lá em cima. Eu falei aqui, na hora da macaca, né? É que o Marco Antônio Eberlin, a gente... coisa que eu espero que não aconteça, né? Se a Ponte for rebaixada para a Série A2, para a Série C, o Marco Eberlin pode entregar a Ponte Preta na Série A2 pro próximo presidente em 2026, ou para ele mesmo, né? Se ele tentar a reeleição, na Série A2 e na 4ª divisão do futebol brasileiro. Nossa, mas aí também não. Porra, depois de uma derrota de 3-0 pro Cara, você tá falando aí, ele só tá batendo um recorde. Depois de uma derrota de 3-0 pro Mirassol, você vem dar uma dessa, cara. Não, mas você tá falando aí, ele só tá batendo um recorde. Mano, vou tomar um remédio. Só tá batendo um recorde. Tchau, Carlos. Então é isso, gente. Valeu. Segunda-feira tem mais, na Hora da Macaca, às 9 horas da noite no YouTube. Hora da Macaca. Agora, velho, é secar Chapecoense, secar CRB, secar Botafogo. Desses 3 a gente precisa secar só um. Um não pode ganhar. Um não pode ganhar. Não pode ganhar. Até o Brusque pode ganhar. Se ganhar vai a 36, a Ponte tem 38. Isso. Né? Mas deixa a Chapecoense lá com Desses 37. 3, um deles não ganhando, empatando o que for, a Ponte não vai pra zona do rebaixamento. É isso. O negócio é secar os outros, porque o nosso tá difícil. E diretoria, traz um técnico. Tem que trazer um treinador, porque pode ser que caia com o treinador também, pode ser, mas tem que se movimentar. Não pode deixar, principalmente a Ponte Preta, com essa vontade aí e também com o que mostrou o nosso treinador hoje, o Nenê. Ele serviu para apagar o incêndio, beleza, fez o Elvis voltar a jogar, tá tudo bem, tá ótimo. Mas agora tem 9 jogos pro próximo jogo, né? Não precisa ninguém trabalhar no domingo, não. Na segunda também ninguém vai trabalhar. Mas a partir da terça que vem, ó, foco no Paysandu, que tem um time que tá jogando bola, que virou o jogo pra cima do Curitiba com um jogador a menos e não vem aqui pra passear, não. Então, bora lá, bora. Valeu, esse Carlos Corsato transmitiu derrota da Ponte, vitória do Mirassol, mais uma derrota da Ponte no campeonato. Segue o Calvário. Tem gente boa que me faz sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Ponte Preta, gosto muito de você, mas olha, ultimamente é bem isso, viu? Agradecendo ao Felipe Marques da mesa de som dos canais Futebol Interior, a Mayla Siqueira, toda a equipe lá da Valinhos FM, ao Carlos Corsato que narrou, ao Wendel Coral que reportou, a nossa diretoria, Elcio Paiola, também o Arthur Eugênio Matias, a você, internauta, torcedor que ficou com a gente no canal de áudio, também no YouTube, Futebol Interior. Lembrando que na segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca lá no YouTube, Hora da Macaca. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Desejo que esse seja o melhor final de semana da sua vida, tá? Você, torcedor ponte pretano, para isso, é claro, vai ter que esquecer que torce para Ponte Preta, né? Mas o meu desejo sempre de coisas boas para você. Valeu! Um grande abraço, juízo
Se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.